Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um dia, mais um episódio de O Segredo na Floresta, o RPG que eu e meus amigos jogamos. Se você não sabe o que é um RPG, é quando eu e meus amigos a gente se junta, ou qualquer pessoa no mundo na verdade, pra contar uma história interpretando personagens juntos. Esse é o terceiro episódio, mas a gente faz de tudo para caso você tenha perdido os outros, você entender tudo. É sempre muito gostoso, muito divertido. Obrigado a todo mundo que tá aqui assistindo. Vamos então conversar com o pessoal. Oi, gente! Olá! Oi, Olá! O Luba tá congelado. Tem alguma coisa errada com ele? Que maravilha, não é mesmo? Você tá bem, Luba? Eu tô bem, cara. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Eu tô bem parado. Quanta gente talentosa, hein, nessa porra, velho. Você viu as artes? Muito bom, né, mano? Eu Nossa, tô é muito sempre... triste, mas eu tô muito feliz, porque daí eu vejo como eu sou meio merda, assim. Mas eu vejo que o talento das pessoas realmente é muito bom e sobressai aos meus. Eu vou arrumar um instantinho, tá? Pode arrumar, pode arrumar. Fica à vontade, viu, Lobão? A gente tem algumas coisas pra tirar do caminho antes da gente embarcar diretamente no mundo do Segredo na Floresta. Primeiro anúncio, mais uma vez, infelizmente a gente não tem escolha. O Hakim não vai poder participar desse episódio. Espero, provavelmente vai ser o último que isso acontece. Então, como de praxe, quando isso acontece, eu, como mestre, como narrador dessa história, vou interpretar o personagem dele, vou tentar ser o mais fiel ao que o Thiago Fritz ao que ele faria nesses momentos. Mas vai ser uma sessão muito divertida mesmo assim. Eu sinto que agora que a história chegou no ponto que chegou, muitas coisas muito legais vão acontecer. Mas a gente também tem um anúncio não tão triste, que é o seguinte. Saiu, como muitos pediram, a trilha sonora original do Segredo na Floresta no Spotify. Você pode, nesse momento, ir no Spotify e escutar as músicas que a gente usa aqui dentre outras, essa aqui são as nossas músicas originais, feitos pelo Júlio Victor, que usa o nome Sasha Grey as Wife para esse projeto dele. Então, fica à vontade de procurar no Spotify e seguir. Mais tarde, na nossa pausa, no nosso intervalo, a gente vai ver um making-off dessa trilha sonora, um making-offzinho curto, e ele vai postar no canal dele o grande making-off, assim, ele fez um videozão explicando cada elemento da trilha sonora, acho que pode ser bem interessante. Então, tá lá, tá no Spotify, O Segredo na Floresta, fiquem à vontade pra jogar RPG e usar essas trilhas assim como a gente usa. É uma trilha realmente muito boa, e eu tenho muito orgulho de trabalhar com tanta gente talentosa. Então aqui, como sempre, os créditos do pessoal que trabalha. Tudo resolvido, gente? Eu acho que sim. Oi, tamo de volta. Tudo certo. Luba, E tá aí? com saudade de te ver numa pose que não seja Desculpa, aquela. amigos. Desculpa, olá. Ixi, eu tava mutado, Olá, eu tava chat, mutado, olá, olá, falando olá. igual um bobo. Vocês estão bem? Menino! Desculpa. Tô bom, só com saudade do Gente. Raquinho. Eu também tô com saudade dele. Eu não tô Isso nem deve um acabar pouco. em breve. Esperamos gosto que esse problema acabe em breve. Mas então, com esses anúncios fora do caminho, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem deixar claro antes da gente embarcar no nosso mundo? Que eu tô muito empolgado, só Eu isso. tô muito empolgado, eu tô muito animado pra hoje também. Nossa, eu passei a semana inteira super empolgado pra sessão de hoje. Acho que vai ser uma sessão especial e vai ser muito, muito legal. Vai ser Eu da queria hora. agradecer a todo mundo também que mandou as fanarts. Nossa, demais, sim, demais. ah, Muito obrigado por fazerem tudo parte muito da comunidade. descolado, cara. É de Muito longe massa, o que muito mais massa. motiva a continuar assim. Tem sempre melhorar e ver o quanto vocês também se empolgam e fazem parte disso. Muito legal, obrigado, de verdade. Certo. Eu Vamos só então. queria falar que o Luba parado daquele jeito, eu achei que ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Pô, eu não tava rindo, meu coração parou de bater, velho. Por que você fez isso? Certo. Desculpa. Vamos então pra abertura e aí a gente volta pro Segredo na Floresta. Vamos lá? Yes. Simbora. 3, 2, 1, vamos.
Então, a gente tá de volta pro sanatório de Pequena Carpa. Vocês foram enviados pro interior do Rio Grande do Sul para ir atrás de uma equipe da Ordem da Verdade que desapareceu enquanto estava investigando um grupo de ex-terroristas que aparentemente tinha evidências que indicavam que ele estava nessa região. Perseguindo as pistas que vocês encontraram, vocês se encontraram num sanatório chamado Sanatório de Pequena Carpa. E explorando esse sanatório, vocês descobriram muitos segredos obscuros sobre esse sanatório e muitos monstros terríveis que vocês tiveram que derrotar nele. Até que finalmente vocês encontraram mais uma evidência, levando vocês a um endereço de uma casa que ficava na floresta, que possivelmente era uma pista que a equipe Kelvin, que é a equipe que vocês estão procurando, estava perseguindo. Depois de lidar com diversos monstros terríveis e combates que deixaram vocês bem próximos da morte, vocês, no meio da névoa que estava se dissipando, viram uma figura familiar chegando, buscando vocês, armado e assustado. O Thiago, que tinha ficado do lado de fora do sanatório. E vocês enviaram para investigar um pouco mais sobre algumas informações que vocês encontraram. Chega com a arma na mão, preocupado com vocês. E vocês ouvem ele chegando no meio da névoa, assim, olhando os corpos dos bichos que vocês derrotaram. Ele Thiago, velho, mano. Thiago, velho. Sensei! Tô tão Mas- feliz de te ver aqui. O que aconteceu? Eu O corro que em direção a aconteceu ele, dou um aqui, abraço. rapaz do céu? Nervoso, tremendo. E o Luizão falando mutada, né, Luizão? Christopher. Menino! Ele coça a cabeça assim. Caralho! O que aconteceu aqui? Vocês estão bem? E ele vê o estado de vocês todos extremamente debilitados. Oba! Tamo bem! Eu tô bem mesmo. Eu só tô muito feliz de te ver, Sensei. O que era aí? O que foi isso tudo? Eu ouvi vocês gritando. Rapaz do céu, eu ouvi vocês gritando lá. Fiquei preocupado. Mas aparentemente vocês já limparam o sanatório inteiro. É, mais Por ou menos. enquanto tá tudo bem, menino. Fique tranquilo. Não tem por que se preocupar. Bom, Tamo bem agora. tá bom então. O que vocês descobriram aqui? Eu fui investigar o que vocês tinham falado pra eu investigar. E eu pensei em ligar pro seu Veríssimo pra ver o que é que ele podia falar pra gente, agora que a gente sabe um pouco mais de informação. Eu pesquisei algumas coisas que vocês me falaram e descobri que, aparentemente, o dono desse sanatório era um cara chamado Dr. Verrucht, que fazia experimentos meio antiéticos. E aquele Dr. Virgulino que a gente tava pesquisando, ele trabalhava aqui. Isso mesmo. É, isso aí a gente Pera, vocês já sacou sabiam vendo disso? os documentos. Sim, a gente sacou vendo os documentos do arquivo aqui atrás. Tiagão, meu querido, você chegou meio atrasado com essa informação. Rapaz. Tá, pera, o que vocês descobriram então? A gente pediu pro menino ir lá ver, não sabia. Como é que ele ia saber? O quê? Que? Que? Tô falando vocês- pra pera, menina aí. O que a gente Você tá encontrou aqui jogando, então? menino. O monstro bateu forte na cabeça do meu pai. A Liz vai explicar pra você o que a gente descobriu. Explica aí, por favor, Liz, por favor. Bom, as informações que a gente tem até então, na verdade, não são nem um pouco conclusivas. A gente sabe que o Dr. Virgulino trabalhou aqui e que ele se demitiu um tempo depois, pelas experiências serem antiéticas. E um ano depois da demissão dele, a mulher e a filha dele foram internadas no sanatório. A gente também descobriu que o dono do sanatório é o Dr. Verrucht e ele gerenciava esse sanatório induzindo as pessoas à esquizofrenia, ou pelo menos tentava induzir as pessoas à esquizofrenia, para depois procurar uma cura. Justamente porque uma das pacientes do sanatório era a Abby Verrucht, provavelmente a mãe dele. E o que é essa gosma, esse bichão aqui no chão? Ele olha pra criatura. Foi tempo, Sensei, mas... E aí ele dá um gente susto conseguiu quando a lidar. criatura ainda dá um raiozinho. O que é isso? Menino, não toca nela, dá choque. Você toma Eu choque. percebi, tio Christopher, eu percebi. Mas, foi tudo bem. Eu só queria sair desse lugar, que eu acho que ele tá meio... Eu não É sei, eu não tô verdade, mais tá me na hora de sentindo nós bem. sair daqui. O fedor desse lugar tá me deixando maluco, Além disso, né? na verdade, eu tenho boas notícias até.
Eu liguei pro Sr. Veríssimo, né? E falei pra ele tudo que a gente sabia e que não ia ser tão fácil encontrar a equipe quanto ele achou. E eu pedi pra ele mandar todas as informações que ele pudesse ter sobre o que a equipe Kelvin tinha descoberto já sobre essa equipe, que aparentemente eles já tinham investigado bastante, né? E agora, o que ele falou é que ele vai enviar alguém com informações, com um resumo das informações, aparentemente. Então a gente vai ter que esperar... Ele definiu um local pra reunião e eu pensei no bar do Sovaco Seco, que é o melhor lugar que a gente pode encontrar ele sem ser o hotel. Então, Saudades do pessoal de provavelmente amanhã alguém da ordem deve vir aqui e trazer um pacote com documentos pra gente investigar melhor. Foi o que ele disse, ao menos. Uma pessoa? Não sei, não sei se ele vai mandar pro correio. Aparentemente alguém da ordem. Ok. Tá A bom. gente tá precisando de novos amigos mesmo. Vocês precisam ir pro hospital. Eu concordo. É uma boa ideia. Ok. Eu tô um pouquinho machucado mesmo, verdade, meu vocês braço. precisam mesmo, é verdade. Mas o que a gente vai dizer no hospital? A gente foi Cachorro atacado morto. por um javali? A gente Cavaleiro disse que não tem por foi aqui. um acidente de carro. Pode ser, meu pai dirige igual um doido mesmo, ninguém ia suspeitar. É você, menino, eu dirijo bem demais. Rapaziada, eu vou sair daqui que Mas- esse lugar não tá me fazendo muito bem, não. E ele vira as costas e começa, Eu vou com ele você. começa a ir embora. Vamos embora, todo mundo. Ok, vamos. Mas... Ok. Vocês então passam por todas as criaturas que vocês mataram pelo sanatório. E vocês passam pela cela número 5, que tá com as portas fechadas. E vocês ainda sentem um interesse estranho de abrir essa porta, mas conseguem resistir. Ô, Vocês, rapaziada, Então, vocês saem do sanatório em segurança. o que a gente vai fazer com aquela cela que ficou pra trás lá? Tiago, deixa eu te contar o que aconteceu. Tinha uma cela no lugar lá que tinha duas pessoas juntas. Que abria a cabeça, fazia uma só, uma boca, gosma estranho. Matamos. Pera, uma criatura? Mas isso tem a ver com o nosso caso? Na verdade, sim. Eu acredito que seja a mulher e a filha do Virgulino. A gente tocou, Sensei. Foi bom, Fala mas pra depois ele. foi ruim. Vocês o quê? Desculpa. Por que não fala pra ele? Você tem que falar pro menino entender. O menino não Desculpa. tava aqui, tava perdido. Vocês estão bem, vocês não parecem estar nada bem. Joe, ele encosta no seu ombro. Você, especialmente. Você precisa se cuidar. Pode deixar, Sensei. Obrigado. Ele vai e senta no assento de motorista e liga o carro. Vocês estão dentro do carro já? Podemos entrar, sim. Ok. Ok. Eu acho. Pra onde a gente vai? Eu vou no passageiro. Eu vou atrás. Tá, pera, a gente vai deixar essa gosma pra trás mesmo? Ah, eu botaria fogo. Não? Podemos botar fogo? Eu acho que... Acho que não É tem uma muito o que cela. fazer com a gosma. Talvez ele não se espalhe. Eu não sei, eu não entendo muito de fogo. Mas é Ok, uma eu sou a ideia. favor do fogo também. Vocês que sabem, Ou eu não sei o estudar que vocês mais, estão eu não falando. sei. Tiago, digamos que a gente tenha um bicho muito perigoso dentro da cela, mas ele não seja mais um bicho e ele não se mova, ele seja apenas uma gosma, mas continua sendo muito perigoso. O que você faria? Mas a gente não Rapaz. matou o bicho? Assim, melhor o tacar bicho fogo, não né? te ataca, o bicho não vai te atacar. Mas o nosso Bom. trabalho como ordem é evitar o máximo de entidades paranormais. Exatamente. A questão é que quando eu e a Liz Senpai tocamos na gosma, a gente, como a Liz Senpai apresentou, a gente começou a desenhar os mesmos símbolos que a gente viu. E eu acho que se a gente deixar essa gosma lá, ele pode, de alguma maneira, talvez atrair mais pessoas e que recriar esse Os tipo de símbolos- monstro. Do quê? Que símbolos? A Liz Senpai observou isso muito bem. O mesmo símbolo, exoterrorista, aquele em formato circular da testa do nosso amigo lá. Vocês não acham uma boa ideia, talvez amanhã, depois de todo mundo estar um pouco melhor, a gente juntar as evidências e tentar montar uma teoria decente no bar? Mas o bicho vai ficar aqui? Não, eu já falei, eu sou a favor de tacar fogo nessa coisa aí. E se a gente Então, trancasse a podemos cela tacar e levar...
E se a gente trancasse a cela e levasse a chave, que daí a gente pode, sei lá, investigar, talvez levar pra um laboratório, sei lá, qualquer coisa, a gosma, ao invés de Eu não botar- sei, Não, a não, gosma, ela não passa por baixo da porta? Não, a gente não Pode pode passar, chegar não perto daquilo de conhecemos. novo. A não ser que seja pra destruir. E eu sou firme A nessa gente decisão. não conhece o que é feito, o que você pode reviver. Ah, então vamos tacar fogo. Então. Rapaziada, foda-se. Ele sai do carro e já vai no porta-malas e pega um galão. Eu tô indo queimar. Yes! Eu vou junto! Nossa, eu vou junto, eu não vou deixar sozinho, não. Ok, eu quero ver também. Onde é que fica essa gosma aí? Na cela 5, peraí que eu tô com a chave, eu tenho que... Ok. O Thiago, então, volta pro sanatório com um galão de gasolina na mão, um galão extra que tinha no carro. E ele chega, ele vai andando... Quem tá com ele? Eu. Eu vou Traz Traz filmar. você aqui também. junto, por favor. Deixa eu... Eu vou... Eu também, eu não vai também. filmar isso não, tá maluco? O Thiago vem andando claro- com confiança, claro ele que chega e para e vira pra vocês. Qual que é? É essa fechada? Peraí. Essa mesmo. Eu vou ter que abrir essa porta. Deixa comigo. E aí ele se prepara pra dar um chute. Não, tá trancado, não Não, chuta menino, não. não chuta! Mas que bom, mania tá de bom, tá chutar, bom, tá bom. sensei. É pelos velhos Pode tempos. abrir calminho, Deixa eu calminho. destranco. Ok, eu vou destrancar e ir pra trás. Oba, Ok, mas ela não tava morto? Rapaz. Vamos lá, vai. isso não Mais tá ou bem menos. morto pra mim. Nossa, Menino, antes de abrir, qualquer Já- hipótese, não toca! Hã? Não é pra tocar! Por que eu ia tocar? Ah, vai por mim. Ela Acontece. chama. Ok, pode abrir. Tá, quem vai abrir? Abrir. Você abre a Aberto. porta, o Thiago olha pra gosma e vocês veem que a gosma ela tá meio que ainda se movendo devagarinho, mas ela não tem forma nenhuma. Vocês veem que o Thiago observa toda aquela cela e ele fica um pouco nervoso. Ah, deixa eu só verificar uma coisa. Tá. Ele fica um pouco nervoso e ele olha. Caralho, isso é muito pior do que eu esperava. E ele começa só a atacar gasolina pra dentro. É melhor a gente queimar Mas isso logo. sim, menino, pior que eu pensava. Ele taca toda a gasolina. Alguém tem um isqueiro aí? Eu não tenho mais. É verdade. E agora? Será que não consegue dar um... Não. Esquece, eu não sei. Um Quer tiro fazer é meio fogo com perigoso. pauzinho? Ninguém consegue acender? Ninguém tem isqueiro! A gente pode dar um tiro, mas... Filho, você sabe que eu não fumo? Por que eu vou ter isqueiro? Beleza, então vamos dar um tiro, só que daí nós fica longe. Ok, Eu eu não não, tenho- vou mais eu não filmar tenho não, mais pessoal. bala. Eu vou esperar lá na porta do sanatório, tá bom? Não me parece. Tá bom? Ele joga o galão inteiro pra dentro, então. Quem que vai atirar? Eu vou embora. Eu não tenho mais bala. Eu atiro. Toma cuidado, então. E ele sai da frente. Gente, fica longe! Fica longe! Tá, a gasolina não tá só dentro da cela ou A ela gasolina tá um no pouco pra ângulo. fora, Tá, assim? tá no ângulo, tipo, naquele primeiro símbolo ali. Tá. Então eu vou ficar aqui bem onde eu tô mesmo. Ok. E vou dar o tiro, mano. Dá o tiro primeiro. Dá rolada de tiro. Cuidado, César Kun. Pode deixar. Deixa eu ver quanto que eu tenho de bagulho aqui. Tá. Falhei. Você errou. Você deu um tiro e falhou. Tá bom. Você errou. Mais uma vez. Aí, agora foi. Normal. Tá. Dá um teste de sorte. Sorte. E de Ah, esquiva. não tenho isso, mano. Você tem sorte, é uma dos seus atributos. Não, eu sei, mas... Ah, tá. Você tem pouca sorte. 95. Dá um teste de esquiva. Você explode, o fogo vem com tudo pra cima de você. Ah, velho, por que eu fui me oferecer, velho? Cadê? Calma aí, esquivar. Eu falei que era perigoso! Você é o que tá em melhor Tira estado a aqui, mãozinha, tira a você. mãozinha. Quem tá com a mãozinha Eu aí? tirei... Bom, 12. 12?
Tá, você tirou bom? esquiva. Tá, então você não toma dano. O fogo vem com tudo, você dá o tiro, você se toca que tá vindo. Uou, você dá um pulo pra trás assim. Uosh! Tá bem. Menino, que perigo! Eu não esperava que o fogo fosse vir na minha cara. Relaxa, tá tudo bem. Eu tive como escapar, tá tudo Tiro bem. e um monte de gasolina, o que tu esperava exatamente? Deu certo, a gosma tá pegando Vocês fogo. veem, tá tudo bem. depois da forte explosão, pum, vocês veem o fogo se dissipando e vocês ouvem um barulho. E vocês veem toda aquela gosma lentamente evaporando e se dissipando completamente. Ela desaparece. Era melhor... E o cheiro, Cheiro é, ruim. é um cheiro... Aquela gosma já tinha um cheiro bem específico antes, que vocês nunca tinham sentido antes, mas agora é um fedor muito específico e desagradável pra caralho. É muito desagradável, um cheiro horroroso. Vocês, automaticamente o Thiago ele sai do sanatório. Meninos, vamos embora! Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Vamos, ok. Vamos então. Esse cheiro específico, ele significa, tipo, ele traz alguma memória pra alguém Não, ou é uma coisa completamente nova, vocês nunca sentiram esse cheiro antes. Tanto antes de queimar quanto queimando. Tá, vambora. É até difícil de descrever, como se realmente é uma coisa de outro mundo. Eu vou e entro na banco de trás do carro. Aí o Thiago entra, bate a porta do carro e fala: vambora, vai, vocês precisam ir pro hospital. Ok, eu Ele concordo. liga o carro e começa a... Brum, brum. Eu vou ele atrás começa a também, eu dirigir. deixo o grandão aí na frente. Ele dirige com calma, com cuidado e leva vocês... Ô César, Oi, bota aí no mapa o hospital mais próximo. tá bom. Daí eu boto no hospital de Carpazinha. Você encontra o Eu hospital acho- que é relativamente perto. Vocês chegam em... Porque ele fica no centro de Carpazinha. É cerca de 20 minutos de onde vocês estão. Vocês passam 20 minutos, chegam no hospital. E ele... Bom, quem aqui vai querer ficar no hospital e quem vai voltar comigo pro hotel? Eu posso voltar com você pro hotel? Você tá Bom, bem? Eu tô legal. Ok. Ô Eu filho, vou ficar. eu prefiro que você venha comigo. Fica com o pai. Por quê? Porque, pai, todo mundo tá ferrado, você é o único bom. Se alguém precisa de alguma coisa, você que Alguém faz. quer que eu fique também? Não precisa, menino. Ok. Mas você não acha que Ah, eu posso para ir... lá, eu fiquei todos os dias com você na UTI, você vai ficar aqui sim. Eu? Não, o Thiago. Ah, Eu posso ir buscar vocês amanhã cedo. E aí a gente pode ir pro bar, que foi onde a gente combinou de encontrar o entregador das encomendas. eu posso tentar dar uma olhada no PC também, lá no hotel, pra ver se eu acho alguma coisa das informações novas que a gente achou sobre, sei lá, a enfermeira Lucilene ou o doutor mais em detalhes Eu sobre o pesquisei Dr. sobre a Verrucos. enfermeira Lucilene que vocês falaram, não encontrei nada dela. Não encontrei absolutamente ninguém Não? relevante que chamasse Lucilene na história. Eu sei E uma coisa pesquiso sobre muito ela. bem, eu sei o que eu tô pesquisando. Você Ok, sabe, você- César? Sei, ela perdia muita chave. Tava escrito no bilhete lá, no que nós achou. Ah, era uma piada muito apropriada. Foi mal. Bom, eu vou ficar no hospital porque eu tô um pouco nervoso. E já que a gente vai ficar em hospital, eu vou tomar os cuidados, ok? Licença. Tá, eu acho... Vocês querem que eu fique aqui ou vocês querem que eu volte pro hotel pra dar uma pesquisada? Fica, César! Poxa vida! Desculpa, eu tô um pouco... O Tá bom, seu eu posso só pegar o pai meu precisa de notebook, você, né? Eu posso só pegar meu notebook então pra ver se eu consigo fazer alguma coisa daqui? Pega o que você quiser, filho. Ok. O Thiago você vai voltar pro hotel, Thiago? Eu vou. Então eu vou com você, eu pego o notebook, você vai voltar também aqui pra cá? Eu posso trazer de volta se você quiser. Tá bom. E o resto, Tá, daí. vocês vão ficar aqui mesmo? Precisa Eu tô de na ajuda! Assim que pede ajuda aqui. Não Meu grita Deus no do céu, hospital, por que tem gente doente aqui. Christopher Sam, por que você sempre grita? Agora quer dizer que as pessoas estão doentes e não podem me ouvir. Ai, meu Deus do céu. Eu vou sair daqui. Eu vou pra um cantinho assim pra tentar me recuperar um pouquinho. Eu tô vou um com o pouco assustado Joey. ainda. Ok. Tá, vocês se viram aí com as enfermeiras por enquanto, eu vou lá com o Thiago então. Vamos lá, Thiagão. Descansem bem aí. Vambora, rapaz. Obrigado, sensei. Todo mundo sai do carro, menos o César? É. Ok. Vocês veem então o Thiago e o César dirigindo e virando a esquina. E vocês estão na frente do hospital agora. Ok.
Eu tenho alguns ferimentos leves, e a gente vai seguir com o plano de que foi um acidente de carro mesmo. Eu não gosto de mentir. Não, a gente precisa mentir nessa situação, mas eu não sei se o acidente de carro é a melhor opção. A gente tem marca de garra no corpo. Vamos falar que foi briga de bar? Pode falar que foi com gangue, a gente tava no bar do sovaco. Contra um tigre? Se a gente tem sinal de garra? Ah, vai que tem a gente com a unha, né? Eu ok. concordo com o Joey, não é uma boa ideia. Já sei, caí da escada. Não é uma boa ideia. Desculpa. Menino, foi bom você ter tentado. Gostei da tentativa. Ok. A gente pode falar que a gente tava caçando algum animal. Eu não gosto de caçar, mas tudo bem. Você vai gostar agora. Ok. Eu O que gosto é comum de caçar ser agora. caçado aqui? Javali, não? No Rio Grande do Sul. Sim, eu acho. O que o menino tá rindo? Ai, nada, eu senti só uma pontada aqui no meu ferimento. Mas por que riu então? Não foi risada, foi dor. Eu tô de máscara, você não sabe o que eu sinto. Como assim? Ok, eu tenho uma Gente, ideia. eu não tô entendendo mais nada. Eu fui ajudar um gato a sair da árvore, já que eu escalo coisas, e eu consegui tirar ele, só que ele tava assustado e me deu umas arranhadas. Menino, se eu olhar pra você, é o gatão grande. Gigante o gato. Ok, mas é melhor do que... Seja lá qual foi a ideia que você deu que eu já esqueci. Beleza. O que você acha, Liz? Beleza que vocês falam, né? Beleza. Eu não acho nada, eu acho todas as ideias terríveis. Eu acho que não vai funcionar. Então fácil qual é a falar sua que uma ideia, onça menina? te atacou. Ok, Fala você que encaixa de garra javali no te corpo. atacou, menina. Tá bom. Pessoal, tentem não brigar. Eu só vou dizer que eu me machuquei e pronto. Eu não vou discutir com esse velho. É o seguinte, eu estou impaciente. Eu entro no hospital. Ok, você entra e assim que você entra, você vê uma... Você tá todo cheio de sangue e gosma de zumbi de sangue. Que é difícil de discernir porque praticamente parece muito sangue, por isso o nome. Você vê a atendente... Meu Deus, senhor! O senhor tá bem? Tá tudo bem, menina. Bah, o que aconteceu? Tu se envolveu no estava- acidente? Não. Estava Meu Deus, no meu Deus, meu bar. Deus! Ela toca um sininho. Gente! Acidente, rápido! Tá bom, tá tudo O senhor tá bem? O senhor quer... menina. O senhor quer ir pra Calma. UTI? Não! Menina, escuta! Deus, Calma. tem dois deles, Lee Senpai. Dois gritando, pelo amor de Deus. Fica tranquila, menina. Seguinte, Finge que não conhece eu ele, finge que não estava conhece com ele. esses meninos aqui. Não, essa ele não menina, tava com a esse gente, menino. não. A gente nem a conhece gente esse maluco. tava no bar. Conhece o Gente, o que sovaco? aconteceu com vocês? Briga. Eu caí da escada, pronto. Vocês meteram Foi uma... briga. Quase morreram, meu Deus! Isso é idade pra entrar em briga, o senhor? Menina, você precisa entender que eu estava defendendo esses dois meninos. Esses dois meninos são usuários de droga, tá? Meu Eu corpo estava é um defendendo templo! ele. A menina que Isso ela, não ela, foi ela, legal. ela tem cerca de Esse 25 idoso é anos, maluco. assim. Ela tem um rabo de cavalo preso, assim, ela tem um óculos garrafal bem grande. Ela é pequenininha, ela tá super preocupada, assim. Mas os senhores querem se internar, então? Por favor. Por favor, o que você fizer pra tá machucado. Os senhores têm plano de saúde? Sim. Sim, senhorita. Eu não sou do Brasil. Mas o senhor tem plano de saúde? Christopher Sun, talvez Tudo um bem. seguro de viagem, nem isso? Bom, a gente tem leito disponível. Eu vou então só... Por favor, vocês conseguem preencher isso aqui? Ou alguém pra preencher pra vocês? Eu consigo. Eu posso posso preencher também. Tá todo mundo bem. Menina, você precisa entender que estamos bem. O senhor tá todo Machucado. sangrando, senhor. Acontece. Mas não dor. Não tô sentindo. Mas é que foi moça. briga feia. Mais de 100 pessoas desculpa. brigando, dando soco. Você tem leito na área psiquiátrica pra esse senhor?
Não temos mara psiquiátrica, desculpa, a gente só trata Aqui é área de emergência, né? Tudo bem, tudo bem. Muito Menina, boa, Liz. tá tudo certo, ó. Você ouviu Nisso o que ela falou. chega as enfermeiras que ela chamou e tem uma maca assim, elas chegaram todas assustadas. O que aconteceu? Ai, senhoras, por favor, deita aqui, senhora. Aí elas vão direto pro Joe, pro Christopher que tá completamente ensanguentado. Tá! Tchau. Acalma um pouco. Você deita na maca, elas te levam. Deixa eu só. Dá um teste de sorte pra mim. Parece que alguém vai tropeçar, hein? Nossa! Eu tirei extremo. Não, tá tudo bem então. Você deita na cama e as enfermeiras te levam pra dentro e te colocam, senhor, o senhor fica aqui que o médico já vai vir te verificar e vai ficar tudo bem, tá bom? Aí nisso a outra enfermeira, tem uma outra enfermeira que ficou aí conversando. Os senhores também, vocês querem vir por aqui pra vir pra sala de tratamento? Claro. Claro, Como por favor. que é o seu nome? Meu nome é Cibele. Cibele, muito obrigado pelo seu cuidado. Você é muito gentil e muito preocupado. Claro, não, Só os senhores estão muito Obrigado. feridos, vem. Ela leva vocês então, cada um pra uma sala diferente. E vocês chegaram no hospital, era perto do meio-dia, vocês passaram a manhã inteira no sanatório. As enfermeiras veem que vocês estão com algumas bandagens meio que improvisadas que vocês tinham feitos dentro do sanatório e perguntam, mas o que é isso? Vocês estavam... Vocês se envolveram no quê? Uma briga de bar, falaram ali na entrada, né? Mas briga de bar deixa essas marcas de briga de corte, bar. parece um animal. Vocês acharam algum bicho no mato? Que isso? Então- Sim. Você sabe aquele bar lá, o Sovaco Seco? Tem... O que fica lá na rodovia, tá? Sim. Tem uma floresta ali do lado da rodovia. Tem os motoqueiros né? perigosos que diz lá, né? Que fala que tem. Tem. E tem muito bicho também. E a gente saiu do bar machucado e a gente ainda foi atacado por bicho, então... Que perigo, guria! Mas tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. Nossa, tá essas tudo bem. bandas aí é perigosa mesmo, né? Teve o homem que morreu lá, né? Desapareceu a família, todo mundo falando, né? Do Rafael Montes, né? Pois é, eles desapareceram por ali, né? Não, que perigo. Nossa, ainda bem que vocês estão bem, né? Tá tudo bem, então. Então, mas... Houve mais algum caso de alguém desaparecendo ou alguém falando alguma coisa por aqui no hospital? Por aquelas bandas sempre tem, né? Gente que some, mas aí o pessoal diz que é as gangues e a polícia não tem coragem de se meter com eles, né? Entendi. Obrigado, Cibele, pela informação. Bom, eu vou deixar aqui para os senhores assinar, então. Pra quem... vocês têm plano médico, né? Vocês falaram? Sim, Sim. eu tenho. Vocês Eu têm? sou atleta, por isso. Tem o cartãozinho do plano, por favor? Claro, é esse verdinho aqui, ó. Você não tem, não. Vocês compraram plano médico no patrimônio? Não. Então vocês não têm. Você Cibele, pode tentar mentir e dar uma volta de algum jeito. Você Não, pode eu não tentar. gosto de mentir. Cibele, eu... Não, Joey, Cibele, eu acho que levaram os nossos cartõezinhos no bar. Eu tô sem a minha carteira aqui. Dá um teste de lábia, por favor. Lee Senpai, isso não é legal. Nada disso aqui é legal. Paguei Quanto foi? 90. Caralho, vocês duas estavam, tipo, uma olhando pra outra assim, completamente confusas. Mas pode tentar mentir. Então, a briga de bar, né? A gente se envolveu com os motoqueiros ali e eles bateram na gente e ainda pegaram minha carteira e Meu Deus! eu tô sem o meu cartão do plano de saúde e eu tô mas toda tu tem? machucada. Passa teu CPF, então. Ai, meu Deus, ajuda aqui. Tudo bem. Desculpa, não tem opção. Vou ter que passar o plano privado, né? Não posso burlar as regras aqui. Vou deixar tá aqui a doendo ficha. Muito, tá doendo muito! Desculpa, senhora, desculpa! Deixa a ficha e sai e fecha a porta. Essa menina aprendeu a atuar com a Suzana Vieira, ruim muito. César, Gente! você chega no hotel, o Thiago, ele não fala muito, ele fala, bom, foi um dia cansativo pra todo mundo, eu acho. Eu vou subir pro meu quarto, você quer fazer alguma coisa? Eu vou no meu quarto também pegar o notebook. Beleza, então, qualquer coisa você me chama. Boa noite. Tá certo. Boa noite. Fiquem bem, qualquer coisa, manda mensagem.
E o Thiago Ok. segue em direção ao quarto dele. Você pega suas coisas ou faz o quê? Sim, eu pego o meu notebook. E. Putz, eu não. Eu tenho informação se o hotel tem. Se o hospital tem internet, alguma coisa? Não. Você pode pesquisar. Tá, eu quero pesquisar então. Se no hospital tem internet. Dá um. Provavelmente vai ter. Sabe, um hospital vai ter Wi-Fi, provavelmente. Tá. Então eu só pego meu notebook e. Você quer descrever quero o seu notebook como ele é? Mano, meu notebook é um notebook Lenovo. Da linha Legion, Y540 modelo aí, ó. E aí eu peguei ele abri ele e tal. Aí fui. Ele é preto assim. Eu quero, antes de sair, eu quero pesquisar sobre o Dr. Verrucht em alguns fóruns Web. como é que é quando não é Deep Web? O inverso da Surface. Deep Web. Mas também eu quero dar uma olhada na Deep Web também, se for possível. Tá, você encontra pouquíssimas coisas, na verdade. Você encontra... Peraí que temos um problema aqui. Aí, voltou. Você encontra basicamente o que você já sabia. Ele veio da Áustria, não tem muitas informações e ele tinha esse sanatório que misteriosamente parou de funcionar. Ninguém sabia por quê, simplesmente virou meio que uma lenda urbana esse sanatório. Alguns jovens iam lá passar a noite pra brincar e desapareciam e não voltavam mais. Isso é tudo que você consegue pegar da internet, tem bem pouco, porque é um local isolado e é o interior, é uma cidade pequena, tem pouquíssimas informações pela internet. Ok, tá. Então eu pego o meu celular e vou ligar pro Thiago. E você então. encontra também uma ficha de documentos assim muito antigos escaneados da lista de funcionários e você encontra lá que tinha o Dr. Virgulino. Tá. Ok. Tá, eu quero ligar pro Thiago então. Ok? Eu Pode. pego o meu smartphone, né? Pode Daí ligar. eu ligo pro Thiagão. Fala aí. E aí, Thiagão? Diga. Tava dormindo já, mano? Não, fala aí o que houve. Tava indo pro banho. Você pode me levar lá no hospital? Meu pai pediu pra eu ir lá ficar com ele. Tá, beleza. Rapaz, que tá. Eu tô indo, tô descendo. Então, se você quiser tomar o banho primeiro, fica à vontade, viu? Ele desligou já. Ah, ok. Tá, eu tô com o meu notebook assim no braço, a tomadinha de carregar ele tá no meu outro ombro assim. Ok? E aí eu desço lá pra recepção do hotel, onde tem Ele aquele tá te rapaz, esperando. Ele tá te esperando assim com o cabelo meio molhado já. Tá. E aí, Thiagão, você me leva lá rapidão? Desculpa aí te abusar da sua boa vontade. Claro, rapaz, entra aí. Ele dá um sorrisinho assim e vocês entram no carro, ele te leva. Você quer falar alguma coisa com ele no caminho ou a gente pula e vai direto? Não, pode pular aí direto. Tá. A gente passa então, você chega com o Thiago no hospital. Ele fala: bom, descansem bem aí, viu? Eu preciso de um tempo sozinho, eu acho. Valeu, Thiago. Descansa lá também, mano. Ele vai embora com o carro e está no hospital agora. Ok, eu chego na recepcionista. Pois não, senhor, posso ajudar? Boa noite, eu tô querendo acompanhar o quadro do meu pai, ele tá por aqui, o nome dele é Christopher. Christopher. Ah, é o americano, né? Provavelmente ele fala gritando, ele deve ter causado um pouco de tumulto aqui, ele tava um pouco Ele, surdo. não, sem dúvida, sem dúvida. O senhor quer visitar ele então? Você quer passar a noite com ele no quarto? Sim, gostaria. Ok, então você vai ser o acompanhante dele, né? Ele marcou mesmo que estava esperando o César, é você, né? Isso. Isso, perfeito. Então, senhora, você pode passar, só subir para o segundo andar, que é dos pacientes, e entrar no quarto 102. Ok, obrigado, viu? Muito obrigado. Ok, daí eu vou. Você vai até o quarto 102 e você abre e tá o César estirado, assim, todo cheio de bandagens, com um soro. E ele tá o César lá deitadão. Christopher, né? Christopher, isso, desculpa. Cibele! Cara, para de gritar, mano! Para de gritar. Cibele! Para de gritar! Eu tô aqui, eu, César, alô. Chama a menina! Peraí, fala comigo, eu falo com as moças, pode ser? Vamos combinar de não gritar mais aqui. Chama a Cibele! Tá bom, vou chamar, calminho.
Daí eu vou no corredor e... Você vê já a Cibele, que é aquela do cabelinho com rabo de cavalo, ela chega. Ah, eu vi, o que houve? Aconteceu algum acidente, alguma emergência? Sibeli, você viu que eu te falei? Toda corcundinha! Meu Deus, seu Ele! Christopher, para! Ela segura a risada assim. Meu Deus, Ai, seu Christopher. cara. Ai, me desculpa. Todo estranho, Ela fica toda ele! vermelha assim. Me desculpa, é César, né? Você? Desculpa, é Cibele, né? Isso. O meu pai é biruta. Relaxa que ele vai Ai, as ficar bem, enfermeiras eu tô aqui estão com adorando ele. Muito figura ele, né? Nossa. Figura mesmo, né? Ai. Bom, desculpa. Aconteceu alguma coisa? Senhor Christopher, o senhor tá bem? Menina, tô muito bem, você é tá tudo lindo! Tá bom, Aqui. Tá bom, senhor Christopher. O senhor precisa repousar agora, tá bom? Tenta descansar um pouco. E amanhã o senhor já deve ter, ao menos você já deve estar liberado, que vocês estão insistindo que vocês querem ir embora amanhã. O melhor seria vocês ficarem aqui uma semana, né, senhor? Pelos ferimentos. Não, mas tudo bem, tô acostumado, menina, te contei! Tudo bem, senhor, tudo bem. Sibeli, eu tenho autorização pra colocar uma meia na boca dele se ele continuar gritando? Ah, é com você, senhor César. A gente não pode falar essas coisas, né? Sibeli, dá uma não te risadinha falei, e sai. esse menino é engraçado! Nosso segredo, então. Se ele parar de gritar, a meia tá na boca dele. Ela... e ela vira as costas assim e sai. Ok. E aí, tá bem aí, ô paizão? Ele, viu? Achou ela bonita? É um bom partidão pra você! Eu não tô procurando isso agora, pai. Eu tenho o LOL. O que é isso? É minha namorada virtual, ela chama LOL. Ah, tecnologia, né? É. Pai, vê se você descansa agora, você tá todo fudido aí. Vê se você dá um up aí, dando uma descansada. Demorou? Vai ser difícil, menino, mas posso tentar. Tudo bem, eu vou estar aqui, eu vou passar a noite aqui. Qualquer coisa você me chama. Não precisa gritar, mas você me chama que eu vou estar aqui do seu lado. Ó, você não vai ficar namorando essa LOL no meu lado. Relaxa, não vou. Tudo bem. A gente vai ficar lá uma semana? Não. Vocês vão ficar um dia. Na ficha que vocês assinaram do serviço de saúde privado, é R$500 pra cada um. Ai. Que vocês vão ter que descontar do banco de vocês. Ou do dinheiro diário. O dinheiro diário que você tiver, você desconta isso, e aí se faltar, você tira do seu banco. Do valor que tá no seu banco. Ok, tirei já. Ok? Então vocês vão curar 3 de vida todo mundo e mais um D3, que vocês podem tirar no dado. Sanidade não cura? A sanidade pode curar sim, a gente vai definir, mas aí você tem que me dizer o que você Quanto faz é pra pra curar a tirar? sanidade, o que vai fazer você relaxar, descansar, pensar, sabe? Como você vai recuperar sua sanidade, porque não tem como. Eu tô na minha MD3, tô platina, pô. Eu tiro 500 do meu nível de gasto, né? Isso. Se você tiver 500 no seu nível de gasto, você não paga, que é o que você tem por dia. Ah, tá, então eu tenho 200, então Então peraí. você perde 300 no seu banco, isso. Tá, fiz isso. Então todo mundo recupera ok. 3 e aí Tá. joga um D3 pra ver se recupera mais. D3 é o D6 dividido por 2 aí, né? Isso, aí arredonda pra cima. Pra cima? Ok, É. então recuperei mais 2. Você tirou 3 ou 4? Tirei 3 já. É 3 Tirou. mais D3? É 3 de vida mais um D3 que vocês jogam. Ok, tá. Eu tirei 5, então arredonda pra baixo, né? Não, pra Para cima. 2. Você ganha Pra 3. cima? 3. É, Ok. você ganha 6 de vida. Você tá completamente curada. Então é 3 e mais o que tirou no dado. Isso. Na minha noite eu tirei um momento pra alongar, pra meditar. Ok. Só que enquanto eu dormia, eu ouvia gritos vindo de 3 andares abaixo. Então eu ficava acordando. Eu identifiquei que esse grito era do Christopher. Então eu só não dormi tão bem assim, mas eu consegui um momento de paz. Perfeito. E eu Você recuperei pode jogar um quantos D6 de sanidade aí. Todo mundo recupera um D6 de sanidade. Quer dizer, quem quiser fazer alguma atividade pra recuperar a sanidade e conseguir contextualizar, pode jogar um D6 de sanidade. Tá, eu preciso descrever o que eu faço? Na real, joga um dado de sanidade. Se você falhar, você joga um D6 pra recuperar.
Tá. Sanidade é o 100, então, né? É. Pera, 31? Eu tô com Ah, quanto? Você tá mano, com 60. Você ganhou? eu falhei por pouco. Calma, se eu passei. falhar, eu recupero, é isso? Se você falhar, você recupera um D6. Ah, isso ainda bem, então. Eu tenho 60 de sanidade, eu tirei 61 no dado. Nice. Puta merda. Ah, Eu passei. pera, mas é a sanidade atual, né? É, atual. Tá, então eu falhei. Aí você recupera um D6. Eu tirei 3 no dado. Você não recupera. Merda, viu? Não, calma. Não Você recupera? tirou 3, você teve sucesso, ou seja, você não recupera. Não, eu fiz o teste, eu passei, eu falhei, quer dizer. Ah, e tá. eu Aí tirei você recupera 16. 3. Você recupera 3. Recupera. Ah. Tá, você tirou 3 no dado, você recupera. É um D6. É, 3. Você ganha 3 de sanidade. Mano, eu tô com Perfeito. 42, César, eu enquanto tirei 40. durante a noite, enquanto o Christopher roncava bastante, você se manteve acordado jogando LOL, você recebeu uma notificação de um e-mail anônimo Da LOL. com informações de bar sovaco seco 17 horas. Só isso. Pera, Arço vácuo seco, 17 horas. se você tirar um número acima do dado, você recupera um D6, é isso? Não, nesse momento, pra recuperar quem tava com pouca sanidade, então é mais fácil de recuperar se você tá com sanidade baixa. Quem falhasse no teste consegue recuperar, quem não falha. Ok, eu recupero então. Isso. Ah, desculpa. Eu tirei 5, então, no D6. Então eu recuperei 5, é isso? também. Isso. Nossa, eu tô burra hoje, desculpa. Porque quanto maior sua sanidade, mais difícil é você ficar mais. Tecnicamente não, mas é só pra gente deixar balanceado e vocês não enlouquecerem completamente. Logo de cara. Não, tranquilo. A minha insanidade temporária já passou? Sim. Eu vou tirar. Mas- Temporária Marquei, sim, né, mas é também. indefinida não. A temporária é só durante a masmorra. Certo. Vocês então descansam e todos vocês na verdade recebem essa notificação. Quem percebeu no celular recebeu no e-mail. Vocês recebem essa informação que é só confirmando o que o Thiago já tinha dito ontem. O Thiago então avisa que mais ou menos às 4 e pouco ele vai chegar no hospital e buscar vocês. O repouso realmente leva um dia e não é só dormir e acordar. Vocês passam um bom tempo no hospital sendo tratados, trocaram bandagem e mais ou menos umas 4 horas vocês estão liberados porque vocês insistiram em sair. Ok. Eles curaram a vida? Todo mundo curou, sim. Tá. Onde a gente tá agora? Eu tô no meu quarto junto com o César. Vocês estão saindo dos quartos agora. Vocês foram todos liberados, vocês podem sair, pegar as coisas e ir embora. Vocês receberam alta. Entraram. Tá. Ô pai, você lembrou de Filhos. pegar a NF pra mandar pro Dr. Velocímetro lá? Senhor Velocímetro? Pega a NF, porque ele vai ter que... provavelmente a ordem vai reembolsar o que a gente tá gastando aqui. Calma. Doutor Velocímetro, eu não acredito. Desculpa. Não precisa pegar, eu me machuquei porque eu fui burro. Não, a gente precisava de alguém na linha de frente. A culpa não foi sua, a gente tava cumprindo a nossa missão ali. César com Christopher Sun. Ô, Olá. Joey. O Ô, Joey chega menino! passando. O Joey tava andares acima, mas ele passou no quarto de vocês, queria saber qual era. Ele lembrou. Eu segui os gritos. Bom dia. Grito de quem? Tem ninguém gritando. Você tá ficando maluco. Ô, Joey, você verdade. percebeu que a partir das 5 da manhã ele parou de gritar? Pois é, o que aconteceu? Eu tô sem uma meia. Eu coloquei uma na boca dele, ele nem viu. Para! Que é isso? Beleza. Muito bom, César. Tá, vamos lá, a gente tem que encontrar a Liz ainda pra gente ir embora. Ok. Falar nisso, vocês receberam um e-mail estranho também? Com uma notificação durante a noite? Sim, bar do Sovaco Seco, 17 horas. Vocês também? O Thiago falou que vai vir buscar a gente, mas aparentemente ele recebeu a notificação também. Gente, acabei de ver, tinha acabado a bateria do meu celular. Quantos dias? Beleza, vamos então... Você usa o indicador? Ok. Vamos então achar a Liz pra gente encontrar o Thiago e ir lá então pro sovaco molhado, seco.
Eu acho que provavelmente a gente vai encontrar ela na recepção, já que todo mundo recebeu alta, não é mesmo? Sim, vamos indo. Ok. Eu vou pagar, vocês não viram a cena que a Lee Senpai fez? Eu fiquei com muita vergonha. Eu não conta vi. pra ela. Tá. Que cena que ela fez, menino? Eu sinto que se eu contar, você vai falar, tipo, muito alto, então eu prefiro não contar. Vou tentar falar baixo. Ela tentou burlar o sistema. Como assim, menino? Ela mentiu sobre plano de saúde. Ah, mas já fiz muito isso de mentir. Christopher Sun! Estamos no hospital e eu não quero que ela descubra que eu falei. Desculpa. De nada. A enfermeira chega. Senhor, está tudo bem? Sim. Sim. Os senhores receberam alta já, tá? Vocês podem sair se quiserem. Desculpa. Menino, Ficar mais um você dia aqui no muito hospital legal, é mais você um... muito legal. Eu dou um abraço nela. Deixa eu ver só. Tá, não, ela aguenta seu abraço tranquilamente. Ai, calma, senhor, calma. Meu Deus, senhor, o que... De nada, senhor, de nada, senhor Christopher. Volta sempre, Menina, quer dizer, melhor eu não voltar, adoro né, você. aqui. Espero que o senhor fique melhor. Eu espero não voltar aqui, né? Eu também. Mas se eu voltar, quero você Muito aqui. simpático, senhor, muito simpático. Fiquem bem, viu? Obrigado. Obrigado. Ela eu meio vou que andando aponta em assim pra você direção- sair da sala pra liberar, porque senão vocês vão ter que pagar mais uma estadia. Mais um dia. Corre. Eu saio. Ok. Vocês vão então até a recepção e a Liz já fez todo o procedimento de check-out do hospital, né? De alta do hospital. Ela tá esperando vocês. Tava tomando um chazinho aqui. Bom dia, Liz. Oba! Olá. É 4 e pouco da tarde. Boa tarde, Liz. Boa tarde. Descansaram bem, meus queridos? Muito bem, obrigado por perguntar. Eu vou ali pagar. Que é o que a gente faz em hospital, senhorita Liz. Aí eu saí e fui pro balcão. Pagar. Aí desembolsei ali meus 500. Ok? Vocês Algum então de pagam... vocês tem um carregador de celular? Mas você não carregou o celular? Não! Bibi! Vocês ouvem a buzina e vocês veem que o Thiago tá estacionado na frente do hospital. Chegou, vamos Ele lá só, pro Subaqueira. opa. Tiagão chegou aí, vamos lá pro Subaqueira todo mundo? Vocês não Vamos. vão pagar? Então, Já tá o pai não pago. pagou? Eu já paguei já, né? Meu querido O Joey. menino vai pagar de novo. Tá compensando a menina que deu calote. Oi? Christopher Sun! Vamos lá, ô Tiagão, Joey! ô Tiagão, ô Eu tô Tiagão. falando pras pessoas. Não foi o menino, não foi ele, foi a Cibela. Cibela entendeu tudo de você. Tadinha da Cibele Sun! Eu vou sair daqui. Nunca mais vai ver. Eu fui em Vamos direção lá ao no carro. Subaco, o tempo tá passando. Eu saí correndo em direção ao carro. Eu tô indo atrás do Joey. Ok. Vocês chegam até o carro e falam, opa, vocês estão tudo bem? Vocês parecem bem melhor. Mais ou Eu estou menos. bem, obrigado, Sensei. Bom, Menino, as enfermeiras daqui é boa. eu imagino, tio Chris. Bom, vambora que o Sr. Veríssimo tinha marcado pra gente receber a encomenda no Sovaco Seco às 17 horas. Quer dizer, eu sugeri lá. Achei que vamos- seria melhor vamos. que o hotel. Vamos lá. Ok. Ele, então... Thiago, Oi? você não parecia muito bem ontem, depois da situação da cela. Você tá melhor agora? Eu tô sempre bem. Ele começa... quando ele fala isso, ele acelera o carro e começa a ir. Vocês vão então em direção ao Sovaco Seco. Se passam alguns 10 minutos no carro. E aí... Quando vocês estão chegando no Sovaco Seco, vocês veem que é uma cena um pouco diferente do que você estava acostumado antes. O Sovaco Seco, ele tá fechado ainda, a porta da frente, mas vocês veem que tem muito mais motos estacionadas do lado do bar. E de dentro, ao contrário daquela música alta e risadas que vocês ouviram outra vez que vocês chegaram, vocês só estão ouvindo um som de guitarra, tipo só uns... como se alguém estivesse afinando uma guitarra e preparando alguma coisa. E na frente do bar tem uma grande faixa escrito Show dos Abutres hoje.
Na frente da porta, não no bar, mas um pouco mais à frente, perto da estrada, tem um cara com um pacotinho na mão. Ele tá com uma roupa simples, uma camisa social, assim, um bonezinho, e ele tem um pacote com um envelopezinho na mão. Vocês estacionam o carro e vocês estão parados agora do lado do sovaco seco. Beleza, vamos lá então, gente. Vamos lá, temos que pegar o pacote. Pessoal, vai ter um... Quando vocês veem que Vocês vocês acham que a gente estacionam, esse consegue cara assistir? com o bonezinho e o pacote na mão e essa roupa mais social, ele vai na direção do carro de vocês. Ah, ele tá vindo? Gente, Ah, tem então. alguém vindo. Será que é ele? Deve ser o... Ele pega, ele olha pra placa assim, aí ele olha pro carro, pra uma coisa que ele tem anotada. Com licença, ele bate na janela. Eu abro a janela. Ele bateu na minha? Oi, é uma entrega pra senhor Veríssimo? Ah, é a gente mesmo. Ok, Obrigado. não tinha um lugar melhor pra isso, não? Ele só entrega o envelope. Bom, sei Eu lá. achei um Como pouco... vai ter um lugar melhor, menino? Vai ter show! Vamos ver o show! Você está julgando o bar do Sovaco Seco. O pessoal aqui é trabalhador honesto, ok? É um Fecha rapaz a janela. jovem, assim, com uma barbinha rala, ele... eu só recebi pra entregar isso pros senhores, obrigado. E ele já sai meio assustado, assim, com medo. Eu ia perguntar o nome dele, ele saiu tão rápido. E aí ele sobe numa motinha normal dele, assim, que tava estacionado do lado e sai. Ele sai andando. Menino, até parece que você é besta. Sabe? Se você perguntava, ele vai falar que é senhor Veríssimo. Desculpa. Quê? Não, vamos abrir o pacote então, ó. Abre aí o pacote. Eu não tenho coragem, não. Alice, por favor. Como que é esse Tá, pacote? é um envelope laranja com algumas folhas dentro. Ele tem vários arquivos dentro. Vocês querem fazer isso dentro do carro? Ah, pode ser. Ok. Vocês então... Você abre e você tira algumas folhas. Deixa eu colocar aqui na mesa quais são elas. Você tira alguns documentos de dentro desse envelope. Ah, eu tomei desconnect. Deixa eu te convidar, peraí. Você não consegue dar... Tá, deixa eu convidar aqui. Ok. Poderia tentar dar join, né? É Deve ter verdade. ido. Você tira de dentro dessa pasta 2 fichas e algumas fotos. Calma. Foi certinho, Calango? Foi. Tá. Calma, apertei o botão errado. Você tem isso daqui. Calma. Ok. Vocês recebem essas encomendas. Essas fichas. Deixa eu carregar só que vocês podem puxar e ver à vontade. Ah. Ok, a Alice tá com os papéis, né? Você pega 2 fichas e 2 fotos. Essas fotos não são tão grandes assim, deixa eu diminuir elas enquanto isso. Eu tô mexendo na ficha aqui. Tá. Qual você pega primeiro pra ler? Essa Dr. Eric Dior. Tá. Ok, vamos lá. Investigação Dr. Eric Dior. Data de nascimento 14/9/89. Sexo masculino, localização de desconhecida, equipe assimilada Kelvin. Eita, não. Ao que será tudo que essa- indica... Essa equipe É o- assimilada K é Kelvin, será? Provavelmente, equipe K, equipe Kelvin. Mas ele é um exoterrorista confirmado? É isso que diz aqui. A investigação foi atribuída à equipe Kelvin, eu imagino. Exatamente, a equipe Kelvin estava investigando esse Dr. Eric? Sim. Estranho. Ok, é um exoterrorista confirmado, graduado em física na Universidade Federal de São Paulo. Tem especialização em análise dimensional quântica. Eita, certificação em especialista em estudo quântico de dimensões e matrícula funcional no Instituto Federal de São Paulo. Histórico recente, exoterrorista funcional há mais de 10 anos, nunca capturado pela ordem. Registros acadêmicos indicam ser altamente capacitado e versado. Em 2019, entrou em contato entre Dr. Eric e doutora Eva Van Gloss. Afirmação visual por evidências. Foto anexada 1 e 2. Ok. Eu vou pra outra ficha agora. Tá.
Você analisa então, você passa por essas duas fotos que estavam anexadas e tem um númerozinho no canto com aquele mesmo símbolo. E aí você passa pra outra ficha que tava junto. Ok, a doutora Eva Van Gloss, nascida em 78, sexo feminino, localização desconhecida, também estava sendo investigada pela equipe Kelvin. Graduação em Arqueologia na Universidade Federal de Goiás, licenciada em Geologia, licenciada em Arqueologia, participa do Sindicato dos Geólogos do Estado de Goiás, Sindicato dos Arqueólogos do Estado de Goiás, certificado de especialista em artefatos medievais e matrícula funcional no Instituto Federal de Goiás. Histórico recente, expedição arqueológica na Europa em 2018, retornou ao Brasil em 2018. E a mesma foto dela em contato com esse Dr. Eric. Informação visual. Buscando locais com membrana fraca? Tem uma observação aqui embaixo. Quem fez essa observação? Translocam constantemente. Objetivo incerto. Ok. Ok, se eles estavam sendo investigados pela equipe Kelvin, esses dois com certeza vieram parar aqui. Afinal, a equipe Kelvin veio pra cá. E o símbolo exoterrorista é exatamente o mesmo do nosso amigo Rafael Montes, que faleceu. Pessoal, a gente... Esse era o símbolo daquela cela também, não era? O Thiago fala. É, o mesmo Da símbolo gosma. que tá em todo lugar, na verdade, né? Desde quando a gente começou a investigar isso, esse símbolo tá por toda parte. Eu não comentei isso ontem, mas eu escolhi justamente o sovaco seco porque o senhor Veríssimo comentou. Na verdade, ele tocou a gravação do relatório que a equipe Kelvin mandou pra mim, porque eu pedi. E no fundo da ligação tava tocando uma música de metal. A gente já sabia, já suspeitava que eles tinham vindo pra cá, pro bar. Mas eu achei interessante a gente investigar mais sobre eles aqui. Ok, é uma boa mesmo, é. Então vamos entrar logo, antes que o show comece e ninguém consiga falar mais. Vamos, a gente vai levar os documentos? Espera. Se a gente procurar essas duas pessoas pelo nome, eles com certeza vão saber que a gente tá procurando por eles. Eu não acho que a gente deva procurar pelos ex-terroristas, acho que a gente deve procurar pela equipe Kelvin. Então, eu também tô achando que a gente vai procurar pela equipe Kelvin. A gente tem foto deles, a gente sabe como eles são. A gente pode perguntar se eles passaram aqui, se alguém do bar sabe onde eles foram, o que eles foram fazer, talvez. A foto dele está aqui no carro? Tá, vocês estão com todos os documentos que vocês têm até agora. Ok? Vocês que sabem. Então Mas vamos levar. eu acho que a gente tem a possibilidade de acabar encontrando esses exoterroristas também ao procurar pela equipe Kelvin. É verdade, pode ser perigoso. A gente descobrindo o paradeiro da equipe Kelvin, a gente vai descobrir muita coisa, eu acho. Ok. Vamos ir, então. Vamos preparar. Aí eu abro a porta. Você então sai do carro e você vê que tem vários membros vários homens barbudos e de casacos de couro, assim, com aquela mesma estampa do gaúcho mostrando o dedo no meio. Eles estão carregando umas caixas e saindo e entrando pela porta dos lados, assim. Vocês veem, inclusive, o Brulho de costas voltando para a parte de trás do bar e indo buscar alguma coisa. Qual que é o nome da moça que fica no bar mesmo? A Ivete? Ivete, isso. Eu consigo ver ela ou sabe? Você vai em direção para entrar no bar, então? Tá. Eu entro no bar. Vamos. Hoje eu saio do carro e vou junto. Eu vou Tá, então direto se no todo bar. mundo vai, eu vou. Se todo mundo vai, eu vou. Ok, vocês então Vocês entram em direção ao bar do Sovaco Seco e vocês veem que ele tá um pouco diferente do que vocês tinham visto antes. No canto, onde tinha aquela mesa de sinuca, onde vocês tinham jogado com os dardos e vocês tinham encontrado a gangue dos Galdérios outra vez, agora aquelas mesas de sinuca não tá mais lá e tem um monte de caixas empilhadas com um pano cobrindo, formando um tipo de palco improvisado. Em cima desse palco tem dois caras, um mexendo numa guitarra e o outro mexendo numa caixa de som, meio que preparando o... Eu esqueci de... Opa. Meio que preparando o ambiente pro show, preparando o som, fazendo passagem de som e tudo mais. Vocês então veem no balcão, mexendo nas coisas,
tem a Ivete juntando algumas caixas e passando umas caixas de bebida, empilhando, preparando pra... Porque claramente vai ter bastante gente que vai chegar aqui. Ok. Ivete! Eu vou direto pro bar. Ok, vocês chegam, a Ivete tá bem ocupada assim, mas ela vê vocês chegando e fala: oi, boa tarde! Ah, vocês voltaram! Vete, que saudade de você, mulher! Bem-vindos! Vocês vieram pro show hoje? Claro. Acredita? Sim, é o show Pode dos crer que abutres. sim, os abutres, radical. Como é que vocês ficaram sabendo do show? A gente tava Cidade- passando, né? Cidade inteira Ah, que bom ver vocês aqui de novo! Vocês veem que ainda tem umas manchas de sangue no chão, uns pedaços assim que... os sinais da briga que aconteceu aqui o outro dia. Ah, mas o que vocês estão fazendo aqui? Que bom que vocês vieram! Mas a gente tá preparando, tem muita coisa pra fazer ainda. A gente tá atrasado pra resolver esse negócio do show. O Arthur tá ali todo perdido também, tá ali o Ivan. Os meninos estão tudo... Mas que horas era pra começar o show? Ah, começa lá pelas 8, né? Mas estamos longe de estar pronto, né? Os meninos estão tudo correndo. Nisso Mas vocês os veem eles que estão precisando. os caras que estavam em cima do palco, eles olham pra vocês com curiosidade, assim. E o cara que tava tocando a guitarra, ele olha pra vocês e fica até um pouco empolgado. Ele solta a guitarra e ele acena pra vocês e vem na direção de vocês conversar. É um cara com o cabelinho raspado do lado e ele tá com um cigarrinho na boca. Ele vira e fala: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Sovaco Seco. Como é que vocês estão? Ô menino, prazer, me chamo Christopher. Obrigado, prazer. Eu Como é espero que que é seu vocês nome? gostem. Daqui a pouco a gente vai começar aqui um show. Eu tô bem animado. A gente tá treinando muito, só que ainda tem muita coisa pra fazer e eu tô meio nervoso. E aí, nesse momento, eu vou parar e vou olhar pro Christopher, assim, e vou ficar, tipo, olhando ele, assim, meio desconfiado. E eu olho pra galera, assim, também. Ok. Prazer Você em vê um conhecer. grupo Como é de que é seu pessoas que nome? tá. Eles têm umas bandagens ainda, eles estão. Parece que eles tomaram uma surra recentemente, Sim. mas eles foram bem medicados. Daí eu falo: como o senhor conseguiu essa cicatriz, hein? Menino, isso é uma história que não te interessa. Mas como é que você tá? Uma cicatriz, não gosta de falar dela. Eu acho que vocês são a galera que ele falou pra mim. Daí eu coloco a mão no bolso, assim. E vou puxar alguma coisa, uma coisinha. Ok. O que... Não, Liz, calma. eu acho que ele- É só um cigarro. Só um cigarro. Ah, Aí eu coloco ok. assim, acendo. Vocês conheceram meu pai? O Brulho? O líder. Você é da filho gangue. da Brulho! Eu corro e dou um Prazer. abraço nele. Dá um abraço, Arthur. Eu abraço ele também. Ele me falou muito bem de vocês, falou que vocês lutaram contra 2 assombrados. Respeito. ele chamava de arrombados. Tá certo, tá mais do que certo. Ai, pessoal, muito Menino, prazer você conhecer toca vocês. então! Eu toco, eu sou apaixonado por música, eu tô muito nervoso, eu espero que vocês gostem, se quiserem já pegar aqui um assento pra vocês. Pessoal, eu tô muito feliz que são vocês. Meu pai, o tio Gregório, falaram de vocês o dia inteiro. Nisso, quando você fala isso, vocês veem vindo de trás do bar um cara gigante carregando uma caixa. Ele fala: não acredito, vocês aqui! Vocês reconhecem, vocês viram, é o Brulho carregando uma grande caixa assim. E ele solta a caixa. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos pro Menino, show. seu pai! Aê, meu pai! Oh, vocês conheceram o Arthur? Bah, gurizada! Que bom que vocês estão aqui de novo, vocês vieram ver o show? Viemos. Eu vejo muito um rapaz na internet ouvindo muito umas músicas desse tipo aí, chama Yoda, acho, um negócio assim. Yoda? Eu não sei, não conheço. Ah, É, mas que na bom! internet. Vocês pegaram bem o dia bom mesmo pra gente vir. O Arthur tá todo empolgado aí, já preparando, né? Menino, você tem um filho de ouro! Você conheceu menino eles, Arthur? incrível. Esses aí que eu tinha te contado? Sim, eu tô vendo aqui, pai. Eu posso fazer um negócio aqui? Já que Vocês eles estão melhor juntaram do dia vocês? lá que a gente... Nossa, parece que vocês estão pior do que quando vocês saíram daqui. Cada dia pior. O rumo nosso é ficar horrível. Ivete, traz uma rodada aí pros meus amigos aqui, por minha conta mesmo. Opa, Vocês bebem, pessoal? Só um segundo, Arthur. Eu só preciso terminar de arrumar aqui. Ela tá ajeitando umas Eu coisas. aceito um cafezinho se tiver. Eu não Você bebo, não não. bebe? Meu corpo é um templo. Você que Café é o de menino da novo isso? A gente pirueta, não né? serve Aí eu café aponto- aqui, ô? Você esqueceu? Eu dou pirueta sim, Arthur. Sabia Eu que sou o você Joe. inventou um joguinho aqui no bar? Tá vendo ali em cima, ó, o dado que você grudou?
Virou um joguinho entre a gente. Quem conseguir tirar o dardo num pulo só, ganha uma bebida de graça. Pode até ser um café, se você quiser. Posso tentar? Pode. Nossa, Joe, tá capaz, mas- você consegue. Você vai ganhar da sua própria brincadeira que você inventou. Da hora. Ah. Eu posso tentar? Você vê então, você olha no teto, aquele dardo que você tinha lançado por baixo da perna, que se errou miseravelmente, ainda tá grudado no teto. Eu quero tentar dar uma estrelinha Joey, e um mano, salto vamos- pra pegar. Peraí, vou filmar. Peraí. Vai. Tá, é bem alto. É tipo uns 3 metros assim. Eu pulo bem alto. Tudo bem, você pode tentar. Você tem o. Você vai fazer um teste de destreza. Saltar? Saltar, pode ser saltar, sim. Calma aí. Saltar. Filho, deixa o pai filmar dessa vez. Filma com o seu celular. Tá sem bateria. Pega o celular do Joe, então. A gente precisa de alguém que pessoal sabe. Você vem vai te ficar ver. tremendo, você é todo bruto. Menino, empresta o seu. Eu falei por 2 pontos. Você falhou. Como é que você falhou? Descreva o que você tentou fazer e como você falhou. Ok. Eu tava um pouquinho empolgado pelo Thiago estar me vendo assim fazer alguma coisa de novo em trabalho. Aí eu fiquei um pouquinho nervoso. O Thiago Achei parece que- bem feliz, ele não falou nada, mas ele tá bem feliz com a situação, assim, ele tá se sentindo confortável. Ele só ficou, quando você puxou o cigarro, ele se sentiu um pouco incomodado, assim. Ele olhou pra você com uma cara meio estranha, Arthur. Ah, ok. Mas ele não Bom, falou eu nada. tentei. Eu dei uma Pode levar seu estrelinha. boneco aqui pro mapa. Ok, peraí. Aí. Ok. Arthur, tira a mãozinha quando você for, quando tiver pra não ficar em cima só. Onde Claro, é que claro. tá o. Onde é que tá o. Tá por aqui, né? Tá mais ou menos aqui, tá mais ou menos na frente dessa caixa de som. Bom, então eu fui, dei uma estrelinha aqui na cadeira, Tá. pulei, só que na hora de alcançar eu não alcancei. E aí eu dei de cara e caí na frente do moço aqui. Ok. O cara fala, nossa! Eita, você tá bem? Ele vem e te levanta assim. Você tá bem? Nossa, você se machucou? Eu tô bem, não, Cara, eu tô prazer, acostumado a desculpa. cair assim o tempo inteiro. É um jogo difícil mesmo, hein? Prazer, eu Posso sou o falar uma Marcelo, eu coisa, sou o Marcelo. Ai, a gurizada ficava falando de vocês o tempo todo mesmo. O Arthur tava super empolgado em conhecer, mas a gente achou que vocês não iam voltar mais aqui. Gente, Eu sou o baixista dos Abutre. Ai, prazer, eu sou. O eu Arthur sou é o Joe. guitarrista, vocês vieram ver o show. Quem que falou do show pra vocês? A cidade inteira, segundo a moça ali. A cidade gente inteira? passou Ah, nem aqui fodendo, também a e gente viu conhece, a a gente faz todo placa. mês esse show aqui. Ah, bah! Eu não sei o que falar, eu só falo bah. E enche muito aqui, não? Ah, enche. É sempre né, o que antigamente sustentava, né? O bar da Ivete. Desde o que. Mas enfim. Mas enche, até que enche bastante, assim, ó. É quando o bar fica mais cheio, o pessoal adora. A gente sempre. É o melhor dia do mês que a gente espera. Ainda bem que o Arthur voltou. Bah, Arthur! Ainda bem que tu voltou, meu! Que isso, meu amigão. Tô sempre aqui pela minha Fez gangue. falta, bah! Só pra contextualizar, quanto que o Arthur tem de altura? Tipo, Ele é grande muito igual o pai baixinho, dele? ele tem Eu sou 1,65. pequenininho. Pode, agora, Guache, deixa eu só explicar. Agora que a gente já passou pela cena de apresentação. O Guache tá como nosso. Nossa participação especial aqui, como Arthur Cervero. Pode dizer como o seu personagem é fisicamente? Descreve como você é, Arthur. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Cervero. Meu personagem, ele é baixinho, ele tem uns 1,65 por aí. Eu tenho o cabelinho pra trás jogado, cabelinho raspado. E eu tenho. Eu acho que o único detalhe, tipo, bem forte em mim é que eu tenho heterocromia ocular, né? O meu olho é um de cada cor. E é basicamente Homofobia isso. nos olhos. Homofobia nos olhos. Ok, Basicamente isso. demorou. Com licença, Arthur. Você Opa, pode frequenta falar. aqui bastante, né, então? Sim, sim. Aqui é minha, como se fosse uma segunda casa pra mim. Deixa eu te perguntar um negócio. A última Pode. vez que a gente veio, tinha um senhor meio dormindo assim no balcão. Ele tinha um símbolo estranho no pescoço. Você viu ele de novo por aqui? O velho doido tá sempre por aqui pelo bar. Você acha que ele vai aparecer aqui hoje? Símbolo estranho? Que símbolo estranho? Foi só uma observação, talvez era uma tatuagem, mas eu só queria verificar mesmo. É que eu achei que já tinha visto aquele símbolo em outro lugar. Faz um teste de inteligência. Eu? É. Vixe. Cadê minha inteligência? Achei. Tá, o meu cigarro acabou, vou tacar fora. Passei. Não tinha símbolo nele. Que? Não tinha símbolo nele. Você não viu nada.
Ah, ok. Ué, mas a gente tinha visto no cara. Tem aquela cutucadinha no cabelo dele. É, e vocês não encontraram mas nada. Tinha, Ele tava vocês só sujo procuraram. só. Eu jurava que tinha. Perdão. Eu só tava meio sujo, fedido, mas... Joe, eu não lembro de Deixa eu ver perguntar marquinha a nele, não. vocês. Mas deixa eu te falar um negócio. Você não alcançou o dardo, mas você foi o que mais chegou perto e foi o pulo mais lindo que eu já vi na minha frente. Parabéns. Não, vai, agora é tu, Arthur. Tu não quer jogar o jogo, tu joga também, ó. Pode deixar. Quero ver se tu consegue aí. Mas eu vou tentar, Eu posso também! Eu posso Lógico também! que pode, lógico que pode. Tá bom, vamos ver então. Tá Vai, bom. Arthur. Tá, Eu conheço, meu piá, vai. destreza? Sempre consegue. Saltar. É, saltar. É saltar? Ave Maria, eu acho que não tem nada de saltar, deixa eu ver. Nossa. Tá bom, vou tacar. Consegui. 16, normal. 16 que você conseguiu? Aham. Ah, você chega muito perto, você dá um tapinha no dardo, mas você não alcança pra pegar. Ai, saco! Talvez se você fosse um pouco melhor, hein, Arthurzão? É, foi puxar a mamãe, isso que deu. Rapaz, bom, é um Eu prazer te posso conhecer, tentar? o Arthur. O Thiago vira. É um prazer te conhecer, o Arthur. Mas me diz prazer, uma coisa que eu não perguntei. Tem uma casinha aqui do lado, né? Do outro lado do estacionamento, tem um postinho de gasolina. Quem que fica lá? Ah, aquele postinho ali é do senhor... Ah, esqueci o nome dele, É G alguma coisa, né? É o seu Getúlio? Como tu esqueceu, Getúlio. Arthur? Vida inteira falando com ele. Desculpa, eu tô nervoso por causa do show hoje. É, o seu Getúlio, né, que fica ali, ele cresceu a vida inteira ali, mas ele mora ali mais na dele mesmo, né? A gente não conversa muito com ele, porque ele não gosta muito de pessoas, assim. É, a gente chega, abastece e vai embora. O Thiago meio que dá um sinal... Peraí, rapaziada, só um segundinho aí. Ô, pessoal, vem cá. E ele isola um pouquinho assim e chama vocês. Ok. Fala logo, menino, eu quero tentar pegar o dardo. Oba. É o seguinte. Se tem um posto de gasolina aqui perto, a gente precisa começar a perguntar sobre a equipe Kelvin. Eu provavelmente vou lá falar com esse cara, então. E deixo vocês aqui perguntando pra eles, pode ser? Pode ser, é melhor. É melhor. Só Pode ser, muito mas toma por cuidado. favor. Tá. Parece um plano. Eu volto já. Só vou ver se esse cara do posto já viu a equipe Kelvin, que fica mais fácil pra mim. Eu lido bem com gente. E vocês ficam com o pessoal aqui que já são mais amigos. Boa sorte aí. Tudo bem, menino. Ele vira as costas e vai em direção ao posto de gasolina que fica do outro lado do estacionamento. Que não tá no mapa, mas Gente, ele vem pra deixa eu cá. perguntar. Ele vem pra cá. Se eu conseguir, o que é que eu ganho? Bebida Você de quer graça. uma bebida. E se quiser um abracinho extra, porque eu gostei muito do senhor. Eu quero tentar. Vai, pode ir. É saltar. Falei. Você falhou. Dá um teste de sorte. Calma aí. Passei. Tá. Você pula alto, você vai pegar o dardo de algum jeito, você passa a mão e quase quebra o telhado com seu soco, mas você bate a mão em volta assim. Senhor, cuidado! Você passou com o longe do telhado dardo. da Ivete, Mas você meu alcançou o Deus. telhado. Christopher Sainz, foi incrível, eu filmei tudo. Menino, foi bom, mas quase destruí tudo. Tá tudo bem. Acontece coisa pior aqui nesse bar. Eu quero tentar. Bom, Vamos lá, eu tô gurizada. adorando essa brincadeira. Com licença. Bom, eu vou deixar você jogando aqui, eu vou lá buscar as coisas que eu tenho um monte de coisa pra resolver antes desse Vai show. lá, pai, vai lá. Eu vou Bruno, Ele volta e pega aquela quer caixa que ele ajuda? tava. Ele dá pra Ivete, assim, uma caixa cheia de coisa e ele já começa a ir e dar a volta no bar. Eu posso ajudar ele? Eu quero ajudar ele também. Você pode tentar, você pode. Ô, Brulho, quer ajuda? Opa! Eu aceito, na verdade, né? Tamo numa situação complicada aqui. O Gregório não aparece e a gente precisa correr pra resolver esse negócio do show antes das 8. Ah, eu Menino, posso ajudar fica- também. Tá, Precisando. vocês querem dar uma pausa aqui na brincadeira e todo mundo ajudar então a descarregar? Ia ser demais, pessoal. Eu vou ficar devendo o dobro pra vocês. Pode ser, vamos ajudar. Ok. Não, eu ajudo. Mas eu quero ver a Lee Senpai tentar pegar o dardo depois. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Ok. Vocês Essa ninguém então. Vocês seguem o Brulho até a parte de trás. A gente tem um caminhão com um monte de cabos e algumas partes de instrumento, umas caixas de som extra, muitas caixas de bebida. Principalmente o mais difícil é descarregar todas essas caixas de bebida que o pessoal aparentemente vai beber muito essa noite. Façam um teste de força, todo mundo. Ok. Ui. Cara, não é possível. Não é possível. É o meu Muito maior muito coisa. bom.
É uma maior coisa que eu falhei, cara. Não é possível, Eu não. falhei. O meu foi normal. O meu deu 13, mano. O meu deu bom. Tá. Então, você só teve um extremo, 2 bons e 2 falhas. Tá, depois de mais ou menos... Vocês passam tipo 1h20, 1h30 carregando esse monte de caixa e ajeitando as coisas e a Ivete ajeitando tudo. Então chega mais ou menos umas 6h30 e vocês trazem a última caixa assim e botam pá, do lado do balcão e vai muito obrigado, muito obrigado. A gente nunca ia conseguir a tempo se não fosse vocês. Nisso vocês conheceram também, tinham outros 2 membros da gangue. Vocês viram aquele cabeludo que tava no outro dia, o Murilo, e vocês conheceram outro que é um loirinho com uma barba bem comprida. Todos eles estavam carregando caixas indo e voltando e ajeitando as coisas ajeitando o palco, luz, ajeitando as mesas e tudo mais, espalhando um pouco mais para ter um pouco mais de espaço. Foram chegando algumas outras pessoas também. Chegaram dois visitantes, assim, 2 pessoas que vieram ver o show. Quando vocês já terminaram tudo. E eles já estão sentados numa mesa bebendo. Tá, onde que tá o Arthur e o Brulho? Vocês estão todos aqui na entrada agora. Vocês estão todos juntos. Valeu, partida. Vocês pessoal, acabaram de pela terminar ajuda. de trazer as coisas. Tá. De nada, Arthur. Muito obrigado. E aí, gente, alguém tá com a foto do pessoal aí? Foto? Ah, Eu não tô falando com a galera. Me desculpa. Mas que isso. Você acha uma boa ideia fazer isso agora? Na verdade a gente tá meio que procurando por eles, né? A gente tá meio que preocupado, na verdade. E espera o pessoal beber. Talvez seja mais fácil de conseguir informação. Eu não sei o que vocês estão falando, porque tá todo mundo ouvindo. Não, a gente tá falando baixinho. foto vocês estão aqui, falando? ó. mesmo. Agora Aqui todo vai mundo ser. ouviu, Então, Christopher. menino, a gente tá falando é porque tem 3 amigos nossos que estavam aqui e sumiram. Eles não vieram no bar aquele dia. Quando? Que Eles isso? viram Mas, outro dia mas aparece sozinho. um monte de gente aqui no bar, né? Do que vocês estão falando? Cadê a foto, gente? É só uns Quem tá com a amigos que foto? a gente tá procurando mesmo. Pera, quem que tá com a foto? Tá, vai, eu tô com a Alice. foto. Tá. A Liz tá com a foto. A Liz tá com o Eu tô com documento. a foto. Tá, vocês precisam marcar no inventário de vocês quem tá com o quê. Ok. Não esqueçam de fazer isso. Tá, então Vou marcar o do seu César lado. tá com a foto que ele falou primeiro. O César tá com a foto. Você tira Eu e tô com o mostra a resto foto. dos documentos. Foto, equipe. Tá, Então, gente, Você tira a foto e tem essa foto dessas 3 pessoas. Tá, eu tiro a foto, mostro pro Arthur e pro Brulho assim, falo, gente, esses nossos amigos aqui, eles vieram aqui pra Carpazinha um tempo atrás. Provavelmente eles vieram aqui no bar do Subaqueira, porque é um bar, né, que é meio que famoso aqui na cidade, imagino eu. Mas eles Então, parecem todo vocês- mundo que vem aqui no bar, né? Tudo de preto, tatuado. Não, pai. Eu tô achando que eu conheço esse pessoal aí. Você lembra deles? Arthur? Eu não vou lembrar dessa. Eu não tô lembrando, eu não Tudo sei igual bem pra se é o rosto, mas essa tatuagem no braço aí eu vi, eu tenho certeza. Então eles estiveram por aqui. Então tá Sim, bom. no meu último show, eles apareceram. Como vocês podem ver, quando chega o pessoal aqui, eu fico meio animado, mas esses aí eu fiquei até meio distante, observando. E quando começou o show, assim, um pouquinho no começo, um deles começou a paquerar uma loira que tava ali por perto do bar. E logo depois, os 4 foram embora pra algum lugar. E depois de algumas horas, 2 só voltaram, a menina e um cara. E depois disso, eles foram embora e eu nunca mais vi nenhum dos 4. O cara que supostamente tava paquerando a menina, ele não voltou, então. Não. Só voltou os outros 2. Tá. Você... Arthur, com licença. Você, por acaso, lembra de como é essa menina? Não lembro, eu não lembro nem se são exatamente esse pessoal da foto, eu só lembro mais da tatuagem, mas eu tenho quase certeza que sim, que eram esses 3, e a loira eu não lembro, eu só sei que ela era loira mesmo. Ok, Essa loira estranho. apareceu mais vezes no bar? Dá um Não, teste de também inteligência, nunca mais. Arthur. Eu? É. Tá. Nossa, eu sou inteligente. Falhei. Você não sabe. Eu não sei. Você não lembra. Tipo, essa é a única coisa que é memorável, assim, que você tem. E você lembra especificamente por causa das 3... Porque eles tinham a mesma tatuagem e isso chamou sua atenção. Sim. Eu não lembro se ela apareceu de novo, eu só me lembro mesmo porque vocês me mostraram essa foto aqui, essa tatuagem me marcou muito naquele dia. A única coisa que a gente pode fazer agora, então, é esperar pra ver se ela aparece no show de hoje e tentar encontrar ela.
Talvez ela é a que mais saiba. Talvez ela tenha entrado em contato por último com um deles. E o que aconteceu com os outros dois que voltaram pro bar? Eles foram embora normal depois que acabou o show? Voltaram, ficaram um tempinho ali. Eu não sei se beberam, não sei se fizeram nada, mas depois de algum tempinho já só foram embora e nunca mais eu vi eles. Ô, menino, deixa eu te perguntar, não tem nada a ver, mas quem é o vocalista? O vocalista, meu amigão. O vocalista é o Gregório, do Tapa-Olho. Não sei se vocês... Ah, vocês conheceram ele, óbvio. Mentira que o Gregório canta! O Gregório. Ele tem uma voz angelical. Inclusive, eu já vou apresentar pra vocês aqui a banda, ó. Não sei se eu apresentei, que falta de educação a minha. Esse daqui é o baterista. É o... Ai, só um minuto. O baterista é o Ivan, esse loirinho aqui. Esse daqui é o Marcelo. Opa! Baixo. Marcelo. E aí? O Gregório você já conhece. O Murilo Então, a também. gente já tava trocando umas ideias, assim, né? Falando no clima, quando a gente tava trazendo as caixas e tal. Pessoal, tudo gente boa mesmo. Então, tudo bem-vindo aí pra ficar aí, curtir a festa, né? Vai ser muito bom, tô empolgado. Nossa, nem fala também. Tô muito nervoso. Vai dar tudo certo, Arthurzão. Vai dar tudo certo. Mas e aí, vai, que vou tem tocar esses um caras solinho aí de que guitarra sumiram aí, lindo. que vocês estão... quem são esses aí que vocês estão procurando, então? Por que vocês estão procurando eles? São nossos amigos, eles vieram aqui antes da gente, mas a gente tá tentando contato com eles, aparentemente, sei lá o que eles fizeram com o celular, talvez estão perdidos, a gente não tá conseguindo contato com eles, a gente tá procurando, a gente tá preocupado. Mas faz tempo isso aí, né? Faz um mês já que a gente fez o último show. Sim, eles vieram antes da gente, eles queriam passar uma temporada aqui pela região, Carpazinhas, outras cidades próximas, pra tirar umas férias, e aí a gente veio depois, mas a gente não tá conseguindo contato com eles. E na verdade a gente tá um pouco preocupado com os nossos amigos, assim. E eu tô com saudade deles, então... No que Se a gente vocês- puder ajudar, a gente vai ajudar. Tá bom? A Muito gente obrigado, aprecio de vai verdade. tentar ficar de olho. Porque vocês também ajudaram o meu paizinho aqui. Paizinho é modo de falar, né? O tamanho do bicho. Mas vocês ajudaram ele contra os assombrados e o mínimo que eu posso fazer é... Pelo menos ficar de olho pra vocês. Bom, eu vou terminar aqui de ajeitar o som Ah, aqui, eu a também. bateria, o baixo aí, se tu quiser ir também, ô Arthur. Daqui a Vou, pouco vou a afinar. rapaziada já tá chegando, né? Sim. Deixa eu então afinar aqui a minha guitarra, galera. Foi um prazerzaço conversar com vocês agora. Eu espero que vocês curtem o show, viu? Vai Prazer lá, conhecer. vai. Opa, obrigada. Então os membros da banda dos Abutres, eles vão até o palco, começam a fazer mais uns testes, o som é bem alto, dá pra ouvir com certeza de bem longe, vocês já estavam ouvindo a guitarra a uma boa distância antes mesmo de chegar no bar, no carro. E o Brulho, ele vem, senta no balcão e começa a conversar com a Ivete. A Ivete, vocês não escutam direito. Ele fala, e aí, Ivete? Me vê uma bebida aí. A Ivete, tá bom, Brulho. Eles estão trocando... Menina, eles tão você trocando não small ia talk, assim. tentar pegar o Ô, negócio? Ivete! Peraí, Ivete! Oi, fala! O que houve? Opa, desce um shot de uísque aí, por favor. Pode deixar. Esse aí é na conta do Arthur, né? Opa, Arthur, esse isso aí tu paga? Beleza. Pode falar, viu? Tô Olha, ouvindo. gostei do Arthur. O Arthur tá afinando a guitarra. Um shot de uísque, por favor, minha querida. Ela vira um shot de whisky pra você e um pra ela. E ela Opa. ela brinda com você assim e vira. vou Pum! Ela descer bate com tudo esse- na mesa. Eu vou descer esse shot e vou ir lá tentar tirar o dardo. Isso aí eu quero ver. Ô, Ivete, ela vai lá. Ô, Arthur, para a guitarra aí, Arthur. Vamos ver. A guria vai. Ela vai pular! Tá, onde que tá esse dardo? Aqui, ó. Ali, ó, lá, ó. Tá no teto? Olha lá, No lá, ó. teto, é. Tá. O pessoal que tá eu bebendo do quero- lado, eles viram, tipo, ansiosos pra ver o... Você fazer. Eu não O pessoal que tá na mesa ali, ele tá vendo, né? Pessoal, isso aqui é uma brincadeira do bar Sovaco Seco. Se vocês quiserem participar, por favor, entrem na fila. Mas se ela tirar o dardo, aí ela já ganha. Não vai ter mais brincadeira pra vocês. Você tá fazendo todo mundo virar pra olhar. Ai, Eu quero ver. tem que olhar, a brincadeira Você do vê bar. que os membros da gangue que estavam do lado de fora já estão entrando também pra ver. Todo mundo tá prestes a entrar Aí, pra ver. galera, aqui, ó, vem cá ver, ela vai tentar pegar o dardo ali, ó, em cima, ó. Vai dar tudo Tá. certo, Tudo entrando Liz. pra ver. Eu também tô filmando pra que mais pessoas vejam. Sem pressão. Nossa, que qualidade boa do seu celular, amigão. Obrigado. Dudu, Vamos tirar tá uma bom. selfie. Como é que você tá vendo Cadê daí, menino? Você Cadê tá o longe. Barbudinho, amigo de vocês? Eu já não era pra ter voltado? Ele não tinha ido lá no... Ele não tinha ido no posto ali? É Ah, verdade. não, ele foi ver alguma coisa. Não, eu vi ele entrando no posto faz 1 hora e pouco. O que ele foi fazer lá? Achei que ele ia comprar uma coisa. Não voltou até agora?
Será que é bom a gente ligar pra ele pra ver se tá tudo certo? Não sei, tô perguntando só, vamos de vocês, né? Tô só curioso. É verdade, é verdade. Não, eu vou dar uma ligada pra ele enquanto a Alice tá tentando pegar o dardo, hein. Pula! Pula! Pula, 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 pula! Todo mundo tá gritando animado. Tá, eu vou pra longe pra tentar falar no celular com o Thiago. Tá, você sai e a Liz pode pular enquanto isso. Menina, você cair no chão, não vou... Vai, Alice! Eu confio em você! Tá, Vai, Alice, senpai! eu não quero usar o saltar, eu quero usar minha destreza e eu quero pisar no banquinho, pular em cima do balcão e pular até o dardo pra tentar alcançar ele. Eu vou deixar... Eu deixo você... Não, você precisa saltar pra isso. É, eu acho Ah. porque a brincadeira é só num pulo, sem usar nada. Ah, não eu pode usar posso- Não, você eu pode fazer posso- isso, mas ainda você tem que saltar. Tá. Ok, Tá bom. ok. Eu deixo você... Pera Não, aí. ó, faz o seguinte, você usa saltar, se você falhar, você pode forçar o teste fazendo isso. Ok, ok. Vamos ver, deixa eu ver meu saltar quanto que é. Ui! Ok. Calma aí. Sem pressão. Onde que tá o meu saltar? É no S. Das habilidades. Ah, aqui, tá, beleza. Depois do R. Eu Antes tirei do T. 25, eu tenho 20. Tá, pode forçar se quiser. Ok, eu me esforço muito e eu vejo que se eu só pular eu não vou conseguir. Então eu vou com o meu pezinho esquerdo em cima do banquinho, ponho o direito em cima do balcão e uso toda a minha força pra me jogar pra cima, estico o meu braço máximo que dá na direção do dardo e pulo. Ok. E aí? E aí eu tento agarrar o dardo com toda a minha força. Tá, pode forçar. Você tem que jogar o dado de novo. Tá, ok. Quanto que eu preciso tirar? Eu tirei 56. Você tirou 56. Você se joga com tudo e você cai em cima de uma cadeira de barriga e pô, você dobra no meio. Meu Deus do céu! Você toma... Aí eu saio correndo pra ajudar ela assim. Você bate o nariz com tudo na cadeira e você toma 2 de dano. Deus, me desculpa! Você bate... Você não só toma uma porrada na barriga, como você bateu com tudo o nariz no centro da Aqui, cadeira. ó, bebe um pouquinho aqui, ó, de uísque. A gente tem que ligar antes de fazer isso! Oi, Vete, me dá gelo! Tô indo! A Ivete vai e começa a botar uns bagulho no saco de gelo assim. Ela pega aí, ela arremessa o saco de Aqui, gelo. segura Ah, aqui, ó. faz um teste de destreza, Joe, porque ela arremessou pra você. Ah, Oh, droga. Ok, peraí. Tentando pegar o gelo. Tragédia, cara. Enquanto isso, eu Você pegou. Ai, meu Deus. Você Tá nem tudo olhou, você errado pegou o esse saco barco. e entregou pra Lisa assim. Ou você fez o quê? Você pegou o saco no ar assim. Eu peguei, mas eu falhei. Ah, você falhou? Eu falhei. Você eu quer posso tentar forçar? pegar? Você pode forçar. Quero forçar. Quero forçar, quero forçar. É destreza, né? É. Nossa! Deixa eu tomar 2 de Falhou. dano, peraí. 003. Nossa! Não, tá, você pegou pra caralho. Você pegou com a achou que boca. você não ia pegar, você pegou, inverteu a mão e o saco tá na sua mão agora. Exatamente, eu peguei Que nem um assim, ó. ninja. Peguei e já joguei assim. Joguei não. Aí eu já Opa. preparei e entreguei pra Liz. Então, beleza. Ok. Ai, me dá esse saco. pelo Tá amor tudo de bem, tá Deus. tudo bem. O nariz dela tá sangrando bastante. Meu Deus, Liz, me desculpa, eu tô me sentindo muito culpado, me desculpa. Pera aí, Arthur, vem cá, Arthur. Olha esse vídeo que incrível Nisso. ficou. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Ficou muito bom. Nisso, vocês olham pra cima e o dardo, ele tava meio soltinho já por causa do tapa que ele tinha levado mais cedo, ele cai de duro no chão do lado da Liz. Liz Senpai, você conseguiu. Foi você que fez isso, Liz. Uau! Já Tô tá. muito feliz. Enquanto isso, eu vou até o Brulho e falo: Gente, essas crianças! Ok. Agora César, que tava longe, você... Vai, todo mundo muta, por favor. Ele vai ligar pro Thiago. Ok. Ok. Você tava do lado ou você tava do lado de fora? Eu tava meio aqui na porta, assim, ó. Tá, você pega o celular. Enquanto isso tá rolando, tudo isso tá rolando, você tava fazendo a sua ação. Você tava olhando assim, você pega o celular, você liga pro Thiago e o telefone dele toca. Tu, tu, tu.
E ninguém atende. Não atende? Ninguém atende. Eu posso tentar de novo? Pode? Eu quero tentar ligar de novo. Tá, nisso você vê a Alice caindo com tudo, quebrando, todo mundo gritando e rindo, e sabe? E pegando gelo desesperadamente. Você liga de novo. Esse telefone não está disponível para ser atendido nesse momento. Puta que pariu. Tá, beleza, eu vou correndo em direção a eles, assim, Ok. eu tô meio confuso. Alô, alô? Oi. É. Vocês veem o César, depois disso tudo acontecendo, vocês veem o César chegando com o celular na mão. Gente, o que aconteceu aqui? A Alice tomou uma sova aí, Ela tomou uma só, mas tirou um bardo! Ela tirou... Não, Tirou. Ah, Tá todo Pera, mundo acho que a junto gente aqui. tá com problemas maiores agora. o quê? Fala, meu querido. Eu vou O deixar Thiago vocês. não atendeu. O quê? O Thiago não atendeu. Eu liguei pra ele, ele não atende. Eu liguei 2 vezes, ele não atende. Vamos não atende? lá! Vamos lá, por favor! Pera, o que Ele tá não tá acontecendo? aqui no outro lado da rua? Pessoal, vocês querem que a gente vá junto? É um pouco... Não, vai atrapalhar o Pera show! aí, ô Arthur, Não vai, a, gente, não vai. a gente tem que terminar de resolver aqui, o pessoal tá chegando, não tá tudo pronto ainda. É, a gente não quer atrapalhar o show, mas a gente tá preocupado com... Tá bom, então qualquer coisa vocês gritam e a gente... Não, vocês estão vai aqui correr. do lado, qualquer coisa a gente tá aqui, ó. Fechou. É menos de 1 minuto pra chegar ali. Então é isso, a gente vai terminar de afinar aqui, vocês vão lá, vai dar tudo certo, vocês vão voltar e vão ver meu show, porque eu treinei muito mais. O Brulho tá tomando. O Brulho pega o whisky dele e, tipo, ele olha um pouco estranho assim, tipo. Ele olha pro bolso assim. Ele tá claramente confuso. Todo mundo tá bem confuso. Mas era pra ter voltado já, né? vamos- mas tenho certeza que tá tudo bem, pessoal. A gente já volta. A gente só vai checar. Vocês não querem O mesmo que eu Thiago vá sempre junto, vive tá bom? esquecendo o celular. Claro, claro. Bom, a gente tá aqui, qualquer coisa. Pode. Obrigado. Ok, ô Arthur, Eu você tem quero- um celular aí pra eu anotar caso a gente precise de uma ajuda, você ajuda nós? Eu A gente tenho. não quer atrapalhar o show. Eu Falta tenho, quanto tempo nunca, pro show? nunca, não vão atrapalhar. Vocês são parceiros, ajudaram meu pai, são parceiros. Toma aqui, ó. Aí eu Quantas vou e horas pego o celular. agora, hein? Oi? Quantas horas agora? Agora é 7. 7 da noite? É. Conta 1 hora, né? Tá, eu pego meu celular e dou passo meu número pra ele. Tá, Eu, ok. eu percebo Oh. que o Arthur tá muito nervoso com o show. Aí eu vou falar com ele. Tá. Arthur, Oi, eu tio. espero que dê tudo certo no show. Eu também costumo ficar um pouco nervoso antes de algumas apresentações, mas só queria te tranquilizar e lembrar de respirar bem fundo e soltar, caso você se sinta muito nervoso, tá bom? Obrigado. Eu não tava tão nervoso, eu devo admitir pra vocês que quando eu vi vocês e meu pai falou tão bem de vocês que eu quero meio que impressionar vocês, porque vocês pareciam tão legal e... Enfim, eu espero que vocês gostem. Não se preocupe com isso, eu tenho certeza que vai ser incrível. A gente vai estar aqui pra assistir o seu show, ok? Tá, obrigado. Aí eu boto a mãozinha no ombro dele assim, faço um carinhozinho assim. Obrigado. Tá bom. Oi, Ok, vamos lá. Vete. Eu tirei Oi. o dardo. Me dá mais um shot de uísque. Não sei se contou, mas eu te dou pelo que você. Contou, pelo que Ivete. aconteceu. Qualquer coisa bota na minha conta. Tudo bem, tudo bem, Obrigada, relaxa. Arthur. Não tem problema, não tem problema. Pelo Ivete. amor de Deus, vamos, ela Thiago! vira um Vamos, copo. vamos. Você quer levar agora ou você quer pegar quando eu voltar? Não, eu bebo agora, manda. Ela bota no balcão assim. Vira! Aê! Todo mundo grita com você. Aê, caralho! Vamos fazer a onda! Aê! Ai, peraí que tá sangrando ainda. Liz, Oba. faz um teste de constituição pra mim. Foi só 2 shotzinhos, calma lá. 2 shots de whisky. 22. Foi bom. Você tá suave ainda. Você não tá nem tonta. Ok. Norra. Ok, vamos lá então, gente. Eu prometo voltar pra ver seu show! Agora vamos! Volta, Sr. Christopher! Calma, gente, é só aqui do lado. O que foi? Eu tô com saudade! Vamos Eu só não convido pra entrar. Ok. Então vocês saem todos pela porta do lado. Tem o estacionamento que agora tem alguns carros, algumas. Tem um monte de documento em cima aqui no carro. Vocês podem tirar e deixar na borda se vocês quiserem pra ver depois. Tem alguns carros, algumas motos, várias motos, todas as motos dos Gaudérios estão ali. O que tá acontecendo? Para de jogar fora! Não joga, para de jogar fora! Deixa na bordinha, deixa na bordinha. Tadinho. Dá pra diminuir de tamanho também, não tem problema. Só pra vocês poderem ver quando vocês quiserem. A gente vai começar a fazer isso a partir de agora, pra vocês sempre verem os itens que vocês têm.
Ok. Vocês então atravessam e logo depois desse caminhão aqui, não tem no mapa, mas tem um postinho de gasolina. E ele é tipo uma casinha de madeira bem simples, só com uma bomba, que é um lugar bem velho, assim, bem simples. E o Thiago não tá aqui Achei no caso, o ele não tá em cima desse caminhão. Ele não está em cima desse caminhão. Ah, beleza, vamos dar uma olhada então. Vamos todo mundo junto? Opa, vamos junto. É uma casa de madeira escura, assim, e aí ela tá com a porta fechada. É tipo uma conveniência, assim? Não é uma conveniência porque parece mais uma casa mesmo. É um lugar. Parece que ele só vive. É um cara que vive uma vida muito simples, só com essa bomba de gasolina que paga o mínimo possível pra ele. Ele não parece importar muito com. Não parece nem querer que pareça muito um posto de gasolina. Eu saio correndo até lá, É tipo um gritando... posto de gasolina indie. Você vai correndo até lá. Sangue! Pelo amor de Deus! Tá, você vou vai correr correndo até até lá. essa porta e você abre ela com tudo? Não, só fico gritando, Thiago! Tá, ok. Christopher Sun! Eu seguro o braço dele e falo, não é essa hora de gritar. É Eu vou ter que sério! gastar minha outra meia, Menino, a gente sabe das coisas que aconteceram aqui. Não, o que o senhor tá fazendo agora é colocar um alvo na gente. A gente tem que ser inteligente. Pode colocar um alvo em mim, cadê o menino? Deus do céu. Eu também tô preocupado, mas não é assim que a gente se aproxima. Vamos conversar primeiro. Talvez nem tenha acontecido nada demais, ele só não viu a ligação, talvez. É, mas eu acho um pouco improvável isso. Vocês já Só estão bem na vamos ir frente do logo. posto, já estão caminhando, vocês estão bem na porta. Ok. Eu quero colocar meu ouvido aí pra ver se eu ouço alguma coisa Tá, dentro dá uma da... escutar. Ok. Falhei. Você bota o ouvido e você não escuta nada. Você não escuta nada demais, assim. Pessoal, tá. Não parece que tem ninguém é um conversando silêncio lá absoluto dentro. ali dentro. Acho que é seguro a gente entrar. Eu dou 3 toques na porta, assim. Você bate na porta com tudo. Pou, pou, pou. Você não escuta nada. Só tá silêncio. E aí vocês escutam agora. Que é a guitarra lá atrás afinando e a bateria tocando. É bem alto, esse som é bem alto. Qual que era o nome do dono da casa? Getúlio? Gerson? Getúlio. Ok. Getúlio! Casa! Silêncio. Ninguém responde. Se o senhor Getúlio não ouviu o grito do senhor Chris, tenho certeza que ele não tá aqui dentro. Eu tento abrir a porta. Você abre a porta. Eu tento abrir. Quando você abre a porta, faz um teste de sanidade pra mim. Puta que pariu. Você vê sangue pra todo lado. Passei. Você passou, ok. Você vê um monte de sangue na sua frente. Um corpo estirado no chão. Com uma aranha enorme, do tamanho da cabeça de uma pessoa, devorando o rosto dessa pessoa. No susto, você dá um pulo pra trás e essa aranha pula pra cima de você e pula na sua cara. Ela se agarra na sua cara e morde o seu rosto. É uma aranha muito grande, é uma aranha tipo do tamanho de um cachorro assim. Você toma 1 de dano. Ela tá na sua cara. E vocês, no susto, vocês veem essa aranha gigante na cara do Christopher. E no chão tem o cadáver de um homem gordinho que não tem mais rosto. E sangue pra caralho. Puta Essa que aranha é pariu. toda preta. Só o E Christopher ela viu? tem umas patas que agora... Que tô no vendo susto vocês não bastante, viram, mas inclusive. as patas, elas parecem braços pequenininhos de pessoas. Braços e pernas humanos, assim. Mas ela parece só uma grande aranha enorme. Só o Christopher viu, por o enquanto? Christopher tá em pé? A aranha O Christopher grudou tá em pé e a aranha tá na cara dele. Ela se Senhor agarrou na Christopher! cara dele e tá mordendo a cara dele. Eu corro pra dar um soco na aranha, assim, tipo... Tá, pera. Não, mas a Agora é primeira destreza. só é minha, Todo né? mundo teste de destreza. Ah, ok, verdade. Beleza. O meu foi normal. Eu fui ruim, você é o último. Tá. Nossa, Meu, o meu foi eu horroroso. falhei. Eu vou ser o último. Ah, não, não vou ser o último, mas eu falhei também. Mas eu não sou o primeiro, porque ela veio na minha cara? Não. Ela era a primeira porque ela pegou de surpresa. Calma. É porque você tava com a mão na porta. Tá, desculpa. Não, eu digo primeiro e depois dela. A ordem, então... Alguém consegue cuidar da ordem pra mim? Porque eu não sei porque tá travando quando eu tento abrir qualquer coisa aqui. Eu olho.
Bom, eu Tá, falei... marca a ordem pra mim, Calango, por favor, porque eu não tô conseguindo marcar a ordem. Tá, fala aí. Então, quem teve extremo? Só a aranha. A aranha tem extremo. Agora, Tá. quem é bom? Ninguém? Tá. Liz. Quem é normal? Não, o meu é normal. Tá, a Liz depois da aranha. E agora, Liz. por ordem de destreza de vocês. Eu sou o 5-5. último. Tá. Acho que sou eu agora. Tá, então Eu tenho agora é a Liz. Dá tempo. Tá. Liz, César, daí o Joey, daí o... Aí eu. né? Tá, Isso. pronto. Ele tá agarrado na cara do Christopher, essa criatura. Eu pego bem rápido a faquinha que eu carrego no coldre e eu Tá, tava você do lado pegou a do faca, é Chris. uma rodada. Agora Ok. é o César. Eu? Putz, eu vou pegar minha faca também de CS. Tá, você Eu pegou tenho. sua faca. Agora é quem? Agora é o Joey. Tá. Sou eu. Eu vou correndo e dou um soco. Assim Ok. que eu vi a aranha encostar, eu já fui e quis dar um soco, tipo, de lado, assim, sabe? Pode atacar. Ok. Você tem vantagem porque ela tá grudada na cara do Christopher. Tá, o que... Beleza. Joga duas vezes e luta, pega o né? melhor. É briga, né? É. Ah, não. Foi ruim, falhei. Tá. Você, no susto, o Christopher tá com o negócio na cara, ele joga a cara pra trás e você passa reto a mão. Agora é... É o Chris. Eu quero agarrar a aranha e tentar esmagar ela. Tá. Faz o teste de força, então. Caralho. Passei. Normal. Passou normal. Tá, dá um D3. Não, dá o seu dano normal de luta. Dá o seu dano normal de luta. Que é um, Tá, é um D3 mais um D4. Um. 3. Você deu 4 de dano? Não, dei 3 de dano. Tá, foi 1 mais 2. Tá. Você esmaga a aranha, ela faz... Você sente saindo um líquido preto, assim, que é o sangue dela por entre os seus dedos. Você está esmagando, mas ela tá viva ainda. Mas ela tá... Você ouve aquele ruído bem perto, porque ela tá na sua cara. E é horroroso, uma vista terrível. E agora é a aranha, certo? Agora é aranha, é isso. Você vê... E ela tenta fechar as garrinhas dela na sua cara de novo. Faz um teste de... Bom, como ela tá grudada em você, é o dano direto, você não tem muita escolha. Você não tentou tirar ela da sua cara, né? Não, faz teste de força, vê se você consegue segurar ela pra fora. Falhei. Tudo bem, você consegue, porque você esmagou, ela fecha assim e você sente que você deformou o corpo dela o suficiente pra tirar as garras dela da sua cara e ela só fecha as garras na sua frente. Não é ela, agora é o próximo. É eu. Alice. Alice. Ok, ele tá segurando com uma mão em cada lado, então eu quero cravar a faca nas costas delas e tentar puxar pra baixo o mais forte Tá. que eu conseguir. Pode atacar. Você tem vantagem. Ok. Ui, ainda bem que eu tenho vantagem. Ok. É briga, né? Sim. Eu tirei bom. Você tirou bom com vantagem? Sim. Tá. Você tenta enfiar, mas nessa apertada, ela joga a cara do Chris pro lado e ela... Você passa a faca direto e você não acerta ela. Agora é o próximo. Até que eu não acertei ninguém. Agora sou eu. Puta, mano, o que eu vou fazer? Como é que tá a situação? Tipo, o Christopher tá O na Chris tá porta da com os casa. dedos dentro dela, apertando e esmagando, tá... Você ouve o barulho, ela tá deformando, você sente que ela tá prestes a explodir na cara dele, mas ela tá ainda tentando atacar ele. Mas tá todo mundo aglomerado junto? Tá todo mundo na porta aglomerado, é. Tá, Eu vou fazer o seguinte. Eu quero passar por debaixo das pernas do Christopher. Tá. Meio que dar uma rasteira assim. Tudo bem. E dar uma facada pra cima na aranha. Assim. Dá um teste de destreza e depois ataca com penalidade. Teste de destreza eu dei extremo. Dei 12. Então não tem penalidade. Pode atacar normal. Tá. Atacar pode, tipo, dano ou... Normal. Não, agora é o ataque. Tá. O ataque é luta. Isso. Tá, assim que eu achar, hein? Lutar briga aí. Falhei. Você falhou.
Descreve como você passa por lá. Você passou lindamente por baixo das pernas dele. Você não rasteira e deslizou assim perfeitamente. Mas aí você pegou a faca, girou e deu pra trás, mas você passou tão suave que você passou demais e atacou pra cima, não tinha mais ninguém. Que você passou muito bem. Você passou demais. E agora quem? Agora é... Ah, não, Joey. Sou eu. Isso. Beleza. Como eu errei o soco, eu meio que, tipo... Sabe quando Vocês estão dá um todos soco, em vai- volta do Christopher agora. Ah. Bom, eu olho pra ele. Ele é mais alto que eu. Sim. Aí eu tento pular e dar um golpe, tipo assim, ó. No meio da aranha. Como se eu tivesse com uma faca, mas eu tô sem faca. Só que daí Tá. eu dou um golpe com tudo, assim. Ok, pode atacar. Dá É um luta, saltar né? e um atacar depois. Saltar é... Tá, eu tenho nenhuma vantagem, né? Nenhuma vantagem, Mano, ninguém acertou um golpe na aranha até agora. Caralho, eu errei o saltar. Puta que pariu. Tá, então seu ataque tem desvantagem. Tá. Aí é luta também, né? É. Pô, pelo amor de Deus, dado, desgraçado. Caralho. Porra, vai se fuder, mano. Errou? Não é possível, não. Tá. Você tenta pular, mas o Christopher é alto demais, você não consegue pular por cima e fazer isso que você queria. Você vai atacar, mas você percebe que você vai acertar ele e você desiste. Não. Ok, eu encenei. Agora quem? Agora é o Chris. Agora sou eu. Eu, Seus como é dedos que eu já tô estão na aranha? nela, Eu você tô pode dar o dano direto se você quiser. Eu posso tentar É um teste de força, na verdade. desculpa. puxar ela, Tá, você pode, mas é teste de força de novo. abrir ela. Nossa, isso vai ser muito nojento. Colado. Ah, eu tô embaixo de você, cara. Nossa, eu não queria estar nessa Você falhou? posição. Eu vou me sujar, ia me sujar. Você sente que ela tá abrindo aos pouquinhos, ela tá... mas você não consegue rasgar ela no meio. E ela agora tenta morder você de novo. Ele não machucou nada ela com essa puxada que ele deu pra Não, porque ele pegar falhou. ela, assim? Ah, tá. Dá uma esquivar aí, ou contra-ataque, o que você preferir. Eu quero contra-atacar, eu quero tentar de novo. Tá. É luta, né? Aham. Deu 50. Nossa, eu tirei extremo. Você tirou extremo? Tirei extremo. Descreve como você destrói ela. Eu tô embaixo, velho. Não tá não. Eu vejo, eu sinto que eu consigo começar a abrir ela mais fácil, assim, tá cedendo mais fácil. Eu fecho meu olho, eu fecho a minha boca, que eu sei que vai explodir. E eu puxo com toda a minha força o corpo dela pros dois lados, assim, pra abrir ela no meio. Você rasga a criatura, você... E só voa geleia preta pra tudo que é lado. Você destroçou ela no meio. Plou! Cai dois pedaços de aranha, um pra cada lado. O César, que tava embaixo de você, toma uma chuva de geleia preta. E o cheiro dela é familiar. É um cheiro bem parecido com aquele lodo preto do sanatório. Ah, não. Yata. Faz um Que teste de nojo, sanidade, que nojo. Christopher e César. Se eu tirar menos que a passei. minha sanidade atual, eu passei, né? É. Nossa, eu tirei 2. Passei. Tá. tirei 29. Vocês sentem aquela mesma... Vocês sentem um sentimento meio gostoso desse negócio, mas aí vocês automaticamente já percebem, vocês lembram o que aconteceu com a Liz e com o Joey, e vocês limpam assim, rapidão, e passa. Calma, tá tudo bem, eu sei o que é isso, você sabe o que é isso, você sabe que sentimento é esse. Liz. Pelo Agora, amor de Deus, vocês conseguem esse é ver. venenoso! Era uma pequena lojinha, tinha uma cadeira. Tinha um pequeno balcão com uma cadeira velha. Esse maluco tá deitado no chão. Tem um boné vermelho jogado no chão. A cara dele tá toda comida por essa aranha, provavelmente. E vocês veem uma janela ao lado, quebrada, com um monte de rastro desse lodo preto indo pra fora da casa, pro lado de trás, em direção à floresta. Ô, rapaziada, eu não tô sentindo cheiro, descreve pra mim aí. Tá, eu viro pra trás e eu quero olhar o corpo rápido. Tipo, eu nem falo nada, eu só viro e quero olhar o corpo pra ver se é o Thiago. Não, o corpo não é o Thiago. Ah, não é? Então tá, tudo bem. O Menina, corpo é bem lembra, gordinho, tem uma flanela, a roupa é bem diferente do Thiago. lembra o cheiro do negócio lá? Ruim! Aham.
Lembro. Mesmo cheiro. Ó, a gente não tem que botar fogo nisso aqui, então? A gente vai botar fogo na casa do senhor, mas será que era esse o Quando, senhor dono da casa, quando provavelmente? você fala isso, você vê que, tá que ao morto, contrário daquela outra gosma, essa gosma já tá se dissipando automaticamente. E ela vai desaparecendo e evaporando. Mas Ixi, os cancela, pedaços da aranha não vou botar continuam ali. fogo, não. Mas por que essa daqui tá se evaporando e aquela outra que a gente lutou contra não? É uma coisa muito estranha aqui. Ah, na real que Talvez não tem como aquela saber. fosse mais forte? Ou aquela era a origem? Tá, eu quero procurar por evidências de luta, tipo, sei lá. Sei lá, Dá às um- vezes ver se teve mais alguma dá um pessoa que encontrar. lutou com a aranha. Dá um encontrar. Ah, óbvio que eu falhei, né? Por 3. Você vê alguns móveis quebrados, você vê que tem sangue pra todo lado, você não consegue reconhecer exatamente. Teve luta com certeza nesse lugar que vocês estão. Tem um monte de móvel quebrado, aconteceu alguma coisa aí. E tem bastante sinal desse lodo preto perto da janela e o caminho claro, tem claramente alguma coisa que se arrastou em direção à floresta. Meninos, Beleza. eu tenho certeza que o Thiago foi pro lodo. Você consegue ver pelo corpo do cara há quanto tempo essa aranha nojenta tava comendo ele? Consigo. Eu tenho que usar a ciência forense? Sim. Ok. Deu bom. Você percebe que essa aranha tá comendo analisando o tamanho das garras dela e quanto tá afundada e destruída a cara dele, ela tá comendo ele faz tipo 1h10. Quanto tempo o Thiago saiu mesmo? Gente, 1h30. quanto tempo 1h30? faz? Beleza, O Ali que falou- você viu aí, menina? Faz pouco tempo que a aranha tá comendo esse corpo aqui. Talvez 1h, 1h10. O corpo é bem Não fresco. sei. Foi depois do Thiago vir pra cá? Provavelmente, o cara tá morto não faz muito tempo, não. E eu acho que o Thiago deve ter seguido esse rastro aí, se bem conheço ele. Mas aí que tá, será que esse rastro já tava aqui a hora que ele chegou? É isso que eu tô me perguntando, porque se o corpo tá aqui tem 1h10 e ele saiu tem 1h30, talvez ele não tenha achado, ou talvez ele tenha lutado contra uma aranha parecida, não sei. Na real, o que a gente pode fazer agora é seguir a gosma, eu acho. Vocês percebem Por que favor, o lodo, antes. a quantidade de lodo nesse lugar, na direção da janela, é muito maior do que essa aranha tinha dentro dela, por exemplo. Antes da gente ir, vamos voltar no bar, porque a gente precisa avisar as pessoas. Eu posso te O ligar pro cara Arthur, acabou de morrer. Não, vamos lá, aqui do lado. mas a gente tá Eu disposto quero a estragar usar- o show? Putz, é verdade, vocês estão fedidos, sujo. Vocês vão atrapalhar o show. Oh, eu vou lá pedir pra usar o banheiro. Mas eu não quero que eles pensem que a gente matou o cara. Gente, com licença. Uma vez eu aprendi que se a gente acha uma aranha, provavelmente tem mais aranhas em volta. E eu tô com um pouco de arrepio pensando que pode ter mais aranhas nesse lugar aqui. Acho que a gente veria provavelmente uma aranha do tamanho de um cachorro igual esse aqui. Mas talvez se tiver menor, a gente pode não tá vendo mesmo. Mas compara a quantidade de lodo, dessa gosma horrenda que saiu dessa aranha. Provavelmente seria tem outros interessante? tamanhos também. Não seria interessante se já tivessem outras aranhas aqui e o Thiago se livrou delas pra gente? Eu não sei, porque se ele saiu atrás de uma e ele não viu essa daqui, pode ter menores e maiores, e eu não gosto de bicho peçonhento. As pessoas ali as pessoas estão em perigo. Vocês olham E pro quem bar, você vê garante mais uns uma carros aranha? estacionando e mais gente chegando pro show. A guitarra e a bateria ainda tocando. Tipo, as pessoas, parece que tá chegando bem perto do show já. Beleza, Tipo o que a umas gente faz? 7h20, Eles não 7h. sabem que a gente é autoridade que trabalha com eventos paranormais. A gente não pode simplesmente chegar lá e mandar todo mundo evacuar o local. O que a Filho, gente faz? filho, liga pro menino. E pede pro Brulho vir junto. Pedir pros dois virem até aqui? Por favor. Pessoal, eu não acho uma boa ideia, eles são civis. Se eles veem essas coisas, eles vão estranhar. Mas Isso eu não não é quero que eles natural. pensem. Mas eles A são os que gente- têm autoridade no bar. Eles são os únicos que podem tirar todas as pessoas de lá. A gente não pode expor eles ao paranormal. É o nosso trabalho. Exatamente. A gente tem que arranjar um jeito de convencer eles a cancelar o show por agora. Vamos explodir o posto?
Quê? Eu tô falando sério, se a gente explodir o posto, aí ninguém vai ter evidência nenhuma de nada e eles vão ter que evacuar o local, porque afinal de contas é uma explosão. Eu gostei da ideia, eu quero filmar. Não, você não vai filmar isso porque a gente tá cometendo um crime. Meninos, por que não colocamos a culpa nos outros de outra gangue? Fala que eles vieram aqui e começaram a brigar. Eu prefiro não mentir. Eu voto por botar fogo nessa gosma também. Vamos explodir o posto. O quão perto é o posto? Tipo, ele é logo na outra esquina? É logo ele depois do lado? caminhão ali, no mapa, tá vendo o mapa do bar? Tá vendo que tem o caminhão, aí logo depois, onde entra a borda da mesa é onde ficaria essa casa, é bem pertinho. Nossa. As pessoas estão em perigo, pessoal. A gente precisa tomar uma atitude agora. Mas a gente tem que criar uma situação pra que as pessoas não fiquem aglomeradas lá. Eu concordo contigo, César, com uma explosão seria incrível. Mas será que não chega até o bar a explosão? Eu tô com medo de machucar alguém com isso. Não chega, não. Não tem nada pra conduzir o fogo até o bar. Não, eu não posso fazer um teste de inteligência pra saber se o fogo chega? Atrás do bar e da casa, tem uma floresta bem perto. Pessoal, a floresta. O fogo pode se espalhar. Explodir parece legal, mas não sei. Eu tô meio louco, eu queria muito ver as coisas explodirem. Eu não sei o que aconteceu comigo. A gente precisa seguir o rastro. Mestre, Também. eu posso aparecer ali na porta e dar um gritão só? Você não ouviu nada. Dá um ouvir aí, dá um... Tá. Ah, não, tá, pera. É espontâneo, não tem nada a ver com o que tá acontecendo. É, nada a ver. Então pode. Tá, eu vou lá pra fora e falo: Galera, tá tudo bem aí? O show já vai começar daqui a pouco, hein? Ah, meu Deus, a gente Eu precisa... não vou sair, eu tô tudo sujo, eu vou ficar Tá dentro. bom, mas vocês estão bem aí? Oi! Dá um Eu vou- encontrar, por favor, Arthur. Tá. Nossa, ele vai me ver todo sujo lá dentro. Calma aí. Encontrar, onde tá meu encontrar aqui? Achei. Nossa, meu Aí me encontrar diz é o tipo de podre. sucesso. Nossa, falhei total. Não, tá. Então você vê, eles estão lá dentro da casa, você tá vendo só eles assim, conversando. Não tem nada Já demais. vamos, Galera! Arthur. Tá bom então! Eu vi só o joinha ali, mas eu acho que ele tá vindo, hein, Ivan? Vamos arrumando aqui o negócio. Pessoal, a gente precisa tomar uma decisão agora. Imagina se um monte dessas aranhas começam a entrar naquele bar. Ok, a Liz é médica. E se ela chegasse pro Brulho e falasse que tem alguém no bar que tá com suspeita de Covid-19? Talvez as pessoas saiam de lá. Eu não sei, eu tô tentando pensar em várias coisas, eu não consigo, ai. Como assim, meu amigo? Eu vou chegar falar, alguém aqui tem corona. E é isso? Você tá maluco? Ela tá de jaleco, a Alice? Eu tô. Tá. E você tá de jaleco. Fala que você fez que você consultou uma pessoa que apresentava todos os sintomas do coronavírus e, sei lá, às vezes essa pessoa tá aqui, eu tô pensando em algum jeito, alguém precisa me ajudar! Calma aí. Deixa eu falar Ok. uma coisa. Eu acho melhor, de verdade, eu sei que não é pra gente colocar pessoa que não tem nada a ver na história, mas precisamos falar pro Brulho, pelo menos. Ele é mais velho, ele é experiente, ele vai entender. A gente vai falar pro Bruno o quê? Que uma aranha do tamanho de um dog alemão comeu a cara do senhor do posto aqui do lado? Falar a verdade pra ele. Contar o porquê que a gente tá aqui. Não. Fora de Eu cogitação, senhor já Christopher. tive uma missão com um civil envolvido e ele acabou morto. Eu não quero fazer isso de novo. Não concordo. mais. Mas ele não precisa ir com a gente. Não, eles não podem saber. É a nossa tarefa número 1, Christopher É o Sun. nosso trabalho que O eles como- não saibam. O quão sujo tá a casa? Tá, tipo, horrivelmente Tá sujo bastante ou tá sujo sangue, limpável? tá bastante sangue. Ah, mano. Tá bem ruim. Gente, olha, tá? Eu sou o único que tá levantando palpite. Eu preciso de ideias, gente. A gente tem que trabalhar juntos agora. A gente tem que tirar pessoas que estão perto daqui. Faz um teste de explosivos, acho que existe Tem. essa perícia. Faz um teste de explosivos aí, Calango. É, eu não tô vendo, eu tô vendo exposição Não. paranormal. Não tem? Não tem. Tá, então tem. Tem dispositivos explosivos. Se você não tiver, é dispositivos eletrônicos no geral. Ok. Sobrevivência, pode ser sobrevivência. Faz teste de sobrevivência. Ok. Ok. Nossa, fodeu. Eu vou fazer, então. falei. Tá, então você não sabe exatamente se a explosão ia alcançar o bar ou a floresta ou não. Se você explodisse. Ah, gente, ó, o tempo tá É uma passando. pequena bomba nessa casa de madeira. A casa com certeza ia pegar fogo.
A explosão não ia ser muito grande, mas você não sabe dizer se poderia queimar o bar inteiro ou não, você não sabe. Vamos fazer o que eu falei, por Se favor. a gente botasse fogo só no corpo com a aranha e a gente apagasse antes do fogo se alastrar, mas o suficiente pra carbonizar o corpo e não ter nenhuma evidência perto. Mas vocês conseguem entender que pessoas de fora que chegaram, entram aqui e provavelmente mataram o dono do posto e estão indo embora! É melhor Vocês estão ficando loucos! É melhor eles acreditarem que foi um assassinato do que uma aranha do tamanho de um dog alemão, como o César Kun falou. Botar fogo é o menos pior de todas as opções. Mas eu prefiro que eles imaginem que o assassinato foi da outra gangue do que a gente. Ainda assim é melhor. Ainda assim é o menos pior. Christopher, você tá na Ordem há mais tempo que a gente. Você já trabalhou com gente no passado da Ordem, você sabe que a Eu gente tô não na pode Ordem expor. tem 1 ano, menina. Ué, você não era amigo do pai do Thiago, não? Eu era amigo, mas não era da Ordem. Bom, mas você deveria saber melhor do que ninguém que a gente não pode expor civil ao paranormal. Ok. Votação. Quem concorda em botar fogo? Oba! Eu posso, enquanto tá rolando isso, chegar no meu pai lá no bar e falar: Ô pai, você não tá achando que eles estão demorando muito pra quem só ia lá ver o. Eles não estão demorando tanto ainda, eles podem só ter conversado. Não foi tanto tempo assim, foi tipo uns 5 minutos. Tá bom então. 5, 6 minutos. Tô nervoso, me perdoa. Tudo bem. Fogo. Ok, fogo. Eu tô com. Eu não sei. Eu não quero que o fogo vá pra floresta, não quero que o fogo vá pro bar, não quero que o fogo pegue em ninguém, mas a gente não Eu tá também pensando não- em mais nada. César Kun, eu também não quero, mas é o menos mal de todas as opções. As pessoas não Espera. podem ser expostas ao sobrenatural. Essa é a nossa vou- missão principal. Eu vou entrar no bar e pegar um extintor. Contra uma explosão de um poço de gasolina do lado. E o que eu disse sobre a gente botar fogo A só no gente- corpo? E... Ah, ok, eu não, queria mas ver tem tudo muita- pegar tem fogo, mas muita tudo bem. coisa É porque tem muita coisa na casa, tem muito sangue pra tudo quanto é lado. A gente não vai conseguir botar fogo nisso aqui sem botar fogo na floresta sem querer, eu acho. Explode a casa, eu corro no bar, pego um extintor e a gente tenta evitar o fogo de espalhar pra floresta. Porque, Você vai- já sei. Por que a gente não liga pro menino da polícia, o Victor, e fala que teve um assassinato aqui, a gente acabou de ver, não viu quem foi, o menino só tá todo sangrado. A gente não sabe se tem mais bichos como Os esse seres aqui em volta. humanos normais não podem entrar em contato com essa gosma. É o nosso trabalho impedir que civis Mas que entrem em contato gosma, com isso. menina! Ué, ela Tem tá um rastro. dissipando, mas tem um rastro meu preto querido. da gosma saindo pela janela. Eu não aguento mais discutir sobre as mesmas coisas. Senhor Christopher, eu sou seu fã. Não me decepcione. Tá, calma. E se uma pessoa fica aqui no bar? Eu não sei, eu tô tentando pensar. E se uma pessoa fica aqui no bar e as outras for investigar pra ver se tem outras aranhas perto? Se não tiver outras aranhas por aqui perto, talvez não tenha necessidade de a gente explodir isso aqui por agora. Com certeza tem. Olha o tamanho desse rastro. Se não tiver uma maior, vai ter uma menor. Ou várias menores. Ou várias maiores. Eu tô ficando louco. Eu não Pode gosto de não bicho ser. peçonhento. Vamos explodir. Pode Ok. não ser aranha. Pode ser outro bicho. Barata? Arthur, agora tá demorando mais. Ô pai, eu cutuco assim o Bruno. Fala, filho. Você não tá achando que eles estão demorando um pouquinho Aqui pra do quem só lado, ia lá, né, tá lá? caralho? Foi primeiro Então, um lá. Tu não quer ir lá ver o que tá acontecendo? Vamos lá então, vem comigo ou vai ficar aqui pelo bar mesmo? Não. Tu quer que eu vá, eu vou junto, mas não precisa, né? Aqui do lado, qualquer coisa Tá na bom, brita, então lá. eu vou. Segura Tá aqui a bom. minha guitarra, por favor. Ah, não, vou deixar aqui. Não, deixa Mas aí eu com os queria que guri, você ó. tocasse um pouquinho. Oi, velho, Tá vem bom. mais uma aí. Ele Tá. dá um gole. Você então Bora começa falar. em direção à casa. Dá todo mundo que não é o Arthur o encontrar, por favor. Falhei. God damn it. Eu fiz... Bom. Tá, o César percebe que você vê que ele... Quem passou vê o Arthur chegando e indo em direção a vocês. Saindo do bar e indo em direção a vocês. Gente, do jeito que as coisas estão indo, a gente não vai ter outra escolha a não ser falar pro Arthur o que tá acontecendo. Por que falar pro Arthur? Porque ele tá vindo aqui, olha ele ali. Que?
4, Eu corro até a porta, porque eu tô 3, limpinha, eu não tô coberta de 2, gosma. Oba! 1. E aí, galera, como é... Oba, fala, Arthur. Eu tô na porta, assim. Tá. Oba! Dá um encontrar, Opa, Arthur. eles. Dá um encontrar. Oba! Eu? É. Tá. Eba, adoro dar encontrar. Oba, tudo bem, meu querido? Cadê? Nossa, meu encontrar é podre, não gosto muito, não. Liz, Falei. você falhou? Falei. Quanto você tirou do valor? 67. Ah, você falhou, tá. Não, então eu tô vendo se você falou você não percebeu. A Liz tá tapando. Pode ir. Oba, meu querido. Por que Tudo vocês bem? estão demorando tanto, meu Deus do céu? A gente precisa tirar ele daqui agora, César e Christopher. Então, Furtividade, Joe. Eu? Furtividade? Fuck! Que não fecha a boca! Bah, mas o que tá acontecendo aí? Que vocês estão demorando? Cadê o Deu pessoal? Passei. Os meus amigos ali estão conversando com o Getúlio, né? Aí eles já entraram Peraí, faz mó conversando tempo. com o Getúlio, mas o Getúlio nem conversa tanto assim, ele é mó quietinho. Não, eles estão ali, eu nem sei o que eles estão fazendo ali. Eles falaram que iam conversar com o Getúlio, aí eu tô, né, com esse nariz aqui que tá... Nossa, Lábia, tá muito ruim. Liz contra a psicologia do Arthur. Puta merda. Ah, eu sou psicólogo, hein? Tá ferrado no X1. Nossa, eu não tenho lábia. Esse trabalho era do Vou Thiago. tacar Mano, esse é minha o pior lábia. dilema do RPG até agora, cara. Nossa, falhei. meu amigão! Tirei 6. Eu falhei muito. Ela definitivamente tá escondendo alguma coisa. Isso. César, rápido, Oba! uma distração. A gente precisa de uma Deixa eu ver o distração que tá agora. acontecendo aí. Daí eu vou tentando passar assim. Você não, vê. não- Você passa e você vê sangue pra caralho. E é aqui Menino, que a gente vai fazer menino. a nossa pausa. A gente vai Pausa. pausar agora por alguns minutinhos, pegar uma água, um café e voltar pra ver pra onde essa situação vai. Agora Vamos ver pausa. pra onde isso vai. Vamos então, uma pausinha de alguns minutos, certo? Ok. 3, 40 minutos. Vai ser uma pausa de mais ou menos uns 5 minutinhos, pode ser? Ok, show, Ok, ok, perfeito. perfeito. Valeu, gente. Quase que eu falei. Já volto. 5 minutinhos a gente tá de volta. Gente, eu tava Estamos de ouvindo vocês. volta. Opa! Vambora. Na hora certa, como diria. Então Tinha ninguém temos... falando sobre maconha aqui. Então voltamos diretamente para a situação onde o Arthur Severo acabou de perceber que o seu Getúlio, que ele conheceu a vida inteira, tá completamente ensanguentado dentro da casa dele. E a Liz estava tentando esconder isso de você. Gente, foram vocês que fizeram isso! Menino, não! Olha pra mim, menino, olha pra mim! Aqui, Eu ó! saí da porta. Ei! Arthur, faz um teste de sanidade pra mim, por favor. Isso é ruim, isso é ruim, isso Tá é bom. ruim, isso é ruim. Sanidade tem que... Tá, Isso é pera. terrível. Você joga o dado de 100 e você tem que tirar menos que a sua sanidade atual. Menos. Tá. Senhora bem... Yes! 33. 33, você passa. Passei. Você perde 1 de sanidade porque era uma pessoa que você conheceu a sua vida inteira e ela tá morta na sua frente. Ai, minha primeira alteração. Ai, tô feliz. Vai. Menino, olha pra mim! Menino, eu! Christopher, cala sua boca. Você... Chega. Cala a boca você, menina! Me deixa falar! Você tá me vendo ensanguentado? Tô, né? Tô Tudo. vendo tudo ensanguentado, tá tudo ensanguentado aqui. Menino! Falar pro meu pai, eu não Isso é sei. ruim, isso é ruim, isso é Não, ruim. isso é calma! ruim, isso é ruim. Menino! Isso é Eu vou terrível. até ele e abraço ele. Calma! A gente- Calma, menino! Calma! Faz um teste de psicologia, Arthur. Tá, A gente tinha que ter um dardo tranquilizante pra esse animal. tá. Psicologia? É. 4. 4, Passei- tá. passei Você batido. percebe que ele não tá vindo com um ar ameaçador pra cima de você, mas você vê o Christopher vindo pra cima de você. Tá, eu... Mas eu- você eu percebe só- que ele não vai eu te deixo. bater. Ou Tá, não eu só- parece eu que só quer te deixo. bater. Eu só tô... Eu sinto confiança assim e deixo ele abraçar, então. Menino, calma, menino. O que aconteceu aqui? Deixa eu te explicar. Sabe a outra gangue? Os assombrados? Isso. Eu não sei o que aconteceu, eu vi um deles indo embora, mas quando a gente chegou aqui tava tudo assim. Mas por que eles Eu iam atacar o escondi. Getúlio? É Getúlio, né? Não lembro o nome de Getúlio, né? Sim. Por que eles iam atacar o e o Getúlio? Ele não César. faz nada. É uma Escorregando. lábia contra a psicologia. Lábia do Christopher contra a psicologia do Arthur. Eba, vamos X1, psicologia.
Tá, eu tirei 40 e a minha psicologia é 40. Você Isso passou. É o quê? Ruim? Yes, nossa! Quanto, Christopher? Calma que minha lábia é 5. Eu quero muito que você consiga. Não consegui, valeu. Não, ele definitivamente tá mentindo, não faz sentido nenhum isso que ele tá falando. O seu Getúlio não tem nada. Os caras dos Assombrados não tem nada a ver com ele, inclusive várias vezes. Ele serve, ele serve, tipo, ele não tem nem afiliação com gangue nenhuma, não faz sentido nenhum. Os Assombrados, você teria visto as motos passando, não faz sentido nenhum o que ele tá falando. Tá. Seu Christopher, você pode me falar a verdade. Eu sei que você tá mentindo. O Getúlio não tem nada a ver com isso. Os caras dos Assombrados, eles gostavam dele. Não faz nenhum sentido isso. Lee Senpai, ele vai falar a verdade, a gente não pode deixar. Menino, eu Pessoal, não se sei o vocês que não me te falar, contarem, eu menino. vou ter que falar pro meu pai e pra galera da gangue. Isso aqui tá muito estranho. Arthur-san, a gente não tem tempo pra te explicar agora, mas é possível que as pessoas aqui estejam em perigo. E a gente não pode deixar isso acontecer. As pessoas lá de dentro. Exatamente. Quando você Sim. aponta, você vê que tá chegando mais gente entrando pro show. Alguns amigos seus você vê passando, eles te acenam, opa, e entram no Ai, bar. meu Deus, mas em perigo como? Um perigo, tipo, instantâneo agora? Tipo, no meio do show? Exatamente. Arthur, o que você precisa saber é que a gente não fez mal pro Getúlio. Mas a gente tá tentando impedir que o que aconteceu com ele aconteça com outras pessoas e você precisa esvaziar esse bar agora. Eu vou ser bem honesto com você, Arthur. Os nossos amigos que a gente tá procurando, a gente na verdade tá investigando uma série de crimes aqui em Carpazinha. E os nossos amigos, eles vieram aqui antes da gente. E a gente tá procurando eles porque a gente também investiga esses crimes, tá? A gente tá do lado de vocês, a gente quer só o bem de todo mundo. A gente realmente precisa que você ou o Bruno tire as pessoas que estão aqui, porque como você tá vendo, a coisa aqui foi bem feia. E a gente precisa dar uma olhada em volta. Mas eu preciso que você mantenha esse segredo entre a gente. Tá, eu acredito nele, Selbit? Assim. Sim. Tá. Ele falou a verdade. Tá. Tá bom, pessoal. Menino, você... Tá, pera. Eu ajudo vocês com o que precisar. Eu não quero que ninguém se machuque lá dentro, pessoal. Tá? Toda a minha gangue. Eles são minha família. Eu não posso perder mais ninguém. Então, Menino, desculpa ter eu entendo. mentido pra você, desculpa. Eu entendo. Então, calma. Tudo bem. Eu sei que foi um choque pra você ver o Getúlio aqui desse jeito. Eu sei que tá sendo um choque pra você ver todo esse lugar desse jeito. Mas eu preciso que você confie na gente agora. Preciso que você vá, que você não conte o que aconteceu aqui, que fique entre a gente, mas que você convença o Bruno e todas as pessoas de cancelarem esse show e a gente vai dar um jeito de contencionar essa situação. Pera, eu tenho que cancelar o show. Não tem como eu só tentar manter eles lá dentro e vocês tentarem resolver isso. Eu tenho que cancelar esse show. Então, na verdade é o que a gente mais recomenda, né? Porque o cara que fez isso daqui tá por aí ainda e a gente não sabe onde ele foi ou ele, a gente não sabe nem se foi mais de um. E a gente precisa dar uma olhada nisso. E como é aqui do lado o bar e vai ter muita gente, talvez vocês estejam em perigo lá, entendeu? Tá, pessoal. Você não consegue levar essa galera toda pro centro da cidade? Galera, eu vou... Vocês precisam. Tem 100% de certeza que vocês precisam que não aconteça esse show. Só pra eu ter noção, porque meu coração, velho. Sim, Arthur-san, eu sei que é difícil. Eu sei que é Acho que uma boa difícil. ideia é você adiar o show. Tá, então eu vou ir lá dentro, vou mentir pra galera e vou tentar esvaziar isso. Vou inventar alguma mentira. E é isso aí. O pessoal vai esvaziar o bar, vou pedir pra todo mundo sair. E... Não sei, eu encontro vocês depois, vocês querem ajuda? Eu não sei o que fazer, pessoal. Arthur, Mas eu consigo. A gente gostaria de não te envolver nisso. O que a gente precisa Vocês agora... já me envolveram já. Eu já tô vendo tudo isso aqui. Menino, Sério, você não sabe nem 1%. Christopher-san. Arthur, quais são os seus talentos? Ah, eu toco guitarra, sabe? Guitarra. Ai. Não, talentos que te ajudem na vida, na sobrevivência. Ah, eu sou filho do dono da gangue, né, pessoal? Desde criança já sei atirar, já sei me virar. Eu posso ajudar vocês, sério. Deixa eu participar disso, por favor. Vocês já vão tirar o meu dia, mano. O dia da música é o único dia que eu tenho de sossego, sabe? E deixa eu pelo menos participar com isso. Eu já tô fazendo parte já disso. Ah, galera, a gente já Menino, botou você ele já nisso. teve alguma situação de emergência, de sobrevivência que você teve que se virar? Ah, já teve alguns ataques. Ataques não, algumas brigas com os assombrados, mas só isso, sabe? Briga de gangue e essas coisas. Beleza, onde tá a Liz? Ela tá na Tá no porta? mapa aí, tá na formação que vocês estão no mapa. Deixa eu ver. A gente tá do lado de fora da casa É, já. do lado do caminhão lá.
Tá, eu puxo a Alice pra trás, assim, enquanto o Christopher fala com o Arthur e falo... Mano, se ele vai vir com a gente não vai poder ocultar várias informações igual eu acabei de fazer. A gente vai ter que contar a verdade. Ele vai se deparar com tudo que a gente viu aqui. E se ele for realmente ajudar, ele precisa saber. A gente pode tentar manter ele vigia de porta ou algo do gênero. Como ele é da cidade, ele pode ajudar a gente a driblar várias situações. Eu concordo. Polícia e outras coisas que podem vir a atrapalhar a nossa investigação. Ele, por ser da cidade, pode ajudar muito a gente. Ok, eu concordo com uma condição. No momento que a gente perceber que ele pode estar em perigo, sério, a gente manda ele embora. É melhor a gente deixar isso claro agora. Falar pra ele correr se ele estiver mesmo em perigo, então. Exatamente. Ele precisa entender isso. Ok, quem vai fazer o trampo? Eu não sei se eu quero falar sobre tudo que aconteceu aqui pra ele. Quem vai fazer isso? Eu faço. Arthur, faz um escutar aí. Eba, adoro escutar. Deixa eu tacar aqui. Calma aí, eu tenho que achar o escutar. Nossa, meu escutar é muito podre. Se eu conseguir... Não. Tá, você não escutou isso. Os sons de bateria e baixo que eles ainda estão testando. Você vê que, pelo seu conhecimento musical, o pessoal tá praticamente pronto. O show tá prestes a começar, assim. Tá, pessoal, vocês têm que decidir logo o que vocês vão fazer. Vocês vão me deixar aí? Vocês vão fazer o quê? Porque senão Arthur. eu já tenho que ir lá, eles já estão tudo pronto já, cara. Eu já vim aqui só pra chamar vocês. Pra Menino, eu tive uma ideia. Mais fácil. Diga. Toca uma música e finge um desmaio. Eu não consigo, Christopher. Olha como é que eu tô. Não consigo nem segurar a palheta direito. Eu tô muito assustado com isso aqui tudo. Então finge um desmaio agora. César Kun, o seu pai bateu a cabeça na luta com a aranha? Ele não parece muito bem. Eu não sei. Senhor Christopher, daí eu, já meio que me mantenho assim. Eu consigo esvaziar todo mundo lá. Confia em mim, esvaziar o bar. Esse é o menor dos problemas. A gente confia no Arthur pra isso. Mas eu quero saber Não, se eu vou confio poder no acompanhar menino. Eu você, só então tentei não, dar é uma só ideia, ajudar ele. Arthur, esvazia o bar e encontra a gente na parte de trás da casa. Ok, então. Eu vou lá. Eu confio em vocês, hein, pessoal. A confiança de um Galdério Abutre é muito, muito importante, tá bom? Se vocês Sim. traírem isso, eu vou ficar muito triste. Arthur-san, você pode confiar em mim. Como é que você só... bom, Jerry. Barbaridade! Algumas pessoas falam isso mesmo, Christopher. Aí eu viro Hora que você pro for- César e faço. Tá. A hora que você for, vê se você consegue, sei lá, alguma faca da cozinha, alguma coisa pra você pelo menos se proteger por enquanto. Sei lá, você é de eu não uma quero gangue. esse menino envolvido nisso. Tá minha faca aqui, eu mostro, tipo... Faca você aqui. já eu tem uma falo- faca? Ele tem uma faca e um revólver com ele. amigão. Ah, tá ótimo. Então agora vai lá e encontra a gente atrás da Tá, casa. eu vou lá. Ok, você volta então e vai em direção ao bar. O pessoal tá... peraí. Você vai em direção ao bar então, vocês veem o Arthur indo embora. E agora? Tá, Tá. primeira coisa, a gente tem que fechar a porta da casa. Fechar tudo. Você tá indo em direção ao bar. Sim. Tá, vocês fecham a porta e realmente de fora não dá pra ver aquilo tudo que aconteceu. E a gente vai pro lado da janela, onde tem o rastro. Tá, quando você chega do lado da janela, você vê que aquele lodo preto escorre pela janela, como se alguma coisa tivesse arrastado bem grande, e esse lodo segue até pra dentro da floresta, como se alguma coisa tivesse se arrastado até pra dentro da floresta. Enquanto o Arthur fala com o pessoal do bar, eu quero verificar a casa. Pra ver se tem Tá mais bom, bicho. Eu vou ficar Tá. do lado de fora. Então, Eu dou um- faz um teste de encontrar aí exatamente o que você tá fazendo e aí eu te digo quanto tempo você leva. Ok. Eu falhei. Eu quero ir junto com ele. Tá, então falhei. você verifica Bom, mas- a casa, você entra, tem poucos cômodos, tem 3 cômodos, tem um quarto, um pequeno banheiro, tem essa sala principal, que era onde ele recebia os clientes e tudo mais, e o lado de fora, onde teria a varanda, tinha uma bombinha de gasolina. Você não encontra nada, é só uma casa meio bagunçada, não muito limpa, mas uma casa super simples. Você passa tipo uns 5 minutinhos olhando isso. Enquanto isso, eu olho. Arthur, você chega no bar e todo mundo tá finalmente! Aê, caralho! Arthur, aê! Todo mundo começa a aplaudir e tal, e tá todo mundo te esperando pra começar o show. Tá, eu vou... E o Bruno, eu pego- tipo, olha pra você. Ai, ô, o que Tá, aconteceu? eu faço assim pro meu pai, aí eu subo na mesa e falo...
Pessoal! O show tá cancelado, eu preciso que vocês saiam do bar agora! Acabei de ficar sabendo. Todo mundo ri, tá bebendo. E aí, e o pessoal, quando você sobe na mesa pra começar a gritar, os seus amigos de banda já começam a bater achando que, tipo, você já tá preparado pra começar o show. Eu chego no palco, eu pego o microfone assim Tá? e tá ligado, né? O microfone já nessa Sim, hora, tá sabe? ligado. E eles já Eu estão falo, tocando a primeira música do show. Tá, eu falo, parou! Os assombrados acabaram de me dar um sinal que estão vindo aqui invadir. Eu preciso que todo mundo vá embora. Quando você fala isso, todo mundo... O que? Os assombrados? Os assombrados, os caras param de tocar. E aí eles... Ah, mas quero ver esses filhos da puta vir. E todo mundo começa a se preparar. Algumas Até pessoas o pegam pessoal, soqueiras, né, outros pegam... Mas pera, os assombrados agora? Eles vão quebrar o acordo? O que é isso? O que tá acontecendo, Arthur? O Brulho vem pra você. Tá, o pessoal... Todo mundo pessoal do bar tá tipo, também? o pessoal tava super animado, assim, a galera do bar. Eles estavam preparados pra começar um mosh pit já, os caras estavam loucos. Eles já queriam se quebrar ali, mas eles ficam. Oh, vamos quebrar eles então, bora quebrar eles, bora meter o pau nesses arrombados, bora, Todo mundo tá super. Eu chego no meu pai, assim, chego no ouvido dele e falo, pai, confia em mim, a gente precisa tirar todo mundo daqui. Confia em mim, daí eu olho pra ele assim. O que tu tá falando, guri? Confia Desde em quando mim. os assombrados vão... De onde tu tirou essa informação? Eles Não nunca tem vêm em dia assombrado, de show, não tu tem sabe assombrado. disso? Pai, não tem assombrado. Confia em mim, o pessoal tem que sair daqui, tem. Cadê os outros Confia lá? em mim. O que eles te falaram, filho? Depois eu te falo, eu te explico tudo, pai, eu te explico tudo. Mas sério, confia em mim, pela mamãe. Filho, tem alguma coisa muito estranha, o que tá acontecendo? Me Pela explica. mamãe, pai. Você nunca foi Depois assim, eu confio, filho? depois eu confio. Eu seguro a cara dele assim, por favor, pai. Por favor, Faz um mais do teste que nunca. de... Quais são as 4 interpessoais? Deixa eu ver direitinho. Faz um teste de charme. Tá bom. Nem precisa. 16. Eu tenho 45 de charme, eu sou muito charmoso. Tá. não O gosto teu de pai, ninguém, o teu pai olha pra ti nos seus olhos. Filho, eu nunca te vi assim. Aí ele Nem eu me vi assim, pai. Ele vira pra Ivete assim. E ele faz um sinal. Ela pega, tipo, ela já puxa assim a espingarda que tá embaixo do balcão. Ele vai até o palco, fala com os outros da gangue. Ele pega o microfone, pessoal. O bar tá fechado hoje. E todo mundo, tipo, quê? E quando o Bruno falou, o pessoal, tipo, sentiu moral, assim. Isso não acontece. O pessoal, o quê? O que tá acontecendo? Bah, mano, acabei de comprar uma bebida, o caralho, que isso? Agora volta pra vocês, enquanto isso tá acontecendo. Pessoal, Joe, Eu eles... tô atrasada. Todo mundo com comida na boca. Eu tô esperando no rastro. Não, O já Arthur tá foi, demorando. já aconteceu. Tipo, vocês estão... Enquanto... Agora é vocês de novo. É a ação de Ah, o vocês. Arthur já vocês têm que voltou? Calma, o Arthur já voltou? Não, Não. Enquanto isso Não, acontecia, é enquanto vocês isso. agora. Tá. A gente pessoal, tá eu- dentro da casa ainda? Você achou alguma coisa, menino? Eu vasculhei, mas eu não consegui encontrar nada. A casa é pequena, eu acho que não tem mais nenhum desses monstros aqui, não. Olhei embaixo das cadeiras, da cama. Eu não encontrei. Eu quero tentar ligar pro Thiago de novo. Você pega o telefone e liga pro Thiago. Ninguém atende. Não ouço o telefone tocar? Não. Não tá lá então, tá. Ah, Beleza, gente, não tem muito o que a gente fazer. Essa casa aqui tá fodida. Vamos esperar o Arthur voltar, que aí a gente vai seguir no rastro. Mas, mano, a gente tem que mesmo deixar ele ficar atrás de todo mundo. Vocês começam a ouvir comoção dentro do bar. Vocês ouvem alguém pegar o microfone e falar: não vai ter show hoje, não sei o quê. O pessoal dá risada. alguém tem... Meninos, pelo amor de Deus, deixa... se vamos colocar o menino... Se ele vai junto com a gente precisa explicar as coisas pra ele. Porque se em algum momento ele vê uma aranha ou A gente vai alguma fazer coisa isso. assim, o menino vai ficar louco. A gente vai fazer isso. Mas a gente precisa explicar poucas coisas. Ele só precisa saber o extremo necessário. Ele acabou de ver alguém que ele conheceu desde quando ele era criança, assassinado no meio da sala. E ele decidiu confiar na gente. Eu confio nele também. Eu acho que ele vai conseguir. Por mais que a gente não precise explicar tudo. Eu também Isso, confio pai. no menino, mas... Lee Senpai, você já viu algum caso assim que eles faziam... os exoterroristas usaram animais ou
ou insetos, ou aracnídeos, sei lá. Mestre? É a sua história. Dá Ok, uma não. exposição paranormal. Não tem exposição paranormal. Deixa eu ver. Eu tenho 10 só. Eu tirei um. Você lembra de ver na ficha da Eva que eles estavam fazendo os experimentos com animais. Ok. Então os terroristas fazem experimentos com animais sim, sem dúvida nenhuma. Ok, eu nunca vi, eu nunca presenciei experimentos com animais, mas na ficha da Eva a gente tinha algumas informações que eles faziam experimentos com animais, então sim, a gente sabe que isso é experimento exoterrorista, mas a gente não sabe até onde isso vai e quais outros animais podem estar envolvidos ou transformados ou qualquer coisa. Por isso que o Arthur tem que saber o menos possível, porque a gente precisa impedir que ele veja essas coisas, ele precisa só ajudar a gente ficando pra trás. Vamos De fazer o repente- seguinte. Eu concordo. Ele definitivamente conhece a história do Dr. Lunático, mas não vamos mencionar que a gente veio investigar isso. Vamos só falar que tinha alguém fazendo experimentos muito duvidosos com animais aqui, o que no caso realmente está acontecendo, e que ele criou algumas mutações genéticas de bichos que foram essas aranhas que a gente acabou de ver. Ele não precisa saber que é paranormal, que é um evento paranormal, mas é bom a gente falar pra ele que ele vai se deparar com esses animais e que vai ser uma experiência meio estranha e muito nova pra ele. Então vamos Vocês ouvem só... a voz do Brulho falando alguma coisa dentro do bar. E a música parou. Tá. Vamos só não falar que é tudo paranormal, porque ele não tá envolvido na ordem, ele não precisa saber que a gente é envolvido com situações de eventos paranormais. Eu concordo com o César. Eu também. Mas podemos falar que, pelo menos, ele vai ver coisas que talvez ele nunca tenha visto. Animais com raiva. A gente pode falar que é experimento em animais. Sim, a gente fala que que existiam médicos aqui na cidade de Carpazin. A gente pode simplesmente também mencionar o Dr. Verhux, que fugiu lá da... De onde ele fugiu mesmo? Enfim, Sabe? ele é foragido e que Da ele cidade, veio pra do país Carpazinha... dele, acho que é Áustria. Áustria. Isso. Ele veio pra cá fazer esses experimentos com animais que que não podia fazer lá fora, e aí ele criou todos esses bichos horrendos por mutações genéticas. Talvez a gente possa falar isso. Ok. Mas só se surgir o assunto. Ok, Arthur, isso tudo aconteceu. Algumas pessoas ainda estão se recusando aí, algumas pessoas estão começando a... Tipo, um ou outro pessoal, assim, tá levando a sério depois que o Bruno falou e começou a se organizar pra sair. Mas vai ser difícil esvaziar isso tudo rápido, assim. O pessoal tá indo devagarinho, querem terminar a bebida, o pessoal não vai... Você sabe como eles são. O pessoal não é de boinha, assim, pra sair tão fácil. Mas o show, ao menos, foi claramente cancelado. Tem. Pessoal, o show vai ser adiado, vamos. Eu aviso depois quando a gente arrumar tudo certinho, vamos embora. Não, Vamos se indo. assombrado a gente pega, não tem problema, não tem. O show A gente espera. foi cancelado. E é pra todo mundo sair. Você ouviu o Bruno falando que o bar fechou? Você ouviu ou não? Dá um intimidar aí. Oba. Eu adoro dar um intimidar. Cadê o intimidar? Aqui. Ai, por favor, meu senhor. Ah, falhei. Você não vê muito resposta assim. O pessoal respeita muito mais seu pai do que você nesse momento. Pai! Não, mentira. O Brulho, ele falou pro pessoal, ele tá esperando o pessoal ir embora, mas no tempo deles, assim. Ele tá confuso com o que tá acontecendo, ele tá confiando em você, mas ele não tá apressado pra levar ninguém embora. Tá, eu chego nele, pai. As pessoas têm que sair mais depressa do que isso aqui. Isso aqui Filho, tá você muito sabe como lento. eles são, não tem o que fazer. Só fala mais uma Eles vão vez. sair no tempo deles. Filho, eles vão sair no tempo deles, não tem o que fazer. Ai, Já tem tá gente bom, saindo, tá ó. bom. Ele mostra, tem tipo Tá duas bom, tá pessoas bom. saindo, assim. Mas o pessoal da gangue vai ficar, você sabe, a gente não vai embora. O que tá acontecendo? Você vai ter que explicar isso pra gente. Eu vou explicar, pai. Eu vou explicar. Sai duas tenha pessoas paciência. assim e vão até o carro delas e vão embora. Tá. Vocês veem duas pessoas saindo, pegando um carro e indo embora, assim. O grupo que tá do lado de fora. O menino tá conseguindo mesmo. A gente tem visão do bar? Não de dentro. Será que o Arthur precisa de alguma ajuda? Eu tô começando a ficar impaciente. O Thiago sumiu, o Arthur tá lá dentro, a gente tem que esperar ele. Tá, calma. Eu quero fazer uma ligação pro Arthur, agora. Tá, você liga pro Arthur, seu telefone toca.
Alô? Arthur, a gente tá aqui do outro lado vendo que tá dando tudo certo. Vê se você vê a moça loira que você falou, que entrou em contato com os integrantes da equipe Kelvin. Vê se ela tá por aí antes. Tá, Tá, Você olha ao redor, claramente não tá. A maioria das pessoas que estão aí, você conhece. Não tá aqui não. Eu conheço quase todo mundo que tá aqui, mas não tem nenhuma loira, pelo menos igual aquela lá. Tá, ok. Tamo te esperando aqui. Tá bom, o pessoal tá saindo muito devagar. Tô tentando o máximo que dá aqui, mas o pessoal é insistente aqui. Quer beber, quer não sei o que lá, não escuta. Você acha que Você acha que vai demorar mais ou menos uma meia hora até todo mundo conseguir ir embora, esvaziar e ficar só a gangue? Eu acho que vai demorar mais ou menos umas meia hora até todo mundo sair daqui. O seu pai, ele me dá muito medo. Fala com ele, pede ajuda pra ele, pra ver se ele consegue afugentar as pessoas pra fora. Não sei, pede ajuda. Eu já tentei e ele fica pedindo explicação. Eu não posso ficar mentindo tanto meu pai assim, cara. Pessoal, a gente precisa ir. Diz pro Arthur sair de fininho e encontrar a gente aqui fora. Tá. Arthur, enquanto as pessoas estão saindo, vem até aqui de fininho, porque a gente não pode ficar esperando todo mundo sair durante uma meia hora. Uma coisa eles vão esvaziar o bar, isso aí é certeza. Eu vou só falar pro meu pai então que eu vou sair de fininho, que eu vou ter que sair aqui e depois eu explico tudo pra ele. Okay. Não. Não deu tempo, ele desligou. Você não ouviu. Você não tava ouvindo isso, Liz. Tá. Eu chego no meu pai e falo, pai, você tem que fazer o máximo pra tirar essa galera daqui. Eu preciso sair agora. Eu tô fazendo o possível, filho, mas a gente tem Sim. Eu tô fazendo o possível. Eu já deixei o pessoal... O que tá acontecendo? São os assombrados Eu vou te contar. Não são os assombrados, pai. Não são os assombrados. Depois o que eu te conto aconteceu certinho com o o seu que Getúlio? aconteceu. Depois eu te falo certinho, pai. Depois eu te falo. Confia em mim. Eu vou sair agora, eu volto, converso com o senhor, certo? Filho, ele bota a mão dentro da camisa e ele te entrega uma Magnum .44. Toma cuidado. Mas o senhor, pai, a sua Magnum Toma preferida. cuidado. Eu confio em você. Ele vira. Pessoal, vamos agilizar. Tá tendo problema aqui, vocês não estão vendo? O pessoal... Tá, calma, Bruno, caralho. Deixa eu terminar aqui. O pessoal tá bem puto. Eu pego e falo... eu pego e saio. Tchau também. Vamos embora. Aí eu saio. É a Magnum do seu pai, ela é bem velha, assim, ela tem uns detalhes em dourado, ela é bem grande e ela tá carregada, completamente carregada. Legal. Tá, então eu vou lá encontrar o pessoal. Vocês veem finalmente o Arthur chegando e junto com ele sai mais uma pessoa que sobe numa moto e vai embora. Pode levar seu boneco até eles, ô Arthur. Eba! Minha primeira andada. Não esquece de tirar a mão. Aqui, ó. Vocês veem o Arthur chegando correndo. Pessoal! Cheguei. Eu consegui tirar o pessoal. Quer dizer, ainda não consegui completamente. Eu tô ficando nervoso. Será que eu posso fumar um cigarrinho aqui perto de vocês? Eu tô um pouco nervoso, não sei. Pode. Arthur, antes da gente prosseguir, a gente tem que te explicar o que rolou. Eu posso explicar, gente? Ou se alguém quer falar no meu lugar? Pode falar, Cesarcon. O negócio é o seguinte, Arthur. A gente trabalha, nós 4, na verdade nós 5, o rapaz com a cicatriz também tava com a gente. A gente trabalha para uma empresa terceirizada que investiga alguns tipos específicos de crimes. E a gente foi enviado pra cá pra investigar esse caso de um homem chamado Dr. Verrucht, que é foragido da Áustria. Ele veio até aqui pro interior de Santa Catarina, aqui em Carpazinha, Rio Grande do Sul, pra fazer esses experimentos muito duvidosos com animais. E ele acabou criando várias aberrações com base em mutações genéticas e tudo mais. Ele, não sei, a gente não sabe exatamente qual foi o processo que ele utilizou, mas ele criou algumas aberrações que aparentemente se alimentam de carne viva. Então... Vocês acham que foi uma dessas aberrações que matou o Getúlio? Sim, na verdade a gente encontrou com ela antes de... a gente encontrou com uma das aberrações antes. Elas que soltaram aquele lodo estranho que você viu por lá. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente vai ver algumas mutações feitas por esse Dr. Verrucht e a gente não sabe muito bem o que a gente vai encontrar. Mestre, uma pergunta. Eu e o César, a gente tá cheio de lodo, não tá? Sim. Não, vocês limparam, assim, tipo... Vocês tiraram o excesso, assim, tá só umas manchas, mas não é nada... tipo, você sente que é um sentimento meio que uma coceirinha, assim, mas não é algo que você precisa tirar de você. Ok, então Arthur se prepara, fique atrás, a gente já trabalha há muito tempo, a gente tá aqui pra proteger você, a gente não quer te colocar muito em risco e você tem que prometer pra gente que caso a coisa fique feia, você só foge.
Você não tem obrigação de vir ajudar a gente. Você tá vindo ajudar a gente porque a gente confia em você, você confia na gente. E você se colocou de prontidão pra ajudar. Então, a gente te pede, a gente tá quase te implorando pra você fugir caso a situação fique muito complicada, tá? Tá bom, eu prometo. Aí quando eu falo que eu prometo, eu faço aqui. Ok, faz uma furtividade aí. Lógico que eu faço. E todo mundo faz um encontrar. Cadê a furtividade? O encontrar? É. Oba. Cadê a furtividade? Eu não tô achando nenhum F. Achei. Falei. Nossa, Eu falei. minha furtividade é muito Eita. alta. Sei. Acertei. Eu falhei. Calma, qual o Falei, tipo de só- sucesso? O meu Todo mundo. foi O bom. meu foi normal, normalzaço. Normal. Tá? Eu falei. Tá, Eu também. ninguém percebeu que você fez isso. Vou ficar coçando as costas. Ai. Tá, então, vamos lá? Vamos lá, então. Eu só não quero ser um estorvo pra vocês, pessoal. Só eu vou acompanhar porque eu preciso saber o que tá acontecendo aqui, me perdoa. Menino, não sei se você percebeu, mas olha no chão. Tá vendo? Tô vendo aqui. Tem umas marcas aqui. Vamos seguir ela. Tá indo pra floresta. É, vamos. a marca vai direto pra floresta completamente escura porque já é noite. Tá. Ok. Alguém trouxe a Ah, eu tava com cigarro, lanterna? Eu, opa. Sempre tem a lanterninha. Tá nos seus pertences ou tá no carro? Deixa eu ver. Onde tá? Mestre, eu vi o Arthur jogando cigarro. Ah, não. Você não... Pera, como assim? Não, você Porque viu o ele, tá? Ele Arthur jogou com acabou- cigarro. Você viu ele jogando cigarro, sim, tá. Eu saio correndo no piso. Menino, você tá louco? Posto de gasolina, floresta, vai que Eu pega apaguei, fogo. eu apaguei na língua. Você não viu? Minha lanterna tá no carro. O carro tá aqui ainda, né? Sim, tá do lado de vocês o carro. Oba, deixa eu pegar a lanterna no carro então, peraí. Ah, eu também vou pegar meu Ah, eu equipamento. chego Agora no vocês Christopher podem e ir fala- até o fala carro assim, e pegar os equipamentos que vocês Eu acham. não apaguei na língua, não. Tá Alguém. coisa nojenta. Eu taquei mesmo, desculpa. Ô, mestre, se eu tenho meus pertences dentro de uma mochila, eu posso pegar a mochila? Pode pegar a mochila. Ok, Vou então... botar agora então. Mas a mochila tem um Beleza. limite razoável, tipo, pense num bom senso do que tá dentro dela. Você não pode carregar 150 balas numa mochila, sabe? Você tem que carregar Sim. um número limitado de cartuchos ou de balas que você pode levar. Sim. Ah, na verdade, eu só tenho... Enfim, eu tenho pouca coisa, na verdade. Tá, É só minha arma, a soqueira, enfim. ok. Eu preciso mexer nos meus equipamentos aqui, mas já tô botando. Tá, botem os seus pertences que vocês estão levando. Ah, eu já já tô tô porque certo, eu tava já. com a mochila preparada pro show, daí é exatamente o que eu tô levando. Você pegou a mochila no bar? Não. Peguei, mestre? Posso voltar pra pegar rapidão? Você pode voltar, mas aí é uma viagem. E voltar. Uma Ô, louco, viagem? dois É uma minutinhos, viagemzinha, não. tipo, vai demorar uns minutos. 2 minutinhos. Tá bom, galera, vocês esperam rapidinho. Você dá uma pra pegar minha corridinha lá, você mochila. pega e você pega a mochila, o Brulho vê você passando correndo e olha pra Esqueci você. a mochila, pai! Já vou. Ok, toma cuidado, filho. Te amo. Te amo também! Bom, acho que a Ô, gente tá César, pronto. você Ô, tá levando o seu notebook? não, é uma boa levar? O que ele vai fazer? Hackear as armas? A minha mochila tá meio cheia. Ué, Menino, essa foi boa. Você é hacker? Sim, é. Mas tipo isso. será que eu vou precisar? Enchendo pra floresta. Não sei se a gente vai precisar. Vai saber. Tá, eu vou no carro e pego minha mochila que tava lá com o notebook, porque a gente veio do hospital, né? Ah, aí tá lá com a mochila e eu vou levar a mochila, então. Ok? Tá levando notebook, é? É, eu vou levar esse notebook, sei lá, a gente tá indo pra floresta, mas talvez precise, né? Eu também tenho notebook. Nunca se sabe porque quando eu vou depois precisar jogar alguma LOL. coisinha. É. Você joga LOL? Jogo. Ah, eu não. Vamos lá, não importa, vamos. Vamos. Ok. Foi mal, tô tentando manter minha Esperanças. cabeça. Então, quem vai Eu na vou na frente? frente. Qual formação vocês vão, por favor? Desenhem ela aqui no Quem mapa. tem por favor. lanterna vai na frente. Eu vou atrásão. Eu vou na Eu vou na frente, frente. então. Eu vou Ok. do lado do Arthur pra tentar proteger ele. Eu vou na Caso frente da aconteça Liz. alguma Deixa coisa. o Arthur no... É, vou ficar aqui do outro lado dele, então. Tá. Mas deixa ele meio que no meio. Um pouco mais A pra floresta é frente, bem assim, talvez. fechada, então dificilmente vocês vão conseguir andar em grupo muito grudadinho assim. Vocês vão ter que ir meio que um pouquinho mais Linha espalhado. reta, tá ligado? Eu fico atrás do Arthur, então, pra proteger ele. Pra ele não ficar exposto. Quantas lanternas a gente tem? 2. Eu não tenho. Eu acho que tenho eu também uma. não tenho, mano. Deixa eu dar uma olhada. A Liz e o Chris tem, né?
É, não tenho não. Bom, eu tenho Eu não tenho, smartphone, eu A posso floresta começa acender. completamente Indo- escura e fechada, não tem nenhum tipo de trilha indo pra dentro dela. Você não tem, Luiz? Só esse rastejo Lanterna? que leva pra Não. dentro. Bom, eu posso Então usar... só tem uma lanterna da Alice. Não, eu tenho smartphone, eu posso usar o flash. É verdade, eu também tenho um. Esqueci. Vamos usar o smartphone então. Ou pra vocês iluminar. vão gastar toda a bateria? Perigoso? Ela não gasta muita bateria, não. É. Pô, mas Filho, gastou só eu com a posso- lanterna. Meu tá Você de boa. empresta a sua lanterna pro pai? Eu? É. Empresta, meu celular, pode usar. Ah, eu tenho o flash do celular também, mas acho que não vai adiantar muito, pessoal. É melhor que Eu nada. fico... Agora que eu Tá tô com bom. a lanterna, Eu tenho vou então na- o flash do meu celular, eu tô com 55%. Meu tá 100%. Dá um Eu não sorte, uso na real. Joga o dado, o que você tirar no dado é o que você tem de bateria. Uhul! 15, nossa, que fracasso. Eu tenho 98 de bateria. muito. 93. Ok. Nossa, vocês usam Xiaomi? Não! 39. Nossa, viajei muito. 39. Ok, cada um tem isso aí de bateria. Damn it. So. Vocês estão de frente pra floresta e tem uma leve neblina surgindo que vocês não sabem se é uma neblina familiar ou uma neblina porque é uma neblina que é de noite e é frio. Nossa, não consigo enxergar nada aqui, gente. Tá parecendo os quartos que eu ficava lá em Minas. Você é de Minas? Não, eu só morei um tempo lá. Entendi. Tá meio Toma apertado cuidado, aqui. hein? Todo mundo bem atento aí, olhando aos redor. Nunca sabe quando que a gente pode levar um bote de uma onça pintuda. Tá, Liz, como que tá a formação? Arruma aí direitinho. tu tá na frente, Essa, Liz. pra mim, essa foi a Não, gestão eu indo. tô na Cris e Liz frente, na que eu peguei a frente e os lanterna, outros três tô atrás. É isso que eu tô vendo na Ok. floresta. Ok, vocês entram então, começam a entrar seguindo esse lodo. Sim. Consegui. Ok, todo mundo dá um encontrar com penalidade pelo escuro, menos quem tá com lanterna. Aí vocês podem dar Como um é que funciona? normal. Como é que funciona com a penalidade mesmo? Joga É, dois, duas duas vezes o pior. 30. Nossa, já era. Eu tirei 94. Nossa, já errei fui- demais. Nem vou jogar outro. Falei. Eu vou jogar de novo. Nossa senhora, pera. Eu tirei Falhei 25, também. o meu encontrar é 25. Tá, você O meu passou foi só. bom. Tá, mas você jogou duas vezes? Ah, não, você tem Joguei lanterna, duas tá. vezes. Eu tô de lanterna. A Liz, você consegue meio que rastrear, ou você consegue reconhecer um pouco do lodo ainda. É bem escura, a floresta é bem escura e é difícil reconhecer onde é o lodo preto e só o que tá na sombra. Então vocês vão andando para dentro da floresta, seguindo esse caminho, essa trilha. E caminhando por 5, 10 minutos. Vocês olham ao redor, a neblina tá mais forte. Vocês não veem nada. Todo mundo dá um escutar, por favor. Ah, não. O César vai soltar um punzinho pra ver se a gente... Ui. Eu falhei. Eu falei Eu também. acertei, eu tirei 8 e eu sou 10. Arthur, O meu foi... você começa O a meu ouvir... foi... Não, o meu foi bom. Foi bom. Tá, quem passou começa a ouvir coisas se mexendo no meio da floresta. Vocês estão ouvindo Sons isso? de árvores e folhas se mexendo. Oh, eu tô ouvindo, não A me gente tem parece alguma bom. coisa fazendo barulho aqui. Que tipo de barulho? Como se estivesse andando nas plantas, sabe? O barulhinho da planta. Eu acho Ok, que todo alguém tá mundo para. Ok. Dá outro escutar todo mundo. Ah, mano. Assim. Eu falei. Falei de Normal. Mano, Tá. onzão, Quem- acertei, Quem ó, tá passou aqui, ó. começa a escutar barulhos de folhas. Ao redor das árvores, na direita, na esquerda, em cima, pelas árvores. Puta que pariu. Pessoal, Galera. lembra quando eu falei que podia ter várias aranhas? Eu Porque não tô tem aranha ouvindo aqui nada. perto. Aranha, ninguém disse de aranha. Ou... Ok, todo mundo para, encosta um nas costas do outro e cada um cobre as costas do outro. Ok, E fiquem Pode parados, ser. em posição. ok. Joey, vamos ficar encostado de costas pro Arthur, eu e você. A gente não vai ficar em círculo? Dá um encontrar A gente todo fica- mundo. Tá em círculo? Desculpa, só quem tá com a lanterna, dá encontrar. Ah, ufa. Eu também tenho, peraí. Não aguento mais tacar. Bom, Passei. Bom, Você bom também. passa a lanterna e você vê 3 aranhas por cima das árvores passando. Você passou rápido, você viu 3 aranhas e de repente não viu mais. Perdeu elas. ok, eu espero que ninguém aqui tenha Por que você viu a aracnofobia, menina? porque a gente vai ter que passar por aquilo lá de novo. Porque tem aranha Ninguém aqui? falou de aranha! Ô, Menino, calma, ô, menino, calma. calma. O menino ali.
Eu coloco as minhas 2 soqueiras. Quando você grita, você ouve... Agora todo mundo ouve... Ao redor de vocês. Tipo, ao redor não, mas mais pra frente na floresta vocês ouvem muitas folhas se mexendo. Tá, eu já posso segurar minha arma já? Minha Magnumzon? Você pode puxar sua arma. Tá, eu tô segurando ela então. Só Eu tô pra segurando a arma e a garantir. lanterna. Eu Tá. tô com a arma na Vocês mão. estão parados a lanterna ainda, né? por cima. Gente, Sim. A gente tá olhando assim, ó. Estamos em desvantagem. Gente, eu não tô ouvindo nada, vocês estão vendo que eu não tenho lanterna, eu não ouvi nada. Você ouviu, olha. depois que ele gritou, Ah, você eu ouvi? ouviu Tá. várias coisas se mexendo ao redor de vocês. Ok. Continuem andando bem devagar. E Em silêncio, em silêncio. E sempre Você protegendo as consegue costas ver o do rastro outro. ainda, Elizabeth? Elizabeth? Eu vou chamar de Liz. Ok, Dá um eu encontrar. consigo? Tirei bom. Tá, você consegue ver que na verdade agora o rastro que tava era só um líquido, agora ele tem galhos quebrados, como se esse rastro fosse aumentando. E o lodo tá muito mais visível. E ele segue em frente pro caminho que vocês estavam andando. Esse lodo é tão perigoso quanto a gosma que eu e a Liz tocamos? Tá se mexendo ou algo assim? Tipo... Não, é só como se. Só um rastro, assim. Só uma sujeira. rastro. É, não, ele não tá. Você não se É. sente atraído por ele. Ok. O- Ok. Alguém tá conseguindo ver alguma coisa? Eu vi 3 Eu- aranhas passarem. Definitivamente tem mais daqueles bichos por aqui. E a gente não tá equipado o suficiente. A gente Ok. pode estar em desvantagem numérica, a gente não tá vendo nada. Eu não sei se a gente tá indo pra um casulo ou se a gente tá indo na direção do Thiago. Eu não consigo ter ideia. Ou talvez pros dois. Ou único- talvez pros dois. O único Vamos caminho- pensar um pouco, pense um pouco, pelo amor de Deus. Vamos embora. Não. O Thiago Escuta, tá lá. escuta. Não, o Thiago não tá lá. Pensa um pouco. Se a aranha matou o Getúlio, depois do Thiago ter falado com ele, o Thiago não tá aqui. A gente não sabe disso. Não tem como saber. Mas que rastro o Thiago ia seguir? Por que ele não matou a aranha, então? Aquele Talvez a rastro coisa não tá- era da Por aranha. que ele não veio falar com a gente? Você não acha que a aranha pode ter levado ele? Exatamente, às vezes a aranha pode ter levado, algum outro bicho pode ter levado ele, a gente não sabe. E pode O ser que o que experimento. aconteceu... O experimento envolvia animais. Pode ser qualquer animal. Não necessariamente Sim. só aranhas. Você é sequestrado por uma aranha! Arthur San, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente consegue, ok? Tá bom. Vamos um pouco mais pra frente. Devagar, sem fazer barulho. Furtividade todo mundo. Oh, E aí, eu sou bem furtivo. Ah, o Christopher já pode nem jogar. O pior de vocês é o que conta. Nossa, eu tive... 66, eu o meu tive foi normal. Extremo, extremo, seu normal. Se alguém fracassar, não Ok. precisa jogar o resto. eu passei fracassei. normal. Eu passei normal. Não, mas o César fracassou, então ele faz barulho mais que todos de qualquer jeito. Vocês continuam andando pela floresta? Sim. Bem devagar, Sim, nas abraçadinho. cenas, né? Vocês continuam Todo mundo- seguindo esse traço que é cada vez mais fácil de perceber. Não só a Liz agora, como todo mundo consegue ver claramente esse caminho preto e galhos quebrados. E algumas árvores até um pouco caídas agora, umas árvores menores. E faz eu encontrar todo mundo agora. Ui! Nossa, o meu encontrar é o mais Opa, agora eu lindo. passei, hein? Passei. Tá. O meu foi extremo. Tá. Eu Eu tive errei bom por também. um! Por Todo mundo que teve um sucesso normal consegue ver um brilho vermelho. Mais um pouco mais à frente na floresta. E quem tirou extremo? Eu. Alice. Liz, você vê na frente desse brilho um corpo caído. Uma pessoa Puta com merda. um moletom cinza. Puta Ah, merda. eu não vi, né? Para todo mundo. O que tá acontecendo? Vocês estão vendo aquele brilho ali? Sim. O não Thiago tô tá vendo no nada. meio dele. Ele No tá na meio do frente, um brilho. pouco caído na frente. Ele tá. Você só vê o tá moletom caído. cinza assim e os bracinhos cinzas. Vocês estão vendo o moletom? Eu não tô vendo nem brilho, menina. É o moletom dele. É o moletom dele. Ele Vai já conhecer. Vocês de ouvem longe barulhos o de moletom. folha. Vamos continuar andando. Eu começo a empurrar o pessoal, assim, pra gente continuar andando em Você começa a andar pra direção. frente, vocês chegam no ponto que vocês todos chegam perto pra ver o moletom cinza. Algo engole ele na escuridão. E aquele símbolo vermelho, ele começa a brilhar mais forte. Você aponta a lanterna
e você vê surgindo desse grande corpo vários braços e pernas enormes. É uma forma de uma aranha grotesca e enorme, do tamanho de 2 pessoas. É um aracnídeo preto gigante. É como se fosse aquela aranhazinha que se segurou no Christopher, só que é muito maior. Na parte de trás, na traseira, tem aquele símbolo espiral desenhado em vermelho brilhando. E no corpo dela é como se fosse uma larva transparente e o corpo do Thiago tá preso dentro dela. A cara tem 2 presas enormes indo pra frente, uma boca enorme e é cheia de olhos negros. Quando você vê isso e você aponta pra ela, você vê saindo de trás dela no mínimo 20 ou 30 daquelas aranhas, se espalhando por toda a árvore. Ela olha pra vocês e faz... E todas essas ondas de aranha começam a correr na direção de vocês. Pariu, vamos correr, mano. Chamas! Ninguém comprou lança-chamas, né? Eu quero correr, mano. A gente vai deixar o Thiago pra trás? A gente não pode deixar o Thiago pra trás. O Thiago tá dentro do corpo dela. Ah, não tem tempo de conversar, mano. A gente vai ter que abrir essas... A aranha, essa aranha. todas as aranhas são muito rápidas e essa gigante, ela se levanta, ela tava com essa área dela aberta, a parte dela, de trás dela aberta, ela fechou e se levantou e ela começa a ir na direção de vocês rapidamente também. Ela é bem rápida. Correr não é uma opção, Cezarcon. Puta que pariu. A gente custou matar uma aranhinha, agora tem 96. A situação que vocês estão... Não vou falar. Eu puxo a pistola sinalizadora. Ok. Tá, eu fico assim, fico olhando assim o que tá acontecendo. É, teste de destreza todo mundo, só pra ver a ordem das coisas. Yes. Eu tive extremo. né? Eu fracassei. Extremos, tá? Beleza, né? Extremo. Não, eu tive normal. Cadê a destreza? Então peraí, tá, pode vou crer. marcar de novo. Primeiro, Joe extremo. É pra anotar? Deixa que eu anoto, pode ser. Bom. Eu tive... Ah, não. Eu tive muito bom. Foi mal. Tá. Não, tá, muito bom, é isso que eu quero. É, sou eu. Muito bom. Arthur. Depois, normal. Ninguém? Eu tive normal. Liz. E agora por ordem de destreza. Quem fracassou? É o César. Eu depois o Chris. Tá, César e Chris. Ok. As aranhas fizeram isso, elas levantaram, você vê essa grande aranha vindo em direção... E esse brilho fica chegando cada vez mais perto. Ela está a cerca de 20 metros de vocês. Qual o tamanho exato da... Tipo assim, não exato, mas... E um teste de sanidade de todo mundo. O tamanho da aranha, mestre. Sanidade, né? Sanidade Duas tem que ser pessoas. menor do que eu tenho, né? Sim. Eu falei. Eu passei. 4, mano! Eu sou Tá. bom! Eu passei. Quem falhou, Falei. acabou de desenvolver aracnofobia. E Puta tomou que pariu. 2 de dano de sanidade. Quem passou, quem deu sucesso, perde 1 ponto de sanidade. Ai, que inferno, só perco, mano. Mesmo ganhando, eu perco. Tá, eu não passei, então eu perco 1 ponto e fiquei com a Você perde 2 pontos e tem aracnofobia agora. Que pariu, eu tô com tudo agora. Menos um sanidade. É Ver pra essa anotar, né? criatura é horripilante, é terrível. Arthur, na verdade, você joga de novo que você tem penalidade, porque é a primeira vez que você vê uma coisa dessas. É lógico, meu amigão. Mesma coisa, sanidade? Sanidade com penalidade, que é a Tá primeira bom. vez que você vê algo assim. Eu tirei... Nossa, muito podre. Eu perco Nossa, sanidade. Tá, eu então você pessoalmente toma perco 2 sanidade. pontos e desenvolveu aracnofobia também. Tá bom. Ok, eu Por que sou o primeiro. aranhas? Eu sou o Essas primeiro. aranhas estão todas vindo pra cima de você e agora é o Joe. O Joe é o que tem o reflexo mais rápido. Ok. Eu tô com... A gente pode conversar em ação, não, né? Pode, mas é uma frases curtas, cada um na sua rodada. Tá. Beleza. Eu tô com uma... Eu tava usando as minhas 2 soqueiras. Aham. Eu puxo a minha arma. Tá. Eu meio que guardo uma soqueira, eu fico Tá. com uma numa mão e pego a arma em outra. E me Tá. preparo só. Isso aí é uma Você rodada, pega a né, arma, ok. Você pegou a sua arma, ok. E você Eu ficou pego a parado. arma e fico preparado ali, Ok. Agora Mas é deixa eu o perguntar, Arthur. O brilho Tá. emana de toda a aranha. Não, é só desse símbolo que tá na traseira dela. Vocês estão vendo a aranha e um monte de aranha que tava saindo dela, vocês perderam de vista, se perderam na escuridão e vocês estão ouvindo de Tá, então a gente toda nem vindo atrás da consegue aranha ver e de a cima luz de lá, né? vocês. A gente nem consegue ver essa parte de trás, né? Essa luz aí que a gente tinha visto. Vocês conseguem. Ela brilha, Consegue? ela brilha E sozinha. a gente consegue, eu consigo, tipo, se eu tentar atirar, eu consigo atirar nesse ponto. Você tem que Se eu mirar. acertar.
Não, sim, claro. Tá, então eu vou falar. Gente, a aranha gritou e as aranhas vieram, então vamos pegar ela igual matar a líder de gangue. Ah! Aí eu vou tentar... Eu acho que eu vou... Tem que mirar primeiro, né? Pra ter uma mira muito Você tem que foda. mirar, sim. Passa uma rodada Tá, mirando. então eu vou mirar. Ok. Meu Deus, não mira no Agora é a Thiago. Liz. É, Você eu pegou o tô pensando no sinalizador e é Thiago. a sua vez. Tá, vou mirar. Sim, mirar. Ok, Só- eu... Pode falar. Só um bagulho que eu não entendi. O Thiago ficou num casulo ou ele tá grudado com a aranha? Ele ficou tá grudado. dentro, é como se a cabeça da aranha tá aqui, aí atrás dela tá o corpo do Thiago dentro dela, Ah, e tá. ele faz, é como se ele estivesse dentro dela. E aí Tá, os então- braços estão do lado do corpo dele. Ele tá dentro de um casulo transparente negro, que forma Tá. o corpo dela. E o símbolo tá onde, então? Tá se na ele traseira, nas na costas? Na bunda. parte Tá. grande da abdômen aranha. Um bundão. Tá. Ok. Eu quero... Tá, então se mirar, não dá pra tirar no negócio, tá atrás. Não, mas a não. bundona Uma aranha, fica né, em cima, mano? assim. Uma bundona. É, tipo, é uma cabecinha, uma bundona assim. Ah, tá, entendi. Eu quero tentar correr. A aranha, ela é bem alta, né? Ela é o tamanho de 2 pessoas, mas é 2 pessoas assim. Deitada, é uma aranha. Ela não é alta, não. Ela tem 1 metro e pouco de altura. Ok. 1,40 m. Eu quero tentar correr e dar a volta nessa aranha pra tentar... Ela tá a 20 metros da sua frente. E ela tá vindo muito rápido. E vocês estão numa floresta fechada. Não é uma clareira. Ok. Então, eu quero ir pra frente e um pouco pra minha direita. Eu quero ficar na lateral eu quero me afastar do grupo e quero ficar mais pra frente e pra direita. Possível, eu conseguir. Você vira a lanterna pro lado e você vê no mínimo umas 15 aranhas na sua frente. Pequenas. E elas estão todas vindo pra cima de vocês também. Pequenas, igual a que a gente tinha visto lá na casa Aquela que tava pequena do tamanho de uma cabeça humana. Ok, E elas estão então vindo eu só seguro... com uma grande onda negra, assim, vindo pra cima de vocês. Eu só seguro a minha pistola sinalizadora na direção da aranha, tentando mirar o melhor possível que eu consigo no abdômen dela. Tá, você Eu atira? fico mirando. Não, eu fico Você vai mirando. passar uma rodada mirando? Ok. Próximo é... César. Puta que pariu, cara. Mano, eu vou pegar minha pistola e vou mirar na bunda da aranha também. Você vai passar uma rodada mirando? Vou. Chris? Na árvore tá mais perto de mim. Tipo, a árvore da minha Tem direita. uma do seu lado. Vocês estão numa floresta densa, fechada. sim. Tem árvore em todos os lugares. E são Tem árvores muita altas. aranha. Eu tô com uma lanterna. Sim. Eu só consigo virar rapidinho. Tem muita aranha nela? Muita. De cima, pra onde você olha tem centenas de aranha. Centenas não, dezenas de aranha vindo de todos os lados. Menos de, tipo, vindo da frente, assim, como se fosse uma tsunami. Eu consigo escalar um pouquinho a árvore Você até pode um tentar. lugar que não tem Você aranha? com certeza pode tentar. Não, eu quero escalar. Dá um teste de escalar aí. Nossa senhora, eu destruí extremo. Tá. Você com facilidade, você pega um galho e você começa a escalar o quanto e o que você quer fazer. Cris, o que você tá fazendo, Cris? Eu consigo ver. A aranha já passou de mim, a grande? Não, a grande tá vindo na direção de vocês, ela tá lá na frente. Tá, então eu vou me segurar num galho em que eu fique um pouco acima da grande. Mas um pouco... Não precisa ser muito alto. Ah, tá. Você quer ficar um pouquinho acima da aranha. Exatamente. Ok. Ah, tá. Quando você faz isso, é a aranha. Ok? Não, essa foi a Mas só situação, uma você subiu. pergunta. Oi. Eu já tinha acertado escalar uma vez. Aham. Eu dei extremo de novo. Como assim? Acontece alguma coisa? Não, No skill? você fez um extremo, você conseguiu o que você queria. Tá, ok. Ok, você sobe nesse galho. É a vez das aranhas. Chris. 2 aranhas pulam em cima de você, da árvore que tá em cima de você. Uma aranha cai em cima da Liz. Uma aranha cai no César. 3 aranhas caem no Joe. E 2 caem no Arthur. Vou atacar com cada uma delas. Ave Maria, Tá. já vou morrer no meu primeiro dia. Christopher, foram quantas em você? 2, certo? Foi. Contra-ataque ou desviar? Eu vou desviar. Tá. Dá um desviar aí. É esquivar, né? Isso. Puta merda, eu tenho 12. Meu Deus, calma. Falhei.
Tá, você quando você sobe, você vê uma aranha cai, bate em você e cai no chão, do lado dos seus amigos. A que cai na Liz. Liz, quer contra-atacar ou desviar? Eu vou contra-atacar. O como? Você vai só bater com... lutar. Você vai dar um lutar. É lutar? Tá. Tá, eu quero dar uma cotovelada nela e tentar bater Ok. nela no chão. Pode atacar. Eu tirei bom. A aranha cai em você e você dá uma cotovelada nela, pode dar o dano. 1d3. 3. Você só tira ela de cima de você, ela cai e volta de pé já. As duas... Quantas caíram em você, Joe? 3? 3. Tá, você quer esquivar ou contra-atacar elas? Eu quero contra-atacar. Ok, vamos lá. Pode contra-atacar a primeira. Eu quero dar um... Ela caiu já em mim, ela tá em mim. Todas as 3 caíram de cima da árvore. As que estavam lá na frente nem chegaram ainda. Essas são as que estavam em cima de vocês, que pularam em vocês. Sim. Mas ela tá parada no meu corpo já? A gente vai descobrir agora. Você vai contra-atacar. As Ok. 3... Essas são as 3 que caíram em você. Ok, eu quero dar um soco numa. Então vai não, contra-ataca. É a rodada dela, você tá contra-atacando. Isso, beleza. A primeira... Beleza. Passei, 24. Isso é bom ou normal? Bom. Tá. A segunda. Falhei. Tá. E a terceira é... Pode ir? Falhei também. A primeira você acerta. Pode dar o dano. É com a soqueira, tá? Uhum. Aí é um D3 mais 1. Ok, peraí. 2 de dano total. Ok, você consegue... Você vê uma chegando no reflexo, você tira ela. Na hora que você faz isso, você abre e uma cai bem no seu pescoço e te morde com toda a força que ela tem. E você toma 2 de dano. E ela tá presa em você. A outra só caiu e bateu no seu ombro e caiu direto. Beleza. Quem faltou pra eu atacar? Faltou o Falta Arthur, eu, o Arthur. que teve 2. Quer contra-atacar ou desviar? Eu quero contra-atacar. Ok. A primeira? Tá. Pera aí, é pra eu mandar o quê? É lutar, né? Lutar, é. Tá, deixa eu só pegar aqui em lutar. Que isso? Caiu a sua câmera. Eu voltei. A minha câmera caiu? Voltou. Tirei 10. Tá, isso aí, bom, extremo. É muito bom. É muito Não, bom? é extremo, é É extremo. extremo? Tá. É. Tá. Você... É a ok, a segunda? Tá. Eu falhei. Não, pera, eu acertei, normal. 51. Ok. Tenho 65. A primeira, você vê vindo claramente pra você, você dá um soco, você soca bem na garra dela e ela fecha na sua mão e te dá 2 de dano. Nossa, mas Ela se ficou presa na sua mão e Cara, tá mas arrancando extremo, um pedaço. extremo é... É, mas extremo ela tirou extremo também. Ah, safada. Ela tá Ok. presa na sua mão agora, você tenta tirar, ela tá segurando com as garras dentro da sua mão. E a outra você acerta com a outra mão. Tá bom. Agora é o... Pode atacar. Sou eu? É, dá o dano, você acertou a segunda. Ah, tá. É um D6. É um D3. Tá. 5 não. É 2. 2, tá. Você consegue tirar ela da sua frente também. E a grande aranha que tá vindo lá da frente, ela tá a uns 10 metros de vocês agora. Ela tá vindo com tudo. E vocês conseguem ver muito mais aranhas vindo atrás dela. E agora é o Joe. Aí eu não fiz nada. Já foi sua vez? Não, Você caiu virou? uma aranha em mim. Ah, tá. Eu não ataquei vocês. Obrigado por lembrar. Quer contra-atacar ou desviar? Se eu desviar, eu consigo ainda manter minha mira na aranha, Sim. na aranha gigantesca? Sim. Então eu quero desviar. Dá a rodada. Vamos, dado, por favor, hein, fila da puta. Porra, consegui. Você desvia. Normal. Você vê a aranha, ela vem um pouco de lado, você se abaixa a cabeça e ela passa direto. Agora é o Seu. Joe. Ok, eu tô com uma aranha grudada aqui em mim. Sim. E eu quero colocar a arma aqui e dar um tiro. Pode atacar. Você tem vantagem. Eu tenho vantagem, né? Você tem É arma de vantagem fogo? porque é arma de fogo, sim. Ai, senhor E Cristo. não foi. Pariu, mano. Não quero Quem morrer tava na não. frente, só pra lembrar, é a Liz e o Christopher. Christopher Chris. Game. Eu tô em cima da árvore. Aham. Ah, é verdade, né? Eu tô não. mirando. Eu errei os dois, mano. Tá. Você...
Você, no meio dessa, você tenta acertar, seu tiro passa pra cima. E quando você atira o flash da arma, você vê que você tá cercado de aranha. Você tá só, tipo, tem aranha pra todo lado. E você elas não ouve se assustam? de todas as aranhas que reagiram ao seu barulho. Agora Elas não gostaram ou gostaram? Ela só ouviu o barulho delas. Agora é o Arthur. Ok. Tá, eu tinha mirado na primeira, cancelou, né, por causa desses ataques, né, que eu tomei. Não, Não? Tá rolando Então ainda. agora, tipo, eu quero tentar atirar no na rabinho. grandona. É, Ok, você tem vantagem pra atirar nela. tá bom. Você usa Por que que Magnum eu tenho do vantagem? Brulho? Uso, do meu Tá. paizinho. Tá, arma de fogo, né? Ai. Sem vantagem. Tá, 30, é normal. Joga de novo, você tem vantagem. Ah, tá, então tudo bem. É o que vier pior ou o que vier melhor? É o que vem melhor. 25. Aí é muito bom. Tá, você acerta. Pode dar o dano. É muito bom ou extremo? Muito bom, muito Então, bom. pera, ó, não, é regular, bom e extremo. Não existe muito bom. Ah, tá, então é bom. Tá, O bom, primeiro foi acerta o regular, dano, o ok. segundo foi bom. Foi mal, Ok. eu sou novato. Tá, é um D3 mais alguma coisa ou não? Não, a arma dele é uma Magnum. É um D10 mais um D6 mais 3, eu acho. Como é que é? Peraí. É um D10 mais um D6 mais 3. Mais um D6, mais 3, tá. D10. 5. 1. 3. Não, é 5 mais 1 mais 3. Então você deu 9 É. de dano nela. É. Tá. Porra. Você acerta na bunda dela, você vê o tiro, tipo... Você vê que seu tiro afunda e continua vindo tum, 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 não é sem possível. pestanejar. Eu não acertei na luzinha não, né? Você acertou mais ou menos na área da luz, na bunda dela, que é Tá. grandona, mas você não acertou no meio. Você não acha que vai fazer muita diferença também, é só um grande símbolo desenhado nela brilhando. Tá bom. Agora é o Alice. Você tava mirando Ok. com Com a pistola sinalizadora. É isso, sim. Ok. Eu tenho um de vantagem? Você tem uma desvantagem sim, porque você tava mirando. Ok. Que nervoso, né? Ufa. Tá, eu tirei... Muito bom. Aliás, bom, desculpa. Não foi extremo, foi bom. Pode dar o dano. Ok. E um dado de sanidade todo mundo, por favor. Sanidade? Peraí, eu vou jogar o dano primeiro. Eu passei, É um eu falhei. D10. eu passei. Eu falhei. Passei. Tá. Eu Pra falei. mim, deu Calma aí. 7 mais 3, 10, mais o queimar. Quanto que eu queimar? Não, ele só É um D6, fala é um D6 de queimar. fogo, É um tá. D6? Então, pera, Tá, é então 10 peraí. mais esse que você vai tirar agora, que é? Mas é um D10 mais um D3. Isso, tá. E- Que deu quanto? E deu 10, porque deu Tá. 3 mais 7. Tá, E agora um D6 de fogo. isso. Nossa, que da hora. 6! Ok. Então você... Você é demais. Tá. Você acerta, você vê que o fogo funciona muito bem. Você... O seu sinalizador... Primeiro que você atira, você tá focada só no brilho dele. Ele vai até a aranha, você vê que faz um puta rombo nela. Ela grita... E a luz do sinalizador ilumina boa parte da floresta ao redor de vocês. E todo mundo que falhou na sanidade toma 4 de sanidade. Vocês vão Eu não fiz o morrer. teste de sangue, Vocês calma vão morrer se vocês ficarem aqui. É impossível vocês conseguirem sair vivo dessa. É aranha pra todo lado. É uma tsunami, é uma onda enorme, negra. Vocês nem conseguem reconhecer o que é aranha e o que não é. Mas como que a gente vai correr? Tem um. E quem não tinha desenvolvido a aracnofobia acabou de desenvolver. Oi? Quem passou no teste? Não, quem passou no teste não desenvolveu. Eu falei. passei. Desenvolveu o que agora? Como, Aracnofobia, quem falhou. Passa daqui, hein? como que a gente vai correr de uma aranha gigante, mano? Ó, muito rápida. Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Ah, calma, é minha vez ainda. Tô na merda. Vem cá, jogar. Se atirar essa pistola sinalizadora no mato, pega fogo? Ela acabou de Sim, ela atirar, é a queima. rodada agora do Não, César. mas, tipo assim, mas queima, tipo assim, abre fogo, tipo, levanta fogo. Se tu atirar Ela no mato. entrou nela, o Não, sinalizador. não, eu tô dizendo, se a Liz atirar no chão. Ela pode tentar. É o César. Só que ela acabou de gastar munição, é um tiro por sinalizador. É o César. Então. Essa aranha, Eu ela tenho se mais move- 2 só. Ela se Alguém move acabou oito- de tomar mais de 5 de dano?
de dano de sanidade nesse Eu encontro tomei todo? 5. Não, eu tomei 4. Peraí, em tudo isso... Quem tá tomou acontecendo- 5? Ok. 4. E, pera, em Tá. tudo que tá acontecendo desde que a gente desde que começou agora. Nossa, eu tomei 7. Tá, você tem um acesso de loucura. E na sua rodada é minha. Que inferno. Próximo é o César. Sou eu. Ela se move com 8 patas ou ela... Com as 8 tem um- patas, que são 4 braços e 4 pernas humanas. Ah, tá. Todas pretas são- e gosmentas. Puta, mano, pior que... A gente tem que correr? Mas como que a gente vai correr? O bicho... Tá, eu já tô mirando, eu vou dar um tiro, só que... A cabeça dela, se eu mirar na cabeça dela, vai, tipo, pegar no Thiago, que tá no meio dela, vai, né? Você... Provavelmente, sim. Tá, então eu vou atirar na bunda dela mesmo. Tá, você pode atirar. Com vantagem? Com vantagem você tá mirando, sim. E com mais vantagem ainda por causa da luz que a Liz fez pra mim. Não, só vantagem não. E com mais vantagem que hoje é quarta, meu dia da sorte. Por lembrar que luz me lembra que eu parei da minha... Eu saí Véi. da minha mãe, mais 5 de sanidade. Um eu tirei 98, outro eu tirei 92, mano. Puta que Só pariu. número ruim. Tá, você erra os 2 tiros, Matou o Thiago. completamente assustado com o que você tá vendo. E você acerta 2 aranhas no meio daquela imensidão. Mas você nem consegue ver porque elas estão vindo muito rápido pra cima de você. Agora é o Chris. Nossa. Vai ser incrível. O Hakim vai voltar sem personagem. Né? É você. Ele volta, desculpa, gente, Tá. você morreu. Quão distante a aranha grande tá de mim? Tá, ela tava a 20 metros, agora ela tava a 10 metros. Ela tá, na próxima rodada ela vai chegar em você. Mais a 10 metros de mim e não dos meninos. Os meninos estão mais distantes. Mas eles estão a tipo 2 metros atrás de você. Estão todos bem Tá. perto. Eu tento meio que me esconder na árvore, assim. Tipo, mano, só abraçar a árvore e me camuflar ali. Usa furtividade, hein? Olha o tamanho do trem. tomar no Tamanho do bonequinho. Atividade, velho. Se a gente tivesse nos morros. Oh, meu Deus. Ele vai ficar igual o tiozinho segurando a taça da Copa do Mundo, assim, ó. Eu amo o tiozinho da Copa. Putz. Adivinha, galera? Acertou. Tiozinho da Copa. Você abraçou a árvore, você tá abraçando a árvore e agora. Vamos lá. Joey, em cima de você caem mais Que cena ridícula. 2 aranhas, além daquela que já tava em você. Então você tem 3 aranhas em você agora. E você vai tomar 3 ataques. Você quer desviar ou contra-atacar? Eu quero contra-atacar. Vamos lá. Chute, Primeira- soco com o que eu puder. A primeira é extremo, você não consegue. A segunda pode ir. Passei. Bom. Normal. Desculpa. Tá. E a terceira. Opa, eu acho que foi extremo. Foi extremo? Não, não foi extremo. Tá. Mas foi bom. Você consegue. Aquela que já tava em você aperta mais fundo ainda e você toma mais 2 de dano. Ela tá quase arrancando um pedaço da sua pele, da sua carne. As outras 2, você consegue chutar uma que tava vindo e a outra, você dá uma cotovelada e também ela sai. Mas dá o dano na que você conseguiu acertar. É de briga também? É. Ah, não. O dano é... É só o dano direto. É um D4, um D3. 3. Tirei 1 de dano. Dei 1 Na Liz, Caralho. dá um teste de esquivar, Liz. Aquela aranha gigante, ela cospe e sai uma teia na sua direção. Uma linha de teia. Enorme. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Calma. Eu tirei normal. Normal? Vamos ver. Puta merda, olha o sorrisinho desse desgraçado. Você, com muita sorte, consegue passa direto e você vê a sua vida passando na frente dos seus olhos. Ela vem com tudo, tum, e ela tá na sua frente. Você vê aquela criatura enorme olhando pra você e você tá numa situação complicada. Em cima de você, ao mesmo tempo, caem mais 4 aranhas. Meu Deus do Tem que ser céu. daquele jeito. Você quer esquivar ou contra-atacar? Eu quero contra-atacar, meu número maior.
Ai, meu Deus. Vamos lá. Ah, mano, meu primeiro dia, cara. Devia ter ficado lá no bar. A primeira, Normal. a segunda, Normal. a terceira Extremo. e a quarta. Tomei. Tá. Você tomou 1 de dano. Uma delas cai raspando e raspa a mandíbula dela em você. Todas as outras você só tira de cima de você desesperadamente. Depois que você desviou. Quando você desviou uma delas, uma só caiu reto. E a outra você combateu ao redor de você. Mas você não deu dano em nenhuma. Ah, você deu dano em uma, na verdade, que tava extremo. Você pode dar o dano nela se quiser. Ok. 1. Tá, você só deu uma cotovelada e ela caiu do lado. Em cima do César caem Vai, Cezão. mais uma aranha. E ela pode dar o contra-ataque ou esquiva. Eu quero esquivar. Consegui, normal. Você desvia facilmente dela. Ela cai no chão assim. Arthur, em cima de você cai mais uma aranha que te ataca. Tá. E ela te morde com tudo. Você nem tem escolha. Não tenho? Tá bom. Pera, agora eu já queimei. Pode tentar esquivar. Eu queimei a largada. Pode ir. Posso esquivar? Pode tentar esquivar. Tá bom. É furtividade, né? Não, é esquiva. Não, esquiva mesmo. Tá na lado esquerdo da ficha. Ah, do lado esquerdo, pode crer. Ah, aqui. Nossa, é alto. Tá, eu consegui. Mas é norma regular. Tá, você. Não, você Não vou consegue tomar desviar, dano. ela cai dura no chão. Não, regular, ela te acerta. É. Você toma mais 1 de dano. Ela. Mais uma que cai e te morde na perna. E agora o Christopher, que você tá em cima da árvore e você abraçou a árvore, você tem penalidade. Você cai mais 2 em você e pode dar os 2 ataques de penalidade, com penalidade agora. O primeiro, contra-ataque ou esquiva? Nossa, eu vou contra-atacar os Tá, dois. os dois têm penalidade. Tá. Ok, Contra-ataque é luta, né? isso. Meu Deus do céu, eu vou chorar. Tá, já falhei em um. Ok, e o segundo? Eu vou jogar outro porque pode ser 100, né? Não, não foi. E o segundo agora? Agora eu vou jogar do outro. 2, o primeiro. Ok, segundo. 21. Nossa, foi bom. A primeira, ela tenta te morder, mas ela morde a sua roupa e fica pendurada. A segunda, você tava abraçado, você sente que ela ia te bater, você pô, dá uma cotovelada, pode dar o dano. É o seu dano de porrada. É o desarmado, né? Machuca ele muito. É um D3 mais um D4. Tá, arredonda pra cima no D3, né? Oi? Arredonda pra cima no D3, né? Isso, sim. Então é 3. Eu dei 7 de dano. Você estourou ela com o seu cotovelo. A aranha tava caindo, explodiu no ar e saiu aquela gosma. Agora é o Joey. Beleza, eu tô com uma aranha ainda grudada em mim. Sim. Eu seguro ela e tento arrancar com tudo e jogar pra longe. Tá, pode fazer um teste de força. Foi extremo. Você consegue com facilidade. Você arranca, você tira ela que tava dentro de você, ela arranca um pedaço do seu corpo com ela, não tem o que fazer, ela já tava muito fundo, mas você arranca ela e você tá livre pra fazer alguma coisa. Ok, eu seguro na mão do Arthur Tá. e corro em direção a Alice. Aliás, eu grito. A Alice tá na pra sua Liz. frente. Ela tá, eu alcanço ela? Você tá vendo a Liz, ela tá de frente com aquela aranha enorme e que tá prestes a devorar a Liz, provavelmente. Do seu ponto de vista. Você não alcança ela fisicamente, mas você consegue falar com ela. Eu não consigo sair correndo e. Você Gritar consegue ela. sair correndo e gritar. Não, eu consigo encostar nela a tempo, não. Não. Você pode, sua rodada pode ir lá e encostar nela e acabou. Aí acabou sua rodada. Tá, mas não é encostar, então eu quero sair correndo e derrubar ela com tudo. Tipo, tirar ela da frente da aranha.
Tá? Ela tá na frente da aranha. A aranha é Não enorme. tem como eu fazer isso. Tipo, eu quero saber se... Eu posso testar, eu posso jogar alguma coisa? Vai quebrar minha costela, porra. Você pode tentar. Já tá toda quebrada mesmo. Pior que tá. Beleza, então eu saio correndo na maior velocidade possível e me jogo em cima da Liz pra tirar ela da frente da aranha. Tá, eu vou colocar a aranha aqui no mapa como perspectiva. Vocês estão no meio da floresta contra isso aqui, tá? Nossa, que Essa da é a aranha hora. que vocês estão lutando. E aí Eu tô aqui na boca dela. tem isso aqui acontecendo. Eu tô em cima da árvore. Então aí Tá. tem isso aqui Nossa, pra todo lado. Caralho, que bicho horrível. Tô aqui. Aqui, Mano. vocês. Eu tô aqui, né? E o Joey agora tá correndo aqui. Isso Ah, aqui é no vou meio da deixar floresta. Tá. Você vai até a Liz então e você tenta derrubar ela. É, tipo, eu quero É que tipo, me você já jogar fez assim. você já fez a sua rodada. Então, aí tu disse que eu podia fazer mais alguma coisa. Você pode se mover. Caralho, isso não vai dar certo. O Christopher tá do lado do bagulho? Eu tô em Ele cima. tá em cima na mesma linha da Liz, mas numa árvore em cima, abraçado nela. Nossa, fudeu. Com uma Não, eu aranha tava na frente grudada da na Liz. Eu tava na frente da Liz. Vai dar Você bosta. tava, no mesmo, mano. você tava na linha com ela. Ah, você tá um pouquinho na frente, tudo bem. Eu... Beleza, então. Você tá vendo a aranha passo. do seu lado, então, o Christopher. Ok, eu passo por um momento, eu não vou em direção à Liz, então. Eu seguro o braço do Arthur, porque eu Tá. penso que é isso que a Liz que eu gostaria que eu fizesse, protegesse o civil. E seguro ele, mas muito forte, e saio correndo muito, assim. Ok. Arthur, a gente tem que sair daqui. E vamos. É isso. Arthur, você vai... A sua rodada é a próxima, você vai... O que você faz? Você falou que eu tô insano, daí a rodada era sua? Ah, ok. O Arthur só desesperadamente... E sai correndo. Ah, ok, amém. Ah, ferrei. Mas comigo, né? Ele tira e tá correndo desesperadamente. Em que direção, Cristo? Em direção... Pro lado que vocês vieram. Ele só... Ok. Ele tá correndo desesperadamente pro meio da floresta... de volta pro de onde vocês vieram. gente, desculpa! Tá, sai correndo. Eu vou correndo atrás dele, né? Eu Ok, vou junto agora é com a ele. Liz. Liz, vamos embora, pelo amor de Deus! Não, eu não consigo nem falar, eu não consigo nem entrar no personagem pra falar isso, eu tô muito triste. Calma. Eu não posso deixar o Christopher pra trás. Eu quero tentar virar e correr o mais rápido que eu consigo, mas eu não vou ir embora. Eu quero correr, tipo, uns... Sei lá, se eu conseguir uns 5, 10 metros pra trás. É o tudo que você consegue correr. Você vira e dá um corridão, é o que você Ok, conseguia. é o que eu quero fazer. Virar e dar um corridão. Você... Então você se vira e você dá um corridão. Dá um teste de esquiva pra mim, por favor. Tô correndo aqui. Normal. Quando você se vira pra sair correndo, você toma 1 de dano de uma aranha que tava, que tava atrás de você, ela morde seu pé, mas você consegue sair de perto e correr. Agora é... Então você já tá... Você saiu a uns 5 metros, a aranha parou na sua frente, aí você... Quando você viu ela, você virou pra sair correndo. Agora é o César. Eu quero... Puta, eu vou correr pra trás aqui mais ou menos e quero me mirar na aranha, na bunda dela de novo. Pera, você vai mirar e correr não tem como. Não você tem como, pode- eu só tipo, posso você- mirar? Olha, caralho. Só posso correr ou Não, mirar? você pode correr e mirar. Você pode correr, mas aí você vai ter penalidade. Tipo, você vai correr metade do que você teria conseguido, porque você vai correr olhando pra trás. Ô, louco, eu não consigo correr um pouco pra trás assim e mirar, não? Uns 3 passinhos Eu não pra quero trás. correr muito, só Tá, tipo, você sei lá, pode uns 3 correr, metros. aí parar e mirar, mas aí na próxima você vai ter que começar a correr de novo, você não vai poder pegar um pique e ir correndo direto. Assim, eu acho que ele só quer mirar, atirar Tá, na próxima. pode ser. Ok? Então você corre o máximo que você consegue, e aí você para e vira e mira. E você tá vendo a Liz correndo na sua direção desesperadamente. E o Christopher... Tá fazendo o quê? Eu olho pra trás. Como ela tá, assim, em relação? A Liz tá saindo correndo agora. O que aconteceu foi que ela desviou, ela deu essas porradas e nesse mesmo movimento ela já virou e saiu correndo. Então Não, eu ela- digo, eu olho pra baixo, como é que a aranha tá? Tá bem grande. do seu lado. Bem do meu lado? O corpo dela tá do seu lado, assim. A cabeça tá um pouco mais pra frente que você, inclusive. Eu posso falar minhas últimas palavras? Vai, manda ver. Filho! Eu te amo!
E eu quero me jogar com tudo em cima do símbolo. Tá, você pode dar um saltar aí. Meu Deus. Oh. Nossa, eu tirei normal. Eu tenho 50 e tirei 49. Você tá em cima dela. Você pula e você se agarra nela. E você consegue ver embaixo de você o rosto do Thiago desacordado. O que você faz? Você tá em cima dela. O símbolo vermelho tá onde? Tá na bunda, onde você tá? Você se agarrou assim, você tá tipo aqui em cima dela. Não tem um buraco? Tem um buraco perto dele, mas não exatamente nele. Tem um buraco que foi o que o sinalizador fez, queimou bastante. E você vê toda aquela gosma preta. E você entrou em contato com ela. Dá um teste de sanidade, por favor. Passei. Tá. Você sente bem encostado nela. Mas nada acontece. Tipo, você só tá se sentindo bem nesse momento. Tipo, você sente que ela é gostosa de ficar perto por algum motivo inexplicável. Um sentimento parecido que você teve na aranha lá atrás. Quando ela tava na sua cara, aquela gosma. Mas muito mais intenso. Olhar pra esse símbolo também é muito, muito hipnotizante. O quê? Eu posso fazer alguma coisa Você ainda? tá na sua ação ainda, você pode fazer a sua ação. Você pulou. Eu quero socar o símbolo. Tá, pode dar o golpe. Boa. Dá o lutar aí com vantagem, porque você tá em cima dela. É difícil de errar. Nossa, eu dei extremo. Dano máximo então? Qual que é o dano máximo Dano máximo que você pode dar? é 7. Tá. Com mais um extra. Você afunda o seu braço na bunda dela, tipo, nessa parte dela grandona. E você dá mais um teste de sanidade agora, que seu braço tá dentro dela. Falhei. Não. Você toma 4. Você recupera 4 de vida. Ah, vai começar. Babaca. E agora é a aranha. Christopher, em cima de você caem 3 aranhas menores, que todas te atacam. Você quer contra-atacar? Você tem penalidade se você tem um braço disponível. Quero Ou tá contra-atacar enfiado? todas. Tá. Então eu contra-ataco com penalidade a primeira. Tá. Já falhei. A segunda, contra-ataca. Falhei. A terceira, contra-ataca. Falhei. As 3 aranhas sobem em você, nas suas costas, e as 3 te mordem, dando 2 de dano, 2 de dano e 1 de dano. Você toma 5 de dano, as 3 aranhas estão em cima de você, e você tá com o braço enfiado dentro dessa aranha. E você tá olhando diretamente pro rosto do Thiago, embaixo de você. E agora é a aranha grande, que começa a correr atrás do pessoal. Ela não consegue te alcançar porque você tá em cima dela. E tá indo atrás da Liz. E ela cospe mais uma teia. Liz, esquiva. Normal. Ela passa mais uma vez reto. E você vê pegando em algumas aranhas. E você vê que quando a teia encosta numa das aranhas dela mesma, ela só vira um casulo instantaneamente. E a aranha cai dura no chão. E ela tá vindo com tudo pra trás de você. E agora a gente vai entrar em perseguição. Então a gente vai começar a fazer testes de movimento, a não ser que vocês queiram lutar. Mas agora é o Joey, que tá correndo. Cara, eu continuo correndo. Faz um teste de destreza, por favor. Merda. Passei. Foi bom. Ok? Desculpa, normal. Tá, você continua correndo, você pula por cima de uns galhos e coisas, e você tá tentando usar a lanterna pra se achar. É difícil, mas é um caminho aberto, porque a aranha passou por ali, ela quebrou tudo aquilo, então vocês meio que... É só seguir em linha reta, só tem que desviar de algumas árvores, você consegue. Arthur? Tá, Você que falou que eu saí correndo. Sim, né? agora você voltou. Você tá desesperadamente correndo, mas você pode fazer o que você quiser agora. Tá, eu consigo ainda, tipo, saber o que tá acontecendo ou eu só tô correndo pra Você frente? pode olhar pra trás.
Tá, eu quero então, tipo, dar um... Mano, eu tô fugindo da galera. Você pode fugir e olhar pra trás ao mesmo tempo, não tem problema. Tá, então eu quero só, tipo, olhar pra trás pra ver como é que tá a situação. Tá. Você olha pra trás e tá vendo todo mundo correndo, menos o Christopher que tá em cima da aranha, com um monte de aranha em cima dele. E ele tá com o braço enfiado nela. Você vê o Christopher metendo um socão na aranha. Tá bom. Eu vou continuar correndo, eu acho. Não Tá, tem o que faz um fazer. teste. Eu falei destreza pro Joe, mas é constituição pra ver o quanto você tem fôlego. Então pode dar uma constituição. Tá. Pô, meu constituição é bem maior. Mas você passou de qualquer jeito. Tá, eu passei. Tá, Passei com você normal. ganha... Ok, você continua andando então, vocês continuam correndo. Agora é o Alice. Você tá correndo só? Eu quero continuar correndo, mas eu enfio minha mão no bolso em busca do meu segundo cartucho da pistola sinalizadora. Tá, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, você acha? Ok. Eu vou continuar. Eu vou enfiando na arma enquanto eu corro. Eu vou correr só, sem olhar Dá pra um teste trás. de constituição pra você correndo. Tirei. Bom. Você continua correndo. Qual o movimento de cada um de vocês, vocês sabem? Tá anotado na ficha? Meu, não. sei. Tá, Movimento? eu presumo Pode que digitar. o maior meu é 9. movimento é do Arthur. Quanto que é o seu, Liz? 9. O do Christopher é o menor, porque ele é muito grande. O meu é O 9. César e o Joey são pequenos também, então o movimento de vocês deve ser todos 8 pro Joey. O Joey deve ser 9, o César 8 e o Arthur é 9 também, e a Liz é 9. Eu sou 8 também. Você é 8? Tá, perfeito então. É. A gente vai definindo por movimento agora a corrida. Depois da Liz é o César. Beleza, eu tava mirando na última. Eu vi meu pai caindo em cima. Eu quero atirar no. Mano, numa das patas dela, velho. Você Da vai aranha. mirar ou você vai só atirar direto? Não já tava mirando na rodada anterior? Ah, então tá bom. Então você pode atirar numa das patas dela. Tá, eu vou atirar numa Com das vantagem. que estão na frente, assim. Uma das que estão na frente. Ok, com vantagem. Vamos lá. Eu fui normal. Vamos ver. Ela passa, o tiro passa reto. Ela levanta a pata. Ela tá mexendo muito rapidamente a pata. Você vê a Liz chegando em você. Vocês estão um do lado do outro agora. Só, desculpa, E rapidinho. O César não tinha vantagem porque ele já tava mirando? Eu joguei com vantagem, eu rolei com vantagem. Ah, tá, desculpa, eu não... E agora é o Christopher, que tá em cima da aranha, com o braço dentro dela. Christopher, faz um teste de sanidade pra mim de novo. Oh, Deus. Passei. Tá, da você cabeça, consegue mano. tirar o seu braço de dentro da aranha e você consegue agir. Tá. Tudo que você tá fazendo, você tem penalidade, que você tá em cima dela e tem Sim. aranhas em cima de você. Eu tenho um contato direto com o Thiago. Você tá vendo Eu consigo o tocar Thiago nele. dentro desse casulo. Você não tem contato direto porque tem uma membrana transparente acinzentada entre você e ele. Eu quero dar um soco do lado da cabeça dele assim, Aham. pra tentar agarrar o capuz do casaco dele. Tá. Pode dar um teste de... Pode dar um lutar. Na real, isso eu vou considerar como movimento. Dá um teste de força. Qual é maior? É minha força. Então faz teste de força. Então foi bom. Eu já tinha jogado. Ok, você Com consegue... penalidade, então eu jogo de novo, né? Calma Sim. aí. Tá bom, foi bom. O outro foi bom também. Ah, ok. Você foi enfia bom. o braço, você consegue, você sente que você enfia o braço dentro desse casulo, faz mais um teste de sanidade. Você enfiou de novo o braço dentro dela. Não passei. Falhou? Falei. Você toma 6 de dano de sanidade. E a sua próxima rodada é minha. Agora é a aranha. Mais 4 aranhas caem em cima de você, nas suas pernas agora. Então você tem 7 aranhas em cima de você. Você vai tomar 7 ataques diferentes. E todos você tem Eu? penalidade. Ave Maria. Primeiro. Passei, mas deixa eu jogar de novo. Passei. Primeiro. Passou Eu vou o normal. contra-atacar. Tá, eu vou contra-atacar. Tá, você Não, foi bom. Foi bom, ok. Foi bom. O segundo. Segundo. Nossa, extremo. Tá, então 2 pra você. O terceiro.
Não, mas o segundo eu tinha que jogar de novo. Sim. O primeiro que sou Tá. extremo. Mas foi normal. Tá, O segundo. 2 pra você, agora o terceiro. Terceiro. Deixa eu jogar outro. Normal. Mais um pra É você. tudo luta, né? É tudo luta, sim. Tem 3 pra você, mais um. Quarto. Nossa, foi quanto? Falhei. Um pra mim. Mais um pra mim, tirei extremo. Pode ir. Primeiro foi normal. Segundo. Foi normal. Tá, e mais um último. Falhei já. Tá, então eu vou te dar 3 mordidas. Uma delas já é 2, mais 2, mais 2. Você toma 6 de dano. merda, velho. E o resto você consegue tirar as aranhas da sua perna, mas você tem agora 5 aranhas em cima de você, tirando as que você tirou. E você sente as garras delas entrando na sua carne, é uma dor indescritível. E você acabou de tomar uma lesão grave. Porque você tomou 6 de dano de uma vez só. 7 de dano. Você tomou muita dano de uma vez só. Então marca a lesão grave aí. Marquei já. Se você chegar em 0, você entra em morrendo. Tá em lesão grave? Tá em lesão grave. Por que o boneco não tá mudando? Então, tá bugado aqui. Eu tô tentando colocar em cima. Não tá indo. Tenta botar morrendo, só pra ver. Aí foi. Mas ele tá morrendo ou lesão grave? Não, deixa morrendo só pela ilustração, depois a gente vai. Certo. Agora é a aranha grande. Vamos ver a constituição dela comparado a vocês. Tá, ela tá só correndo na mesma velocidade. Tum, 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 tum. E ela tá alcançando a Liz e o César. Agora é o Joey. Amigo, eu continuo correndo. Eu não sei o que fazer. Eu vou continuar correndo. E em direção ao Arthur, porque eu quero proteger ele. Ok, você continua. Faz o teste de constituição. Você consegue só ver se você perde ou ganha movimento. Sucesso extremo você ganha. Fracasso você perde. Normal. Você continua correndo na mesma velocidade. Agora é o Arthur. Tá. Eu tô, tipo, um pouquinho mais longe, né, que o pessoal aqui. Uhum. Tá. Eu vou... Dá pra eu, tipo, virar e conseguir mirar na aranha daqui? Se dá Ou pra. não, tá muito se longe. dá o quê? Eu quero virar e mirar na aranha. Dá pra fazer isso? Você pode fazer isso, sim. Você vai ter que parar. Tá, então eu vou parar, virar... Tipo... Mano, o que eu tô fazendo? Eu tenho que ajudar. Vou virar assim, vou mirar minha Magnum e vou tentar acertar a cabeça dela. Porque Ok. miramos em todo lugar dela, menos na cabeça. Mas na cabeça... Você tá mirando. Ok, agora Tá. é a Alice. Eu vou parar de correr. Eu consegui carregar o sinalizador, né? Sim. Eu vou parar de correr, eu vou virar. E eu vou mirar na bunda dela de novo. E vou ficar parada mirando. Ok, você tá mirando. Agora é o César. Queria tanto uma Você vê a ação. Alice virando e parando. E você tá indo reto. Eu? É. Não, eu tinha dado tiro, eu tava parado já. Tá, você tá parado também. Ok, então vocês dois estão um do lado do outro. E vocês estão vendo a aranha chegando em vocês. Com o Eu César posso, com o Chris em tipo, cima. eu posso dar mais de um tiro sem mirar? Você pode dar mais um tiro sem mirar. Você pode dar 3 tiros sem mirar. Mas todos têm penalidade tripla. Tem uma penalidade tripla? É. Dupla. Puta que pariu, cara. Você joga 3 vezes e o pior vale pra cada um. Tá, eu vou... mano, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mais. Eu vou... Eu tenho 2 balas ainda na minha pistola. Eu quero dar 2 tiros no... Sei lá, no braço dela. Então você tem numa das penalidade costas. dupla em cada um dos tiros. Tá. Você vai dar. Tipo, você tem penalidade em cada um dos tiros. Joga 2 vezes com penalidade. Falhei no primeiro. E o outro foi normal, com penalidade. Então você acerta um tiro. Numa das patas? Numa das. Não, na aranha em si. Você atirou 2 vezes e acertou a aranha. Pode ir. Tá.
Por favor, o dano máximo. Por favor, dano máximo, velho. Calma aí, um D10. Um D6. Foi 11. Foi 11 mais 3? 14. 14, é. Você acerta em cheio na cabeça dela e se arranca alguns olhos. E ela, que antes estava indo pra cima da Liz, agora ela vira um pouquinho e começa a ir pra cima de você. Que maravilha. Agora é o Chris, que sou eu. Você que joga. Ai, mestre, faz a boa. Você, com a mão dentro, Deixa eu... você Eu quero- só enfia a outra mão pra dentro da aranha. E você toma mais 2 de sanidade. Tá sendo muito bom esse momento. Você não tá, não é tão ruim assim. Esse momento até que tá legal. Esse momento tá gostoso. Essa aranha te faz bem. Pra tu, né? Essa aranha faz muito bem pra você. Você tá curtindo ela. Faz sentido. Você tá de cara olhando pra esse símbolo. E esse símbolo faz sentido pra você. Você finalmente tá entendendo ele. Você finalmente tá entendendo do que você faz parte. É Pera, legal. mas ele não tava com a mão no casulo? Então, ele tá dentro dela. E aí ele botou a outra agora. E ele tá só olhando pra esse símbolo e enfiando as mãos dentro dele. E agora... Na verdade, primeira mão eu enfiei e segurei no capuz do... Sim, mas aí quando você enfiou... Já era. E aí você enfiou a outra agora. E você tá se enfiando pra dentro da aranha. Porque tá muito bom pra você. As Tá, aranhas mas começam a te eu não entendi atacar. se ele tá no casulo ou na bunda. Ele tá em cima... Ele tá em cima do casulo, de cara pra bunda. Ele tá olhando pra baixo de água, ele enfiou a mão. E aí quando ele pegou o moletom, ele colocou a outra agora. E ele tá se Tá. puxando pra dentro. Ok. E as aranhas... A primeira... 5... Meu Deus. Mais quantas? Mais 3 aranhas começam a cair em cima do Chris. Não tem como, não existe o espaço. E começam a devorar o Chris pedacinho por pedacinho. Elas pegam a cicatriz dele, arrancam o olho, arrancam um pedaço do queixo. O braço dele começa a despedaçar e sai fora. A perna dele começa a quase sair. E ele agora é só um pedaço de carne em cima, sendo devorado por todas essas aranhas. Você tá morto, Chris. Foi um prazer jogar com vocês. E a aranha cospe na direção do César, que tem que esquivar. Liga o estado inconsciente, por favor, Chris. Tá, eu esquivei normal. Você consegue desviar. Dado de sanidade pra Liz e pro Christopher. Christopher. Pra Liz e pro César, desculpa. Eu falhei. Você Normal. Você toma 8 de sanidade, César. Você acabou de ver seu pai ser devorado na sua frente, estraçalhado por dezenas de aranhas. Você solta a arma, tremendo. E você tá em choque. E só consegue pensar em fugir. Você não tem outra coisa que você consegue pensar. É minha vez agora? Não, é você que agora joga não. pra mim, não é? Não, essa foi sua ação. Agora é o Joe. Eu já só fiz sua ação. Você vira e começa a fugir. Você soltou a arma e começou a fugir. O Arthur tinha parado pra mirar. Isso significa que eu consegui alcançar ele? Uhum. Arthur-san, Oi. não, Eu vou falar, o que tá acontecendo? eu seguro no braço dele e falo, não adianta, a gente só precisa correr, senão só vai piorar. Aí eu tipo, falo isso em um Você não segundo. viu, Joe, o Christopher morrendo. Não, mas eu só falei pra ele que não adianta mirar. Só falei pra ele que não adianta mirar. Não, o Arthur viu. Eu só Tá, então segurei o braço dele e falei que... Eu vou olhar pra ele assim e vou fazer o que ele fala, o que ele manda. Eu seguro ele e continuo correndo o mais rápido possível. Ok, vocês podem dar os 2 testes de constituição, por favor. Normal. Eu falhei. Tá, você então tá com 8 agora.
E vocês dois que estavam mais pra frente, vocês já conseguem ver a abertura do estacionamento. Como vocês estavam indo devagarinho, vocês não estavam tão longe assim. Vocês já conseguem ver o estacionamento do bar. E agora é... Alice. O quão perto a aranha tá de mim agora? Ela parou pra mandar a teia no César. Então ela tá a uns 5 metros de você. Eu vou dar o tiro então que eu tava mirando. Eu vou dar o tiro na cabeça dela. Com um sinalizador. Ok. Eu tenho dado de vantagem, né? Sim. Deu extremo. Qual o dano máximo? O dano máximo De tudo, da é. sinalizadora? Um D10 mais um D3 mais queimar. Tá, qual um D10, mas então é 19. 13 mais Mais seis. 6. 6 do queimar, 19. 19 mais o 13. Você mira e quando ela abre a boca pra cuspir no César, o seu sinalizador entra na boca dela e você vê ela ficando totalmente vermelha e brilhando e explode a aranha pra todo lado. Todas as aranhas que estavam em volta de vocês começam todas a estourar, explodir. Gosma preta pra todo lado. Fogo. A floresta começa a pegar fogo ao redor de vocês. E os restos mortais dessa aranha caem pra todos os lados. Eu corro até o centro pra ver se o casulo do Thiago tá lá. Tá, nesse momento eu e o... Vocês ouvem uma grande explosão e vindo o de trás de Joe, a gente vocês. olha, né, a explosão. Sim, vocês ouvem uma grande explosão ao redor de vocês. Vocês veem a floresta começando a pegar fogo. A Liz vai correndo em direção à aranha. Você vê os restos mortais do Christopher jogados. Os braços dele quase como dando um abraço final no Thiago. E o corpo do Thiago tá intacto, coberto de gosma preta. Ok, eu coloco um braço do Thiago em cada um aqui ao redor do meu pescoço e vou tentando arrastar Você ele pra tira fora. E meio ao os fogo. restos mortais do Christopher estão em cima do Thiago. Você tira o corpo dele. O corpo dele vou o tentar cadáver dele tá empurrar. todo comido pra todo lado. Você mal consegue reconhecer que é ele. É só restos de carne do Christopher em cima do Thiago. Eu vou tentar empurrar ele pro lado. Pra tentar te derrubar Faz um ele de teste cima de do força, corpo. por favor. Eu tirei... Bom. Você consegue, você tira o Christopher. Um dos braços dele já tinha sido desmontado, então ele fica enfiado na aranha. O outro você arranca e joga pro lado. E você vê o Thiago com um monte de sangue do Christopher em cima dele. E ele tá desacordado. Eu dou uma sacudida nele, vejo se ele acorda. Ele tá desacordado. Ok, eu pego os dois braços dele, eu jogo aqui nas minhas costas e levanto e vou arrastando o corpo dele nas minhas costas. Vocês O olham melhor pra que dá. trás e vocês veem a Liz tirando um corpo com moletom cinza do Thiago e vindo pra cima de vocês com lágrimas nos olhos. Tá, a gente vai lá ajudar. Eu vou então. correndo ajudar ela. Eu também, só vou. Lee Senpai, o que aconteceu? A gente só viu uma explosão gigantesca. Ah, pega o Thiago aqui, pega o Thiago Eu aqui. ajudo, eu eu tô ajudo, toda eu ajudo. machucada. Deixa tô que eu toda levo, deixa que eu machucada. levo. Ai, ai, ai. Eu ajudo o Arthur a levar o Thiago também. Um em Tá. cada braço, né? Tá, assim. Todas aquelas aranhas que estavam ao redor de vocês, elas começam a lentamente dissolver e virar aquela gosma e sumir igual aquela outra aranha. A gosma toda vai dissolvendo, menos a aranha gigante, que só parece que vai diminuindo de tamanho e só aquela gosma preta vai espalhando igual aquela larva do sanatório. Lee Senpai, cadê o Sr. Christopher? Cadê o César Kun? O César tá mais César. tá do lado de vocês, olhando em choque pra aranha, estático, parado. Ok, quem pegou o Thiago aí? Vocês tiraram o Thiago aqui das minhas costas, né? Sim, sim. A gente tá segurando ele. Eu só vou até o César e dou um abraço nele, eu não vou falar nada. Oh, não. Tá, eu só fico olhando assim, meio chorandinho. Eu não sei, eu tô completamente sem reação, mano. Eu não sei como é que eu reagiria agora, ou o César reagiria agora. Eu sinto muito, César. Eu sinto muito. Vamos sair daqui, gente, primeiro.
Tá, eu viro Seu de pai- costas e vou andando pra trás, assim. Eu vou indo atrás também. Eu eu e e o o- Arthur, a gente vai carregando Carregando. o Thiago. Vocês seguem então, vocês estavam bem perto do estacionamento já. Vocês todos juntos vêm arrastando o corpo do Thiago, que tá desacordado. E vocês chegam no bar, no estacionamento do bar. Acho que aqui é uma boa hora pra gente terminar a sessão de hoje e continuar Nossa. na próxima semana com a Ordem Paranormal. Muito obrigado mesmo de coração. É uma experiência muito sentimental, de verdade. É muito complicado. Realmente é foda. Eu tô muito triste. Obrigado de Eu coração. estou com muita vontade de falar palavras muito feias pro mestre. Eu não tenho escolha. Palavras muito agressivas. Nossa, Precisava mano. Christopher de vai- 5 aranha vai- nele, vai- saiu de vai- aranha. Dentro de vocês, eu tenho certeza disso. Obrigado mesmo por fazerem parte disso. É muito lindo. Ah, de nada. A gente que agradece pela tristeza. Obrigado de coração mesmo. A gente continua, como sempre, no próximo. Eu tô aqui! No próximo sábado, às 18 horas, a gente continua a sessão de Ordem Paranormal. De Segredo na Floresta, Ordem Paranormal, a mesma coisa. Obrigado mesmo, foi muito intenso. Eu não esperava que isso fosse acontecer, não esperava mesmo. Fiquei Eu surpreso. esperava. Mostra o livro aí, tá escrito. Eu posso mostrar. Foi intenso, foi uma morte muito bonita. Conforme combinado com o mestre, eu já ia me matar nesse episódio. Porque ele vai entrar no próximo episódio como a aranha. Posso fazer um adendo? Não. O Luiz agiu, o Christopher, no caso, agiu do jeito que eu iria agir. Eu também. Eu queria... Eu acho que o Christopher agiu do jeito que o Christopher agiria. Então. Sim, não, mas do que eu ia fazer? Eu ia... Se ele não tivesse feito isso antes, eu ia fazer uma rodada pra fazer uma manobra num galho. Subir nela. E me jogar em cima do símbolo, porque eu achei que ali era o ponto fraco dela. Sim. Feliz de não ter feito isso. Mas a minha ideia era tentar, se eu não conseguisse, tanto que eu tentei socar pra pegar no capuz, eu ia me jogar junto com o Thiago pra tirar ele de lá. Pra poderem atirar. Eu não, achei eu até achei te cobriu louco de aranha. Como você perdeu na seriedade justamente quando você tava prestes a abraçar o Thiago e você morreu abraçando o Thiago. Achei muito bonito. Foi quando começou o personagem. lindo. A primeira coisa que ele fez foi abraçar o Thiago no corredor. É um final. Nossa, não, e ele mandou Poético. a frase ali de efeito antes de pular, mandou eu te amo César e pulou, mano. É porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu podia morrer a hora que eu caísse. Aí eu então. podia- Não, mandou Vem cá. bem. Uma última dúvida. Eu sei que a cidade é baseada em Carazinho. Aham. Por acaso em Carazinho tem algum lugar pra comprar sinalizador? Estola sinalizador? Deve. Não, tem uma loja de caça. Tem uma loja de caça. no Brasil. Porque eu quero ir lá. Tá bom. É porque eu ia próximo falar Saindo da floresta, já vou direto. Eu sabia que a pistola sinalizadora era uma boa ideia, porra. Eu fui, mano, eu Descobrimos o Mano, segredo da floresta, é eu sinalizador. falei aqui, ó. Falei, mano, fogo é o rolê. Eu quero um. Segredo da floresta, entrou na floresta, morre. Vamos nunca mais voltar. Obrigado por hoje, então. Pô, gente, meu próximo personagem é uma aranha. Só deu A ruim gente pra mim, continua, mano. Luiz, vai pensando num futuro aí, onde vai ter mais um personagem pra você interpretar, que com certeza você é um jogador que eu quero que volte. Infelizmente, pra essa aventura, não sei se você vai conseguir voltar no meio dela do nada. Tem nem porquê, né? Mano, eu vi o Getúlio Você deixou morto, sua marca. não consegui tocar minha música, fiquei treinando dias e dias. Só deu ruim. Vi meu amigão morrer, que eu acabei de conhecer. Foi o primeiro dia Mas incrível, é isso, cara. gente. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado por Obrigado, terem fazendo parte disso. Obrigado. Muito, muito insano. Jogar RPG é uma coisa muito única. Muita. Nossa, eu tinha um monte sim. de fala preparada já pro meu show, mano. Tô muito triste. Ah, mestre, então quer dizer que você chamou o Guaxinim só pra te me ocupar. substituir, né? Pode deixar, eu não vou fazer parte disso aí, não. Pode deixar. Vou fazer parte dessa balbúrdia. O pior é que Obrigado, era só amigos. pra ser uma chatos. participação especial hoje e aparentemente não vai. Mas foi Não, muito não. bom, muito obrigado mesmo. Fica aí, Arthur, fica aí. A Valeu, gente se vê valeu. então sábado que vem às 18 horas pra mais uma Queria sessão de O agradecer aí Segredo o na Floresta. convite do Selbinho aí. Desculpa se eu vacilei em alguma parte, tava meio nervoso. Não, foi muito bom, foi tudo perfeito. Foi como muito devia bom, ter cara. ido. Tudo Obrigado muito bom. mesmo. E até semana que vem, gente. Obrigado mesmo Até. pelo carinho. Até mais, Tchau, gente. tchau. Até. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por fazer parte disso. Foi uma sessão emocionante. Foi uma sessão inesperada. Eu vou deixar vocês, então,
agora. Eu vejo vocês sábado que vem às 18 horas. Obrigado mesmo por terem me acompanhado. Eu não ia usar isso hoje, mas a gente tem um vídeo de finalização. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Perfeito. É um pouco em cima da hora, improvisado por causa de problemas técnicos. Mas a gente tem agora oficialmente não só uma intro, como uma outro. Então, aproveitem e descansem, tomem água. E eu vejo vocês sábado que vem, às 18 horas, para mais uma sessão de Ordem Paranormal. O Segredo na Floresta. Obrigado mesmo por acompanhar. Eu quase chorei. Calma, eu tenho que ser o mestre. Eu tenho que me manter as minhas emoções aqui. Muito, muito bom. Obrigado por tudo. E até a próxima sessão. Se cuidem.